Atenção, rádios parceiras, em 1 minuto, no ar, Jornada Esportiva. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Para você uma ótima tarde. Agora 4 horas, 1 minuto. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Corsato, tá no ar a Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5. A bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para 5 da tarde. Terceira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, tem Chapecoense Ponte e Chapecoense, 13º confronto entre as equipes na história. Ponte Preta que não vence a Chape desde 2017. São 6 jogos de lá pra cá, 4 derrotas, 2 empates. Macaca sofreu 10 gols e não conseguiu marcar um golzinho sequer nesses últimos 6 jogos. Mas hoje muda. Esperamos que sim. A bola vai rolar às 5 da tarde e você vai conferir todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior entrando no ar a partir de agora. YouTube, Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior, no Rumble também é só procurar lá por Futebol Interior. Canal de áudio Futebol Interior no Radiosnet, CX Rádio, TuneIn no site futebolinterior.com.br e também no FM em todas as plataformas. São 2 sintonias para você, para a região metropolitana de Campinas, a querida 102.5 e para o Circuito das Águas, a não mais querida 98.5. Bem-vindo, bem-vinda você, irmão, irmã de fé, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva para você no seu rádio e também pela internet. Jornada esportiva para Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba, são 3 lojas, hein? Para você aproveitar. Store Colchões, 2 lojas, uma empresa do Grupo Fininho, uma loja em Sumaré, no Maria Antônia, divisa com Paulínia, e a outra no Parque Bandeirantes. Shimozono, mega sorte loterias. Hoje, 60 milhões de reais a Mega Sena acumulada. Dá tempo, hein? Até às 7 da noite. Faça a sua fezinha no Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 32567626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ridier Comunicação Integrada. Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 4 da tarde, 4 minutos. Equipe Futebol Interior, direção comercial de Claudinei Corsi, direção executiva Elcio Paiola, direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio, vídeo, streaming, tudo com ele, Felipe Marques. Na Essência FM em 102.5, a coordenação em 98,5 também é do amigo Gil Kleber. Gil, se espirrar saúde, paz e bem para você. A técnica do grande Lucas Pessoa e a direção geral do pastor
Pastor Josimar Fonseca, Rádio Essência FM, uma emissora da Igreja Família da Fé. 4 e 5, hoje é sábado, dia 29 de abril de 2023. A partir de agora, a hora de girar os destaques desta grande jornada esportiva no seu rádio. A bola vai rolar daqui a pouco, 5 da tarde, Série B, Campeonato Brasileiro tem Chape Ponte, Ponte Chapecoense, na Arena Condá. E pra destacar a Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, o destaque dele, André Luiz, o nosso repórter feliz. E aí, André, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço, boa tarde, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Muito boa tarde a você, Carlos Corsato, e uma boa tarde muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior, e a paz para os irmãos da Essência FM em 102,5 na Grande Campinas e também 98,5 para todo o Circuito das Águas. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 2-1 para o Criciúma, jogando na última sexta-feira da semana passada no estádio Moisés Lucarelli. Hoje precisa mais do que uma vitória, os primeiros 3 pontos da Nega Véia na Série B do Campeonato Brasileiro 2023. E para isso, o técnico Felipe Moreira contará com o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que estava lesionado e foi liberado pelo DM, entra na zaga da Macaca, mas Júnior Tavares, com uma virose, é desfalque certo. Com isso, Arthur foi deslocado para a ala esquerda, Filipinho entra no meio campo e Luiz Felipe, que estava no meio campo, vai para a ala direita. Com isso, Maicon ficará como opção no banco de reservas esta tarde, daqui a pouco na Arena Condá, diante da Chape, a Associação Chapecoense de Futebol, meu caro Carlos Corsato. Esse é trazendo os seus destaques. Esse microfone hoje vai dar trabalho. Trazendo os seus destaques, o destaque da Ponte, né, que joga daqui a pouco contra a Chape. E para destacar o time do Argel, o destaque da Chapecoense. Manda pro ar aí, André. É a Associação Chapecoense de Futebol, que vem de vitória na última rodada, 3-0 diante do Londrina, aí mesmo na Arena Condá, na cidade de Chapecó. Conseguiu os primeiros 3 pontos da Chape nessa Série B 2023. Para o jogo de daqui a pouco, diante da Ponte, o técnico Argel Fux deverá manter a mesma equipe que venceu o Londrina na última rodada, com o Bruno Nazário no meio campo, Richard e Ribamar no ataque, mas ainda ficam de fora Douglas Borel, lesionado, Maurício, que está aí no departamento de fisioterapia do clube, e Ronei, transição física, e também Tiepo, o atacante que está lesionado. São os desfalques da Chape para a partida daqui a pouco, diante da Macaca, meu caro Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Hoje deixaram até o pior microfone pro âncora aqui hoje. Não tá fácil, não. 4 da tarde, mais 9 minutos. 4 e 9. Bom, o André trouxe os destaques, né, da Ponte e da Chape. Agora eu quero o destaque do nosso comentarista. Ele vai comentar o jogo. Vai comentar Chapecoense Ponte Preta. Frank Francisco. Ele, Frank Francisco, sempre de carona com o Frank. Fala, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva, o seu destaque, boa tarde. Ô, meu amigo Carlos, tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde pro André, o repórter feliz, Marcelão, o Já Era. E o nosso mago dos botões, o Felipe. Ô, Carlão, a minha expectativa hoje, uma semana de treinamento, espero hoje a gente já ver alguma coisa do dedo do Felipe Moreira nesse time da Ponte. E como você, também sou um otimista, Carlão. Hoje nós vamos tirar os nossos primeiros 3 pontinhos, nós vamos cravá-lo na tabela hoje, sair dessa nhaca, Carlão. E
Nação Ponte Pretana, segue junto com a gente, não esquece. Curte nas redes sociais. E também, Carlão, nós temos aí agora uma audiência do pessoal da Essência FM, né? Os irmãos estão nos acompanhando lá. Queremos deixar aqui o nosso amém, nosso agradecimento. Acompanhe conosco aí. Abraço para vocês, boa tarde. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, Série B Campeonato Brasileiro, terceira rodada, que teve início ontem com o clássico Criciúma 1, Avaí 0, Vitória 2, Londrina 0. Que campanha espetacular do Vitória, hein? São 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados e nenhum gol sofrido. Guarani também, campanha espetacular. Ontem venceu mais uma, venceu o Ituano pelo placar de 1-0, é o segundo colocado na competição. A bola tá rolando, 11 minutos passados do primeiro tempo. No Maranhão, Sampaio Corrêa perde pro Mirassol. Leandro Vilela meteu de cabeça 5 minutos do primeiro tempo. Mirassol 1, Sampaio Corrêa 0. 5 da tarde tem, além de Chape e Ponte, Botafogo e CRB. Vamos acompanhar aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Ainda hoje, às 18h15, Tombense e Atlético Goianiense. Amanhã, 3h30 da tarde, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior e com a rádio Amizade FM de Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Sport Recife. Amanhã também, às 18 horas, ABC e Ceará. Este jogo também com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior e a 87 FM de Natal, trazendo esse jogo pra gente. Às 18h15, Vila Nova e Juventude. É a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer aqui o Campeonato Paulista, segunda divisão, acompanhando aqui pelo Placar ao Vivo Futebol Interior. Vamos lá, em clássico em Santa Bárbara do Oeste. Comecinho do segundo tempo, União Barbarense e Rio Branco vão empatando pelo placar de 0-0. Em Amparo, o Amparo vai empatando com o Colorado Caieiras 2-2. Internacional de Bebedouro 0, Taquaritinga 1. Mantiqueira 0, Guarulhos 0. Atlético Mogi 0, União Mogi 0. Mauaense 1, Mauá 0. América 1, Francana também 1. Paulista vai perdendo em Várzea Paulista para o SK Brasil, ou SKA Brasil, pelo placar de 1-0. Flamengo de Diadema, né? 0, Joseense 0, Nacional da Capital 1, Jabaquara 0. Esses os jogos em andamento pelo Campeonato Paulista da segunda divisão. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha aqui na Série A3 do Campeonato Paulista, porque tem jogos importantes acontecendo hoje, nesta tarde de sábado. Já vou abrir aqui o Placar ao Vivo Futebol Interior. Mas antes, quero trazer o destaque dele, que vai transmitir a peleja. Ele vai transmitir o jogo. É ele! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. O seu destaque, a sua expectativa para Chapecoense e Ponte Preta. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço. Boa tarde, Corsato. Boa tarde, Carlos. Abraço para você, para os companheiros. Prazer em rever o Bolacha, que está aqui fazendo uma visita pra gente. Enfim, pessoal que está no FM 102.5, 98.5. Olha, a expectativa é boa. Gostei da escalação do Filipinho no meio-campo. Acho que a Ponte Preta precisa muito ter um volante nos jogos, e a gente não tem um volante perdigueiro, um volante marcador. E vamos enfrentar o time da Chape, né? Que a maioria dos jogadores são conhecidos. Temos jogadores que passaram pela Ponte Preta e estão no ataque hoje. Richard e Ribamar, né? Então a gente sabe o potencial desses dois. O Ribamar é perigoso. Os dois são perigosos. Os dois são perigosos. O Richard é igual o Guipira, né? Mas o destaque não é meu? É meu ou é seu? Não, estamos trocando uma ideia. O Richard é igual o Guipira, né? Tem medo do gol, né? Como eu para avião, tenho medo de voar, né? De entrar no avião. Então, é um time experiente, né? É um time experiente, tem o Bruno Nazário, que é bom jogador, o Dudu Vieira, gosto desse rapaz, acho muito bom jogador, tem o Vitor Ramos, né? Um zagueiro experiente, não vai ser fácil ganhar da Chape lá não. E tem o Argel, né? Que é um treinador já rodado no futebol brasileiro, tem muita experiência. Você fala nas suas redes, né? E nas suas bancadas, e eu concordo, não gosto, mas concordo com você em gênero, número e grau quando você fala isso, que a Ponte Preta não pode ser formadora de treinador, né? Eu acho que a Ponte precisa contratar um treinador urgente, né? Mas a gente sabe que o presidente aposta no Felipe, então é o que temos para o momento.
Vamos que vamos. Deixa eu mandar um abraço aqui, já, Carlos, começando a sessão abraços, pro nosso amigo Batata. Aniversário do Batata hoje. Parabéns pra ele, saúde, felicidade, muitos Grande anos de Batata. vida. O Batata acompanha a gente, todas as outras rádios de Campinas. Tem que mandar logo, porque senão ele vai pra outra rádio. Isso, não tem problema. O importante é que ele passe na nossa manda um transmissão. abraço logo. E ele falou que tá assistindo lá na TV 65 polegadas dele, Certo. pelo YouTube, só que não tá encontrando o cabelo nem em mim, nem em você. Calma, tenha paciência. Calma, ô Batata, calma. As coisas acontecem devagarinho. Mas um abraço pra rapaziada que tá junto com a gente. E eu espero que a Ponte Preta consiga pelo menos pontuar no jogo de hoje. Ou então, quem sabe, né? Trazer os 3 pontos que você, Carlos, está acreditando. Valeu. Grande Marcelo, um abraço mais uma vez pro Batata, parabéns, viu? Saúde, felicidades, muitos anos de vida. Você falou aqui pra abraçar o Bolacha, né? Estamos em São Paulo, porque se estivesse no Rio de Janeiro, o apelido dele seria Biscoito. Biscoito, É isso. 4 da tarde, mais 16 minutos. Biscoito. É biscoito. Se estivéssemos no Rio de Janeiro, seria biscoito. 4:16. É isso, gente. A nossa equipe está formada, hein? Pra você ligado nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra cá, viu? No YouTube, like no YouTube, por favor. Futebol Interior. O seu like nos ajuda e ajuda muito, tá bom? Dá aquele like lá no YouTube, no Facebook, Futebol Interior também, a transmissão mais ponte pretana do mundo. É essa, tenha certeza disso. Você pode participar também no Rumble, deixa lá a sua mensagem. O nosso WhatsApp, atenção, você que tá no rádio, você que tá no FM 102.5, 98.5, 98989 3526. Boa. Para você que tá na tela, abaixa aí os caracteres, tá? Todas as nossas redes sociais. Vou repetir de novo, 19 é o código da operadora DDD. Repetir de novo é bom, hein? Nossa, você pega no meu pé também. Marcelo, fica quieto, vai. Eu só aproveitei pra te interromper que o aniversário do Batata não é hoje, cara. Mas nas redes sociais tá hoje. 19 989 É 89 35 26. 989 89 35 26 é o nosso WhatsApp para você participar da jornada esportiva. Depois do intervalo, tem muita opinião, tem informação, as informações da Ponte Preta, as informações da Chapecoense, tem convidado do André Luiz, tem o Arthur Eugênio falando do estádio que vamos jogar hoje, a inauguração da Arena Condá. Mais uma vez aqui, passando pelo placar ao vivo Futebol Interior, Série A3, Campeonato Paulista, Capivariano 0, São Bernardo 0. No primeiro jogo, o Capivariano venceu 3-0, tá subindo, hein? O time do Capivariano tá subindo para a Série A2. A bola rola agora pelo Campeonato Paulista também para Grêmio Prudente e São José. Tá 0-0 esse jogo. Não, esse jogo vai ser às 4 horas da tarde, né? Às 7 horas da noite, exato. Tá aqui no placar ao vivo Futebol Interior. 7 da noite, São José e Grêmio Prudente. Portanto, o primeiro jogo foi 0-0, tá? Nesta perna. Portanto, o Capivariano 0, São Bernardo 0. O Capivariano pode perder até por 2 gols, que se classifica. Se perder por 3 gols, teremos cobrança de pênalti. Aí já foi, né? Assim, né? E já estamos no segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo. Mais tarde, São José e Grêmio Prudente, 7 da noite. Lembrando que hoje aqui nos canais de Futebol Interior também tem o encontro dos Atléticos. O Atlético com TH e o Atlético sem o H. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, lá com o pessoal da Esportes Malaguenha. Posto tudo isso, 4h19, a gente vai para o intervalo. Na volta não paramos mais. Muita informação, opinião e a sua participação, hein? Através dos nossos canais nas redes sociais. Canais Futebol Interior, Frequência da Vida, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouco, 5 da tarde, tem Ponte Chapecoense, Chapecoense e Ponte Preta. Você não pode perder, hein? Marcelo Corsato transmite, Frank Francisco nos comentários e o André Luiz nas reportagens com a mesa de áudio e vídeo a cargo do Felipe Marques. Prepara aí o Arthur Eugênio,
Vou trazer o Arthur já para falar do estádio Arena Condá. Antes do Arthur, eu vou pegar aqui a escalação da Ponte com o André, mas quero falar aqui das ofertas especiais do Iga Atacado. Ofertas válidas até o dia 30 de abril, hein? Ou até quando durarem os estoques. Arroz Camil, pacote 5 quilos tipo 1, só R$ 22,98. Só isso, gente. Só R$ 22,98. Tem mais, hein? Aquele queijo parmesão ralado, quinino, 40 gramas, para você colocar naquele macarrão do domingo. Que delícia, hein? R$ 3,90. Só isso. Açúcar refinado Alto Alegre, R$ 3,39. Ofertas imperdíveis do Iga Atacado para você. Iga Atacado, 3 lojas, hein? Em Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Loja também em Sorocaba. É isso aí, em Campinas. Loja na Pedro Estancato, no Campos dos Amarais, de frente ali, do lado ali do aeroporto Campo dos Amarais. De repente, se você for de outra cidade, quer economizar no Iga Atacado, você pode pegar o seu jatinho, né? E vir, porque você vai parar quase que no estacionamento do Iga Atacado. É isso, no Campo dos Amarais, aqui em Campinas. Eu sou cliente, mas eu vou de carro mesmo. Você vai de carro, Marcelo, né? você não vai com o seu jatinho? Não. E se você quiser comprar biscoito, bolacha, sabe? O Iga Atacado... Você prefere comer biscoito ou bolacha, Carlos? Ah, tanto faz. Eu adoro aquele recheado com coco e chocolate junto, que é meio a meio, sabe? É muito bom. Muito bom. Marcelo, dá uma segurada aí, né? Conosco, então, o Iga Atacado. Loja também em Santa Bárbara, na Rua da Agricultura 622 e na Grande Sorocaba, Juvenal de Campos 550. Iga Atacado para você. Aqui na Essência FM 102.5, 98.5 e também nos canais Futebol Interior. 4h27, André Luiz, manda pro ar aí a macaca escalada, pronta, definida pelo Felipe Moreira. Escalada e definida pelo técnico Felipe Moreira. A Ponte Preta vai a campo com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Felipinho, Matheus, Jesus e Alves, Pablo, Diego e Gé, Carlos Corsato. E o adversário da Ponte, o Índio Condá, Chapecoense, como vem a Chape? Escalado e definido pelo técnico Argel Fux, vai a campo com Ayrton no gol, Felipe, Vitor Ramos, Rodrigo e Cristiano, Pablo Salles, Dudu Vieira, Bruno Nazário, Richard e Ribamar, Corsato. Beleza, lá no YouTube a nossa enquete já tá postada, hein? Quem vence? Chapecoense, Ponte Preta ou dá empate? Manda aí, vota lá, são 3 opções pra você, tá? Deixa eu dar uma chegada aqui, ó. O Fábio Bruno tá com a gente, tá torcendo pra Chape. O Gustavo Carvalho também tá ligado. Diz aqui... Será que teremos a chance de ver alguma estreia no segundo tempo? Confesso que estou curioso para ver as novas contratações em campo. O Paulo Baia nem no banco de reservas tá, viu, Gustavo? Passa rapidinho o banco aí, André da Ponte Preta, mas rapidinho, tem que ser no pique, vai. Luan, Mailton, Matheus Silva, Dudu, Eliel, Tomás, Jean Carlos, Guipira, Samuel, Cássio, Gabriel e o Everton. Ok, não vai ter ninguém, não. E outra, só tem o Tomás e o Samuel. O Samuel já estreou, o Tomás ainda não estreou. Dos outros, ninguém mais. A novidade é o Matheus Silva, que tá de volta no banco de reservas depois, de um longo e tenebroso inverno. A Vivi Vicente tá ligada com a gente. Oi, menino, cheguei, boa tarde. Tá mandando aqui no YouTube. Salve, família Ponte Pretana, chegou a hora da macaquinha virar na chave. Diz aqui o Lucas de Souza. Valeu, querido. Obrigado, viu? Família, um abraço. Tô pedindo pro pessoal aqui, viu, ô Fábio Bruno. Já dei moral pra você, tá? Agora eu só leio a sua mensagem se você mandar um super chat pra gente, tá bom? Ativado? No YouTube, não tá ativado ainda. Então hoje eu não vou ler mais mensagem dele. Não tá ativado ainda? Não tá ativado ainda. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Ninguém perde por antecedência. É 11 contra 11. Lá dentro do campo, Ponte Preta 2-1. Anderson Grigoleto. Fala, Grigo! Como é que tá o amigo? Tudo bem? Boa tarde, galerinha. Mais um páreo duro hoje, hein? Muita dedicação, vontade e atitude do time da Macaquinha hoje. Traremos um bom resultado de Chapecó. Valeu, aquele abraço pra você. Obrigado aí pela audiência. Por enquanto, né, para provar que a nossa transmissão é a mais Ponte Pretana do mundo, 92% aqui dos votos para Ponte Preta, vencendo hoje, 8% para Chape, 0
pro empate. Eu apostaria no empate hoje. O Claudemiro. Deixa eu votar aí. Tá ligado com a gente. Moro em Campinas, mas sou de Fernandópolis. Um abraço aos narradores de Campinas. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela sua participação. E o grande Endel Coral já chegou também. Fala, Coral. Grande Coral. Obrigado pela moral lá no Correio Popular, hein, Coral? Valeu, hein? Como sempre, na escuta dos amigos. Abração, Coral. O Endel fanfarrão, hein? Grande Coral. Valeu, meu querido. Marcelo, segura, Marcelo, segura. Viu? Deixa eu falar um negócio pra você. O Matosinho falou que ninguém perde por antecedência, mas também ninguém ganha por antecedência, né? Tem que esperar o jogo terminar. Não, é porque... Eu entendia dele, é porque tá todo mundo falando que a Ponte já perdeu, muita gente falando que a Ponte já perdeu pra Chapecoense. Tô com ele, né? Vamos jogar o jogo. E hoje a Ponte tá melhor escalada, Vamos ver o que vai dar, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu falar aqui, o jogo vai ser no estádio Arena Condá. Esse estádio da Chapecoense tem uma história linda. E o Arthur Eugênio, profundo conhecedor das histórias do futebol, preparou aí um trabalho bem bacana pra gente e vai falar, né, da inauguração deste estádio. Para você que está no YouTube, no Facebook e no Rumble, com imagens, e para você da Essência FM em 102.5, 98.5, o áudio para você saber um pouco da história do estádio Arena Condá. A bola é sua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos fazer uma homenagem aos torcedores, aqueles que gostam da Chapecoense e também aqueles que apreciam a história do futebol brasileiro. Eu vou falar da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, o estádio de futebol da Chapecoense. O Estádio de Futebol Índio Condá foi inaugurado pelo Internacional de Porto Alegre, uma partida memorável no dia 24 de janeiro de 1976. Chapecó é uma cidade muito ligada ao Rio Grande do Sul. A cidade de Chapecó tem mais tradições gaúchas do que catarinenses, até porque cerca de 500 quilômetros a distância até a capital Florianópolis. E até a Chapecoense atingir o estrelato, os moradores de Chapecó torciam para Internacional e para Grêmio. E foi assim que o Internacional foi convidado como campeão brasileiro e fez a inauguração do estádio Índio Condá no dia 24 de janeiro de 1976. E aqui no Futebol Interior eu vou passar em revista a inauguração do estádio Índio Condá. Estou com o Jornal dos Esportes aberto, edição de segunda-feira, 25 de janeiro. O Internacional, na inauguração do estádio Índio Condá, ganhou da Chapecoense por 4-1. O primeiro gol do estádio foi marcado por Borjão, um meia do Internacional. Fez pouco sucesso no Internacional. Borjão jogou também no Juventude, jogou no Curitiba. Aqui em São Paulo, teve uma passagem pela Francana. E sabem quem é Borjão? Irmão de Paulo César Carpegiani. Então vamos recordar a ficha técnica da inauguração do Estádio Municipal Índio Condá em Chapecó. O Internacional ganhou de 4-1, gols de Borjão, Falcão, Lula e Pedrinho. O gol da Chapecoense foi marcado por Volmir e o árbitro foi José Carlos Bezerra, da Federação Catarinense. Olha a escalação do Internacional em janeiro de 1976. Manga, o lendário goleiro Manga. Depois entrou Schneider em seu lugar. Valdir, depois Cláudio Duarte. Figueiroa, Hermínio e Vacaria, depois Escurinho II. Olha o meio-campo do Inter: Paulo Roberto Falcão, Caçapava e Borjão. Pedrinho entrou no lugar do Borjão na etapa complementar. Jair o Príncipe, Flávio Minuano, depois Ramon e Lula pela ponta esquerda. A Chapecoense, um time tímido, de poucos jogadores conhecidos, jogou na inauguração do estádio Índio Condá a Chapecoense com Jair, depois Pompeia, Di, Almeida, Silvio e Paulinho, depois Valdir, Rui, Pio, depois Carlos e Sérgio Garlocha, depois Zé Carlos, Jairzinho,
Volmir e Ivan, depois Ivan segundo. Na Chapecoense, o Almeida foi um zagueiro que rodou no interior de São Paulo, gol no Corinthians, depois esteve no Figueirense, boa fase no Velo Clube, Corinthians de Presidente Prudente, teve uma passagem também pelo Primavera de Indaiatuba. Sérgio Galocha, infelizmente, já falecido, mas jogou no Internacional, jogou no Flamengo. Final de vida do Sérgio Galocha foi triste, teve que amputar uma das pernas em razão de problemas com diabetes. E também o autor do gol da Chapecoense, primeiro gol da Chapecoense no estádio, do Volmir. E o Volmir foi um jogador expressivo entre os anos 60 e 70, tendo jogado no Internacional em alto nível e no Grêmio também em alto nível. Aqui no Futebol Interior, passando a história do futebol em revista, recordando a inauguração do Estádio Municipal Índio Condá, no dia 24 de janeiro de 1976. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí o Arthur Eugênio falando da inauguração do estádio Arena Condá. A bola vai rolar daqui a pouco. Jogo marcado para 5 da tarde. Tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol vai vencendo o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Leandro Vilela. De cabeça, 5 minutos do primeiro tempo. Tá 1-0 pro Mirassol. A Ponte Preta que nunca marcou um gol sequer da Chapecoense em 4 jogos na Série B, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E outra coisa boa da Ponte aqui é que a Ponte é o terceiro time com maior média de passes certos por jogo. São quase 400, para ser exato 399 nesta Série B, ficando atrás apenas do Ceará e do Tombense. Mas quer dizer, ô Frank, isso não quer dizer muita coisa, né? Porque a Ponte tá lá na rabeira, o Ceará também na rabeira e o Tombense mais ou menos, né? Não quer dizer muita coisa isso aí, não. Não muda muito não, Carlos. Estatística ela é sempre boa, Carlos, quando os resultados são bons. Agora, estatística sem resultados é número frio. É a mesma coisa de contratar jogador pelo aproveitamento de índice técnico, né? Você não manda um cara ir lá olhar e você pega o histórico do jogador, a pontuação dele. Aí o cara chega aqui pra jogar, você fala, comprei errado. Hoje no time titular da Chape, o Felipe Albuquerque, lateral direito, passou pela Ponte Preta, o Richard, atacante, e o Ribamar, jogadores que estiveram na Ponte. O Felipe Albuquerque esteve na Macaca na temporada 2021, para 2022 ele não ficou, né? Aí 2022 estavam Richard e Ribamar, jogadores que passaram aqui pela Ponte Preta. Tô dizendo isso aqui no time titular, né? No banco de reservas ainda tem o Cleilton, zagueiro, camisa número 23, que também tá lá. E o Danley, camisa número 99, também, aquele menino que começou aqui na Ponte Preta. Passaram pro Campinas também nesse time aqui o Vitor Ramos, jogou no Guarani, o Bruno Nazário também esteve no Guarani. E o Argel, né, que é o técnico da Chapecoense, também esteve no Guarani, treinou o Guarani. Muito bem, você segue participando, viu? Mandando mensagem pra gente aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens, tá ok? 4 da tarde, mais 38 minutos. Bom, a Ponte Preta nesta semana apresentou mais um dos seus reforços. Não é isso aí, ô André Luiz? É isso mesmo. Vamos ouvir o polivalente jogador que a Macaca contratou esta semana, Paulo Baia. Bastante feliz em estar aqui, em estar vestindo a camisa da Ponte Preta, né? Sabemos a grandeza e a história do clube. Espero ser muito feliz aqui, né? Junto com todo o grupo, a alcançar os objetivos da temporada da Ponte Preta, né? E dar muitas alegrias ao torcedor pontepretano. As principais características são a batida na bola, a finalização. É um ponto bastante forte meu, né? Tem também muita dinâmica. Sou um jogador de velocidade. E busco todos os dias estar aperfeiçoando isso aí, e na Ponte Preta não vai ser diferente. Espero dar muitas alegrias aos torcedores com essas minhas características. Eu jogo de segundo volante, jogo de meia, mas uma posição onde eu me adapto bastante e o que eu gosto é pelas beiradas, né?
tanto na esquerda, tanto na direita, são um lado meu positivo, assim, que eu gosto bastante. Depois que eu fui pro futebol japonês, aprendi muito a obedecer o tático, né? E isso eu venho buscando cada dia evoluir mais e, graças a Deus, estou indo no caminho certo, né? Expectativa muito boa, bastante positiva, né? Muito feliz, mais uma vez, muito feliz em estar aqui, né? Vestindo a camisa da Ponte. Sabemos da história, da grandeza que tem a Ponte, da grande torcida que tem a Ponte, a torcida apaixonada. E com a minha família ficou bastante feliz, como eu também, de estar recebendo essa oportunidade, né? Agradecer à Ponte Preta e a todos os envolvidos aí. E espero ser muito feliz aqui e ajudar a Ponte nos seus objetivos. Fui muito bem recebido aí pela galera, é um grupo muito bom. E como eu falei, meu objetivo aqui é dar alegria ao clube, à torcida e juntamente com meus companheiros, alcançar os objetivos. Daí, este Paulo Baia que falou aí para a Rádio FI, canais Futebol Interior, meu caro Carlos Corsato. Nem viajou, né? Nem foi pra Chapecó o Paulo Baia. Nem ele, nem o Luan. Ficou todo mundo em Campinas. Só o Tomás Kaique, zagueiro, né? Que foi, aliás, a Ponte tá com 2 zagueiros no banco de reservas. O Matheus Silva e o Tomás Kaique. E o Samuel, volante, que já entrou nos 2 últimos jogos, jogando aí pela Ponte Preta. 4 da tarde, mais 41 minutos, 4h41. Bom, daqui a pouquinho tem as escalações, hein, de Ponte Preta e Chapecoense. Agora eu falo da Patriani. Mais uma novidade na região da Norte Sul, em Campinas, hein, pra você. Atenção, atenção, você que quer investir em Campinas. Único prédio da região com ventilação cruzada. Apartamento com 2 varandas, uma social integrada, a sala de estar e uma gourmet com churrasqueira a carvão. Olha que coisa boa. Integrada à cozinha. São 127 metros quadrados. 3 suítes e 2 vagas determinadas, sendo uma para carro elétrico. É isso mesmo. É a Patriani realizando o seu sonho. Você quer conhecer o decorado? Então faz o seguinte, vai até a rua Nuporanga, número 98. Rua Nuporanga, número 98, paralela a Norte Sul. Você não pode perder, hein? Mais uma novidade da Patriani para você. A Patriani sempre inovando com mais um empreendimento que é o Mistral Norte Sul. Patriani, 4 da tarde, mais 42 minutos, 4h42. A bola rola daqui a pouco, 5 da tarde, estádio Arena Condá. Tem Ponte Preta e Chapecoense, Chapecoense Ponte. Você vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Rapidinho aqui, Série B ou segunda divisão do Campeonato Paulista, o clássico União Barbarense e Rio Branco, tá tudo igual, viu? 0-0 ainda, tá? Vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior, né? Todos os jogos sendo acompanhados lá pelo placar ao vivo Futebol Interior da Bezinha, tá? Eles chamam de derby esse jogo, né? Sim. É um derby, é um derby e muito forte lá. Aliás, tinha muita gente no Antônio Luiz Guimarães hoje, hein? Muita gente, uma confusão na entrada. Quando o juiz apitou o início da partida, às 3 horas da tarde, mais de 1.000 torcedores ainda para adentrar ao estádio em Santa Bárbara do Oeste. Pessoal reclamando muito daquela nova determinação, né, que já vem desde o ano passado, que para comprar o ingresso precisa deixar CPF, né, nome completo, CPF e RG. Infelizmente, eu não vou criticar não, viu, gente? Porque as pessoas perderam o senso, né? O ser humano deu uma diminuída, né? No seu senso de educação. Então tem que deixar o nome mesmo, né? Porque fica mais fácil para as autoridades identificarem. Fazer o quê? A culpa não é nem das autoridades, a culpa é da população. Teve hoje lá 1 hora para entrar. Sim, sim. E tem um detalhe importante, hoje você não conhece mais qual é a divisa de Americana com Santa Bárbara. É uma, tá tudo é uma avenida só, tá tudo colado junto, então
nada mais do que justo de ser um derby ali da região, né? É isso. Bom, esta é a série, a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Série B, Campeonato Brasileiro. Deixa eu rapidamente aqui dar uma passadinha nos jogos, né? Finalzinho do primeiro tempo, no Maranhão, Sampaio Correia 0, Mirassol 1, hein? O gol foi do Leandro Vilela, 5 minutos do primeiro tempo. Vamos até 49 no primeiro tempo por lá. Ontem, o Criciúma venceu o Avaí por 1-0 no clássico deles lá. O técnico Alex, né, apesar da vitória na segunda rodada, tá meio que balançando no cargo lá. O Vitória do Léo Condé conseguiu a terceira vitória seguida, meteu 2-0 no Londrina, 2 pro Vitória, 0 pro Londrina. E o Guarani ontem, com cobertura aqui da Essência FM e dos canais de futebol interior, venceu o Ituano pelo placar de 1-0. A classificação aponta Vitória líder 9, Guarani vice-líder 9, só saldo de gols, hein? Guarani tem saldo de 7, o Vitória 8. Essa é a diferença dos dois times, tá? O Guarani tomou um gol em 3 jogos, o Vitória nenhum gol, por isso o Vitória está como líder. O Criciúma tem 9 pontos também, mas no saldo 4 gols de saldo. O Botafogo é o segundo colocado, tem 6, mas o Botafogo pode também fazer 100% de aproveitamento, porque ainda não jogou na rodada. O Botafogo é o quarto colocado, tá? O Mirassol, que tá ganhando agora, tá indo à 5ª posição com 6. Atlético Goianiense tem 4. É o sexto. A Chape, adversária da Ponte hoje, tem 3 pontos, 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Tombense, 8º colocado, também 3. Vila Nova, 9º, 3. Novo Horizontino, 10º, 3. Ituano, 11º, 3. O Ituano tem 3 pontos em 3 jogos. O Londrina é o 13º, 3. O Sampaio Correia, nesse momento, está ficando na 14ª colocação com 1 ponto. Times zerados aqui. O Sport não tem nenhum ponto, mas não jogou ainda, não estreou. CRB não tem nenhum ponto, 1 jogo. Times com 2 jogos e nenhum ponto. Juventude, Ponte Preta, ABC e Ceará, classificação Série B do Campeonato Brasileiro. 4 da tarde, mais 46 minutos. 4h46, em 30 segundos. Para Prone Alimentos, o André Luiz vai escalar. Vem aí a ficha técnica do jogo. Chapecoense, Ponte Chapecoense, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Felipe Moreira definiu. Você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior, Rádio Essência 102,5 e 98,5. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Edson, com a 27 no costado. O quarto zagueiro e capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 8, Felipe Amaral. Meia dúzia, Felipinho. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque do time Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12. Luiz Felipe, 14. Edson, 3. Fábio Sanches, 27. Arthur, 15. Felipe Amaral, 8. Felipinho, meia dúzia. Matheus Jesus, 20. Elvis, 10. Pablo Diego, 11. Gé, 19. No banco, Luan, Mailton, Matheus Silva, Dudu, Eliel, Tomás, Jean Carlos, Guipira, Samuel, Cássio, Gabriel e o Everton. Macaca é a 18ª colocada na competição. São 2 jogos, nenhuma vitória. Sofreu 5 gols e marcou apenas 1. Próximo jogo da Ponte, terça-feira, majestoso. Atenção, torcedor da Ponte. Portões abertos para esse jogo. A Ponte já pagou punição, portanto a torcida precisa ajudar. 7 da noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
Futebol Interior. Associação Chapecoense de Futebol, escalada e definida pelo técnico Argel Fux no sistema 4-4-2, vai a campo com Ayrton, goleiro número 1. Na ala direita, 2, Felipe. A zaga central, 3, Vitor Ramos, o capitão da equipe, com a 32 no costado. O quarto zagueiro é Rodrigo e na ala esquerda, meia dúzia, Cristiano. O meio-campo da Chape começa com 25, Pablo Siles. 70, Dudu Vieira. 22 é o Bruno. 88, Bruno Nazário. E à frente, 77 é o Richard. 9, Ribamar. Olha o repeteco da Chape de Ayrton, 1, Felipe, 2, Vitor Ramos, 3, Rodrigo, 32, Cristiano, meia dúzia. Pablo Cires, 25, Dudu Vieira, 70, Bruno, 22, Bruno Nazário, 88, Richard, 77, Ribamar, 9, no banco, João Paulo, Pavan, Cleilton, Mancha, Giovanni Pavani, Casonati, Caio Mendes, Felipe Ferreira, Gabriel Xavier, Danley, Murilo e o Alisson. Chapecoense é a 7ª colocada na competição, tem 3 pontos ganhos. Uma vitória, uma derrota, marcou 3 gols e sofreu 1, saldo positivo de 2. Próximo jogo da Chape, anote aí, torcedor. Terça-feira também, hein? Depois do feriado, dia 2 de maio, 9h30 da noite, fora de casa contra o Atlético Goianiense. Arbitragem. Apita o jogo, Léo Simão Holanda, ele será auxiliado pelo assistente 1, Renan Guiar da Costa. Ambos, o árbitro assistente 1 do Ceará, assistente 2, Antônio Adriano de Oliveira, do Maranhão. O quarto árbitro, Gustavo Ervino Bauerman, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Boa, tá aí o André Luiz trazendo as escalações, Ponte e Chape, Chape e Ponte, tudo definido. 4h52, tem um tempinho aqui pro Frank, pra gente falar aqui da escalação da Ponte Preta, ô Frank. Você gostou dessa escalação da Ponte? A primeira pergunta pro comentarista é essa, porque depois, no final do jogo, viu, Frank, eu quero ver como seremos, né, como estaremos, porque é fácil para criticar o técnico, né, depois que perde. Mas agora, como é que tá, Frank? Você gostou da escalação da Ponte? A primeira indagação para você, gostou sim ou não? Sim. Gostou? Tá. Sim. O que você acha que esse time tem de melhor do time, por exemplo, que perdeu contra o Criciúma? Não há invenção, né, Carlos? Cada um na sua. O Júnior Tavares, por exemplo... eu não sei, viu, Frank, se o Edson estaria de titular se o Júnior Tavares tivesse condição de jogo, tá? E aí eu acho que eu não vou criticar porque o Arthur tá jogando de lateral, né? Mas correríamos o risco. Eu particularmente penso como você, mas Deus é muito bom, né? Que coisa maravilhosa. Que fique lá com a virose dele lá, que realmente a fase dele não tá boa não, cara. O Júnior Tavares estava mal, né, Frank? Não, ele não vem bem há várias rodadas, né? E o time da Ponte também, vamos lá, vamos falar aqui do Pablo Diego. O Pablo, depois daquele jogo contra o Comercial, né, que ele foi expulso junto com o Gé, primeiro o Gé foi expulso, depois ele, o Pablo, que foi muito importante pra Ponte na primeira fase, até a classificação da Série A2, depois parece que deu uma sumida o jogo dele, né? Sim, a gente, na verdade, a equipe da Ponte, Carlos, já na última partida, na da final, né? Alguns jogadores, há uns 2 jogos antes da final, já vinham acentuando uma queda. A gente não sabe se é cansaço. Vi uma enquete hoje também que a Ponte é entre os 10 clubes que mais jogaram até agora, a Ponte acho que é a 10ª, se eu não me engano, Carlos. Uma coisa assim. Então foram isso aí, décima que mais jogou. Então, assim, são muitas partidas, o desgaste é grande. Mas hoje, Carlão, eu tô com o sentimento de que
A escalação está correta, ele está entrando da forma certa e hoje a gente começa o nosso campeonato da Série B. Esse Francisco Marcelo Borges, hoje ele vai de Chape. Grande Marcelo. Marcelão, obrigado, viu, meu querido? Obrigado pela audiência aqui. Ele escreveu, vamos, meu furacão, do Oeste. Carlos, hoje sinto muito, mas vai de Chape. Rapaz, só pela audiência que você dá pra gente aqui, fique à vontade, a gente respeita demais a Chapecoense. Aliás, eu respeito todos os adversários, e principalmente a Chapecoense. A gente tem um carinho grande por vocês aí. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado por estar com a gente aqui. Osmar Dangar, Kaique França, cuidado. O Paulo Baia também é goleiro. Pode ser usado como fisioterapeuta, massagista. Paulo Baia que fez 8 jogos pelo Primavera na Série A2 desse ano. Né? No jogo contra a Ponte ele não estava em campo. Foram 3 gols e 2 assistências. Por exemplo, o Luan, que a Ponte contratou também é meio campo, segundo volante e joga também de armador. Né? Também era do time do Primavera. O Luan tem mais jogos, né? O Luan jogou 12 partidas com a camisa do Primavera e tem um gol e nenhuma assistência. Ele tem assistência pré-gol, mas a assistência pré-gol o pessoal ainda não anota, né? Por exemplo, no jogo da Ponte Preta contra o Primavera, o passe que originou o pênalti foi dado por ele. Ele estava de camisa 10 naquele dia. Eu revi o jogo inteirinho porque eu queria ver como é que o cara jogava, entendeu? Você não lembra, né? Você não vai lembrar, né? Então, como é que você tem que estudar, né? E aí revi o jogo inteiro. Não jogou mal, não. Um jogador que recompõe e que tem bom passe. Aquele dia deu trabalho pro time da Ponte. Ele que deu o passe, né? O torcedor vai lembrar agora do lance. O Thiago Lopes, ele coloca o braço esquerdo no centroavante do Primavera e foi pênalti, né? Até ficou uma discussão, não foi pênalti, ele coloca o braço nas costas do jogador, mas o passe é do Luan, né? Mas aí o nosso Osmar Dangá tá dando uma zoada aqui no Paulo Baia. O Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana, o ambiente não está propício. Akira Miyamoto, boa tarde. Time FI Essência, vai Macaca. Único comentário antes do início, e porque os novos atacantes nem foram para ficar no banco. O Wendel Coral falou isso também aqui no particular para mim. Falou, Corsato, nenhum dos reforços. Eu falei pro Claudinei Corsi no meio campo FI. São apostas, tá? São apostas. Eu não vou falar aqui que o Paulo Baia, por exemplo, é melhor que o Guipira. O que você pensa, o Frank? Carlos, eu reputo alguns que chegaram aí podem nos surpreender. Paulo Baia, para mim, minha opinião pessoal, é um. Mas também acho, tô com você, eu não vou criticar o treinador. O pessoal acabou de chegar. E assim, se fosse numa outra situação, Carlos, vindo de um nível diferente, eu até concordo em pegar seja banco e tal, mas da forma como cada um chegou, a gente não sabe condicionamento físico. A Ponte não tá jogando um futebol redondinho. Eu acho que você mais atrapalha do que você ajuda. Então o momento é de aliviar e deixar a coisa fluir normalmente. Legal, Frank. O Wilson Correia, escalação da Ponte, ele coloca interrogação. É o que temos. Osmar Dangar, a escalação foi a melhor desde que o Felipe assumiu e o Aparecido Alves está com a gente. Boa tarde, equipe, indo pro mercado acompanhando pelo celular. Vai começar o jogo. A Chape toda de verde. Ponte toda de branco. E para narrar 90 minutos de muita emoção nos canais Futebol Interior e também na Essência FM, a frequência da vida em 102,5, 98,5. Eu apresento. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Oi, salve, nação Ponte Pretana, grande abraço, muito boa tarde, sábado 29 de abril de 2023, modulando graves, médios e agudos. Boa. Ouvi essa hoje e falei, vou falar na transmissão. Mas essa é antiga, Tem que falar no começo, senão eu esqueço, entendeu? Mas essa é antiga, hein? Nosso Felipe Marques, como é que o André chama ele? Samurai? O nosso MacGyver Samurai. Ele é o. Como é que chama? Ele é o Paulo Baia do futebol interior, então. É, o Paulo Baia, faz tudo. Isso. Joga em todas. Daqui a pouco ele vai vir narrar o jogo aqui, hein? Aí eu vou lá pra mesa de som. Shazam, o nosso Shazam. Não vai dar certo. Ele é Shazam também, não vai ficar boa na transmissão. Porque ele narrando tudo bem. Pode Agora ser eu até lá que na saiba. mesa de som. Na mesa de som, eu duvido que você faça a mesma coisa que ele faz ali.
Muito bem, vai começar o jogo. Eu tava estudando sobre o Pablo Siles, ele é uruguaio, tá, gente? No futebol brasileiro estava no Vitória, foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2022, aí foi emprestado pro Cruzeiro, tá? Disputou a Série B o ano passado pelo Cruzeiro, não foi muito aproveitado, e agora de novo emprestado pelo Atlético Paranaense para a equipe da Chapecoense. Ele foi comprado do Vitória pelo Atlético Paranaense pela bagatela de 3,5 milhões de reais. Tem 25 anos, uruguaio. Posse de bola da Ponte Preta. A Ponte vai jogar à esquerda do seu aparelho. O time da Chapecoense defendendo o gol que fica à direita. A Ponte, consequentemente, ataca para a direita. O Gé vai dar o primeiro tapa na bola. Boa presença do público na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Vamos, Macaca! Quem sabe em busca da primeira vitória. Para você aqui nos canais Futebol Interior, conosco também a Essência FM, a frequência da vida. Para Campinas e região 102.5, para o Circuito das Águas FM 98.5. Tem que esperar dar o horário certinho, agora sim, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Comecinho de jogo, Série B, terceira rodada. Vamos, Ponte, vamos, Macaca. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Fábio Sanches, capitão da Ponte, voltando à equipe hoje. Tocou a bola pro Edson. Edson deu na direita para Luiz Felipe, soltou a bola para Amaral. Pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro time da Chape. Vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente para ele. Ribamar. Frank Francisco vai pegar no microfone que eu vou perguntar, Frank. Vem o time da Chape, Nazário chega, bate na bola ali o jogador da Macaca, o Fábio Sanches, mas ela não bateu no atacante da Chape, então é lateral. Posse de bola, lado esquerdo pra Chape. Saudades de Ribamar? Nenhuma. Richard? Nenhuma. Lateral, posse de bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte, tira. Na sequência vem, bate de cabeça o Bruno V. Aí a bola se perde, vai embora. Tiro de meta para o time da Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem o time da Chapecoense, bola enfiada no comando, tentou um tapa na bola pro Ribamar, ali o Bruno Nazário chega, a zaga da Ponte tira, sai jogando, bola enfiada pro Edson, soltou na frente, era pro Elvis, chega no meio do caminho, despacha Rodrigo, mete o pé na bola, tira dali, ela caiu no comando pro Ribamar, sofreu a falta, Fábio Sanches, capitão da Ponte, saiu na cola dele, primeira falta do jogo, falta pro time verde de Santa Catarina, André Luiz. É a primeira do jogo, chegou por ali. O Fábio Sanches acabou derrubando o Ribamar, já cobrado, continua 0-0 Arena Condá. Informação para a Construtora Patriani. Time da Chape vem tocando bola aqui no campo de defesa, a bola com o capitão Vitor Ramos. Experientes os dois capitães hoje, hein? Vitor Ramos, Chapecoense, estava envolvido aí num pequeno problema, né? O Vitor Ramos, mas parece que está tudo resolvido. Na Série B do ano passado, e o Fábio Sanches voltando com a titularidade e com a faixa de capitão. Corsato. O zagueiro da Ponte Preta no jogo de hoje. Vai pra bola ali, lateral, o Felipe Albuquerque, ex-ponte, já o Carlos fala, Nazário pro Felipe, pra Nazário, lado direito, fez a finta pra lá, pra cá, jogou pro Dudu Vieira, cruzou na boca do gol, bate! Na zaga da Ponte, no Arthur vai embora, escanteio primeiro do jogo. Vem a Chape aí, hein, ô André. E no cruzamento do Dudu Vieira, a bola acabou batendo no Fábio Sanches, foi embora. Linha de fundo, escanteio para a Chape, 0-0 Arena Condá. Tá mais bombadão o Richard agora, hein, do que da época da Ponte. Tá mais forte o Richard. Vai pra bola, lado direito. Estão analisando o lance, é isso? Ah, não, é que tem uma muvuca lá dentro da grande área, né? Um monte de jogador de verde junto com um monte de jogador de branco. Não vou falar, gente. Eu tô atento. Uma DR. Eu tô atento, eu tô ligado, eu tô sabendo. E a treta continua lá, ó. Um tá perguntando pro outro onde fica o shopping lá em Chapecó. Então... É o Vitor Ramos, né? Pra variar um pouco. Tem um trenzinho lá pra entrar dentro da grande área, hein? Só tem 2 marcando 3, hein? Vai pra bola, Richard. Autorizado, chuveirou na boca do gol. Bateu na zaga, voltou, chega. A zaga da Ponte tira com o Arthur. Ela caiu com o Pablo Diego. Foi falta, hein? Chegou fazendo a falta do Dudu Vieira, tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta, campo de defesa. Carlos, você tinha chamado, meu querido? Então fala, Corsato. Só pra tirar a dúvida aí, Bruno Vinícius Simão Elesbão. Ele é o camisa número 22 da Chapecoense, nasceu no dia 16 de dezembro de 2022, tem 1,85 m de altura. Será que é parente do nosso Thiago Elesbão, aqui de Campinas? Vai saber, né? Que também é Ponte Pretano, viu?
Thiago Elesbão é Ponte Pretano, tá sempre acompanhando a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Nossa transmissão não tem segredo pro ouvinte, pro internauta, né? Então eu vou perguntar no ar, Carlos, você fica no Rumble? Você fica no Facebook? YouTube, eu tô no YouTube. Facebook é do narrador. Ah, do narrador? Isso. Ah, essa é a regra? Eu tô no YouTube e tô no WhatsApp. Tá, então eu vou fazer o seguinte, vou pro Face, então. Vou pro Face. YouTube, pra participar, Carlos? YouTube, Futebol Interior. Futebol Interior. Isso. Rumble? Também, Futebol Interior. Facebook? Facebook, Futebol Interior. Boa. Vem o time da Chape, bola pra dentro da grande área, sobe o goleiro da Ponte. Com o uniforme todo vermelho lá, mais puxado pro vinho. Kaique saiu do gol, fez a defesa, André. E no cruzamento do Felipe, a bola avisava o Ribamar. Kaique França antecipou, já repouso, continua 0x0 Arena Condá. Informação para Iga, atacado. Lateral pra Ponte, campo de defesa, lado direito, vai pra bola por ali, o jogador que é o Luiz Felipe. Soltou a bola na frente pro Gé e o Gé tá lá. O Gé tá nervosinho, né, cara? O Gé tá nervosinho, ele deu uma mudada do Campeonato Paulista na Série 2, na metade da Série 2 do Campeonato Paulista, começou a ficar nervoso, reclama com os companheiros, reclama com a arbitragem, reclama com o adversário. Calma, Gé, meu querido. Calma, Gé. Toca eletrônico do Felipe Marques, marcando 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0 Chape, 0 Ponte, terceira rodada, hein? Campeonato Brasileiro Série B, por enquanto estamos zerados no campeonato. A Chape tem 3 pontos, a Ponte precisa da recuperação. Detalhe que a Ponte pegou 2 times nas 2 primeiras rodadas que estão 100% no campeonato, né? O Carlos, ele já tinha percebido isso, já falou aqui pra mim, falou, Marcelo, ó, confere, Criciúma e Vitória. Foram adversários da Ponte. Você pegou essa informação na informação que eu dei no começo do campeonato, no começo da jornada, dizendo que os times estão os 3 primeiros colocados com 100% de aproveitamento. Sim, mas a Só Ponte falta o Guarani, desses aí que estão com 100% de aproveitamento, Ponte o Guarani enfrentar. que a Ponte enfrenta na 7ª rodada. Na 7ª rodada, é isso. Então a Ponte já, em 2 rodadas, a Ponte enfrentou 2 times que têm 100% no campeonato em 3 jogos. Exato. Posse de bola pro time da Ponte, Felipe Amaral roubou, tocou a bola pro Gé, dominou, pode até bater pro gol, Gé, bate pro gol, Gé, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Ele ouviu o âncora e o narrador, que por incrível que pareça, são corsatos, né? E bateu pro gol, a bola foi embora. É que a bola fez a curva saindo do gol, né, André? E o detalhe que ele veio trazendo o Gé e de perna direita mandou um bambu, a bola passou à esquerda, assustando o goleiro Ayrton, foi embora, tiro de meta para a Chape, 0x0 Arena Condá, informação para Store Colchões. Eu tô tentando entrar no Facebook aqui, mas o Facebook tá querendo que eu analise as condições. Eita fase, hein? Que fase! Mais uma falta, o jogo tá parado, falta pra Chape. O Pablo Cili está lá reclamando com o árbitro da partida. Foi falta em cima do Nazário. Foi o Arthur que chegou ali, hein, o André? O Arthur chegou pegando o Nazário, linha divisória de meio campo, o árbitro foi lá, conversou com ele, não saiu o cartão. Lance favorável a Chapecoense, continua 0x0 Arena Condá. O telefone do Nazário tá ocupado, tomou uma no ouvido, mas tá tudo bem com ele, nada de cartão. Forçado. Oi. Rapidinho aqui, abraçando a Vivi Vicente, o Lucas de Souza tá falando que esse negócio aí de modulando graves e agudos é dele, viu? Ele quer royalties. Tem não pra pagar. Grande Lucas, o Carlos Lemos Matozinho, a Neuci Lucato, olá amigos Ponte Pretanos, vai ser 1x0 pra Macaquinha e a Viviane Cristina, boa tarde amigos, excelente transmissão. Pessoal aqui no chat do YouTube, Futebol Interior, dá like lá no YouTube, do Facebook daqui a pouco o Marcelo fala. Já rolou uma treta ali de novo do Pablo Cílis com o Gé, a disputa tá grande ali. Vem Felipe, campo de ataque, chegou o Pablo, tirou a bola, voltou, sobrou pro time da Chape. Bola com o jogador que é o Bruno Vinícius. Solta a bola pela direita para Vitor Ramos, vem pro campo de ataque para Felipe Albuquerque. Ex-Ponte, jogou, vem cruzamento na boca, o gol bate na zaga, cai no meio, sobe Felipe Amaral. Opa! Pablo Cílis, foi forte, hein, Pablo? Chegou acertando o jogador da Ponte ali. Sei não, hein? Tô achando que vai pintar um cartãozinho ali. O árbitro foi conferir. Vai pintar cartão, né, André? Vai sim. A primeira amarelo do jogo para o camisa número 25 da Chapecoense. Pablo Cílis, amarelado. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Tem gol. É o uruguaio Pablo Cílis, o primeiro cartão do jogo. Vai, Carlos. Bola rolando para Fortaleza e Fluminense. Esse jogo começou às 3h30 da tarde. O Fortaleza vai vencendo por 2x0. O segundo gol foi marcado. Que saudade.
Foi marcado por Moisés. Moisés foi para a rede. Fortaleza 2, Fluminense 0. Também às 3h30 a bola já tá rolando. Curitiba vence o São Paulo pelo placar de 1-0. O Bruno Gomes fez o gol do Curitiba a 12 minutos do primeiro tempo. Corsato. Cara, eu vou falar um negócio pra você, hein? O braço do Pablo Siles... tem VAR tudo, né? E eu tô com a camisa da Ponte aqui, mas pelo amor de Deus, ele subiu com o braço lá em cima, cara. Você não sobe numa jogada assim, sobe, Frank? Não, de jeito nenhum. A intenção... Olha, quando eu falo, às vezes o pessoal fala que eu falo demais. Pra mim, isso é a intenção de machucar o companheiro. Isso é irresponsabilidade. É jogada pra cartão vermelho e não amarelo. E tem o VAR e revisaram o lance lá, entenderam que não. Mas ele tava bravo porque eu até cheguei a comentar aqui, fora do lance, ele e o Gé estavam discutindo os dois, né? Aqui no campo de ataque da Ponte. Aí ele foi pro campo de ataque da Chape e fez aquilo. E o Gé roubou dele. Aqui no campo de ataque passou o primeiro, passou o segundo. Pau nele, falta. Tá fim de jogo, Gé. Tá fim de jogo, Gé. Roubou do Pablo Siles. Fez a finta, chegou, fez a falta, jogador da Chape. Tá parado o jogo. Tá e de novo o Pablo Siles. Foi ele que fez a falta, hein? Ele e o Gerson estão se estranhando desde o começo do jogo. E de novo o Pablo Siles por trás pegou o Gé. Merecia o segundo amarelo e com isso a expulsão. É lance frontal à meta do goleiro Ayrton da Chapecoense. Continua 0-0 Arena Condá. Informação para Ovos Satoshi. Eu achei que essa falta foi sem querer. Foi falta, mas ele não teve a intenção de fazer falta, né? Mas... foi falta. Não, que foi falta foi, mas achei que essa aí não era pra cartão. Essa não era pra cartão, não. Porque ele não quis fazer a falta. Ele fez a falta, mas não teve a intenção. Eu vou lá pra arrebentar o cara no meio. É porque ele tava no meio ali do jogador. Quando o Gé voltou, ele tava na frente e aí pegou no pé dele. Foi sem querer, querendo. 4 jogadores na barreira, um agachado, um na verdade deitado, é o Felipe. Felipe Albuquerque, Ponte tá lá no chão. Matheus Jesus, olha, a falta é frontal, hein? Pega com a canhota. O Elvis pega com a perna direita. O Elvis colocou a bola, tirou a bola, colocou a bola, tirou a bola. O árbitro tá conversando com o Bruno Nazário. Você não pode ficar aí, né, Bruno? Senão não precisava do árbitro colocar a marca lá na barreira. Ele tem que afastar um pouquinho, não afastou. E os caras estão andando. A barreira já andou pelo menos ali uns 2 passos. E dá pra ver pelo cara que tá lá embaixo, né? Ninguém avisa ele, O cara tá lá embaixo e o cara tá ficando e a barreira tá andando, pô. Roda, Felipe, roda. Aqui na Ponte não foi mal o Felipe não, hein? O Felipe tem um cabelo parecido com o seu, Marcelo. Não era titular, mas sempre que jogava, mostrava serviço. Autorizado, 11 minutos. Elvis pra bola, bateu direto na cabeça de um jogador ali da barreira, o Cristiano. A bola voltou, sobrou pra Ponte, Luiz Felipe. Solta a bola um pouco mais atrás, é pro Fábio, capitão da Ponte. Chegou o Nazário na pressão, demorou pra bater na bola, hein, Fábio Sanches. Aí o Nazário bateu, fez a pressão, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pra Ponte, campo de ataque. Lado esquerdo, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa... Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E agora um lance ali, pra mim foi falta em cima do Gé, o árbitro não deu, hein? Foi falta, o árbitro não deu, mandou seguir o lance. Continua 0-0 em Chapecó. 12 minutos passados deste primeiro tempo, bola enfiada no comando pro Lucas. Tá assim na camisa dele, a gente conhece como Ribamar, né? Na Ponte atuou como Ribamar, na maioria dos clubes, mas na camisa dele tá Lucas R. Meu amigo Frank Francisco de carona com o Frank, 12 minutos passados do primeiro tempo. Fala do jogo, segue 0-0. Marcelão, a Ponte, diferente das 2 primeiras partidas, hoje ela tá melhor postada em campo, a distribuição tática dos jogadores, né? O posicionamento tá bem melhor. E as 2 chegadas aqui do jogo que deram emoção foi um chute da Ponte de fora da área e essa chegada do Gé. A Ponte tá bem, Marcelo, um pouquinho superior à Chape e a Chape não consegue se organizar para agredir a Ponte, né? É um time que bate muito, né? É o reflexo do Argel Fux, que é um treinador que chegava pra valer quando jogava, hein? Zagueiro vigoroso. Filipinho dominou pro time da Ponte, soltou aqui na direita pro Matheus. O Matheus Jesus perdeu, a bola voltou pra Chape. Bola enfiada na frente, era aqui pro Richard, impedido. O Arthur tava na jogada, mas o Richard estava impedido, apontou ali o auxiliar número 2, o maranhense Antônio Adriano de Oliveira. Aqui no Facebook Futebol Interior, manda abraço pro Roberto Santos. Boa tarde a todos, jogo difícil, mas sempre acreditando na macaca. Boa, Roberto. Joel da Silva, boa jornada, valeu, Joel. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
13 minutos e 40 passados, primeiro tempo de jogo, 13h40, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, terceira rodada. Arena Condá e Chapecó, o placar tá assim, 0 Ponte, 0 Chapecoense, Corsato. Série A, Campeonato Brasileiro, Fortaleza 2, Fluminense 0, 38 minutos do primeiro tempo. 39 do primeiro tempo em Curitiba, no Couto Pereira. O Curitiba vence o São Paulo pelo placar de 1-0. Hoje, 9 da noite, com cobertura total aqui dos canais de futebol interior, tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná com a Esportes Malaguenha. Essência, a frequência da vida. Essência, Marcelo Corsato. Sou Joe, com você aqui na Essência FM 102.5 e também 98.5. Conosco, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook e também no Rumble Futebol Interior. Curta a nossa transmissão, compartilhe a jornada. Agora uma falta em cima do Bruno Nazário, que pediu ali cartão pro jogador da Ponte, Luiz Felipe, mas o árbitro falou: qual é a tua, Bruno Nazário? É isso, né, André? É isso, só que antes teve lá na frente, no ataque do lado direito da Ponte, uma falta no Gé, fizeram um sanduíche do Gé ali e o árbitro mandou seguir, não deu nada. E agora o Felipe Amaral quase fez uma besteira e o Filipinho consertou. Só que aí na sequência chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Falta pro time da Chapecoense. Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Agora o Richard tinha a bola dominada, o Pablo Diego chegou, roubou dele, tá parado o jogo, falta, você pediu a palavra, Carlos, fala. Pedi pro pessoal aqui mandar like no nosso YouTube, nós estamos com 70 pessoas lá no YouTube do Futebol Interior. Curta. E poucos likes, só Mete 4 joia. likes, coloca lá um joinha, porque o like ajuda a levar a nossa transmissão mais à frente. Pode compartilhar também, né? Edivaldo Pigarit, que está em Novo Horizonte, ouvindo a gente, ele brinca aqui, fala, a Ponte não fez proposta pro Ceni ainda? Não dá, né? Valeu, Edivaldo. Silvana Sandoval, boa tarde, amigos. Estamos na área. Valeu, Maria Luísa volta. Ô, Maria Luísa, beijo. Pra cima deles, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Corsato, é a Dalva, ouvindo você. O Neuri Menezes também tá com a gente, ô Neuri. Não vamos dar moral pra essa gentalha, não, tá bom, Neuri? Um abraço, meu querido. Gentalha. Vem o time da Chape, cruzamento da boca do gol, passa por todo mundo. Vai sobrar aqui do lado esquerdo, Pablo Siles. É volante, mas tá sempre no ataque. A bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E agora a bola estava aqui no campo de ataque, o Richard estava na jogada, o Arthur deu um trançapé nele, a bola voltou, sobrou aqui no campo de defesa para o time da Chape. Vai trabalhando bola por ali, o Vitor Ramos deu para o Rodrigo. Rodrigo solta a bola para Cristiano. Cristiano sai da ponta, vem para o meio, deu para o capitão do time, que é o Vitor Ramos. Vitor Ramos na quarta zaga, soltou a bola para o Rodrigo, 32. Rodrigo solta a bola pela direita para Felipe. Passa a metade do gramado, pelo lado direito vem para o campo de ataque. Chega, trava ali a marcação, é do Filipinho. Ele solta a bola para Bruno Nazário, bom jogador, trabalhando com a perna esquerda. Jogou bola na frente para o Dudu, pau nele, falta. Pablo Diego chegou, fez a falta em cima do Felipe. E vai pintar cartão para o jogador da Ponte, hein, André? É o segundo da partida, primeiro para jogadores da Macaca, Pablo Diego. Camisa número 11, amarelado. Informação para Pizzeria Papagaios. O Sérgio Pasquini está aqui no Facebook, está cornetando o Felipe Moreira, treinador da Ponte. É aquilo, né? Foi o que eu falei no comecinho. Eu entendo que a Ponte poderia contratar um treinador, sim, tem no mercado, né? Mas a presidência entende, né? Quem manda na Ponte Preta, que o Felipe Moreira é capaz para ficar no cargo. Então, e é o nosso treinador, gente. Não é treinador interino, é treinador da Ponte mesmo. O Felipe Moreira, a gente já está falando aqui, isso já há algum tempo, né? Informação. Vai. E a Ponte ainda não pode contratar, porque ela não colocou no bid o Hélio dos Anjos a rescisão do Hélio. Então a Ponte ainda não pode colocar um treinador ainda, porque não rescindiu com o treinador anterior, tá? Falta pra Chape, tá bem cheio o campo, tem bastante gente aí na Arena Condá. Falta pra Chape, o Felipe tá lá, o Nazário também. É o Nazário, direto pro gol, subiu a zaga da Ponte, mete a cabeça na bola, tira dali. Ribamar, ele dá trabalho, cara. Fábio Sanches subiu, meteu pela última linha, André. Último toque do Fábio Sanches, bola pela linha de fundo, escanteio, lado direito para a Chape.
Felipe, vem para a cobrança. Todo mundo dentro da grande área, Richard agora. Felipe deixou pro Richard, vai pra bola, mas o árbitro tá pedindo pra esperar ali, o Bandeira também, o auxiliar número 2, o Antônio Adriano de Oliveira. Vamos ver o que tá pegando ali, parece que é fora da área o BO, e ele... Não, o árbitro tá conversando ali, dentro da grande área com o pessoal lá. Autorizado agora o Richard, vai pra bola, perna direita, chuveirou, meu Deus do céu, Richard do céu. Olha, deu a bola aqui pra Ponte. Vem, Gé, vai puxar o contragolpe. Vitor Ramos, falta. Tem gol. E o Vitor Ramos não ia tomar o cartão, mas ele vai dar um murro no chão, André. Foi inexperiente agora, hein? Com toda a experiência do Vitor Ramos. Ele não ia tomar o cartão, mas o árbitro viu ele esmurrando o gramado e com isso foi amarelado. É o terceiro na partida. Segundo para jogadores da Chapecoense. Informação para Café Canecão. Se o Vitor Ramos não faz a falta, o Gé ia parar lá na grande área, velho. Aqui no campo de defesa, lá na grande área. Bola na rede, placar ao vivo informa. Alan Carvalho diminui para o Fluminense em Fortaleza, no Ceará. Agora Fortaleza 2, Thiago Galhardo e Moisés. Fluminense 1, Alan Carvalho. O Fluminense tá perdendo? Não é um time imbatível, tá perdendo o Fortaleza. Ó, e agora o Elvis fez uma falta aqui no campo de ataque, falta, posse de bola pro time da Chapecoense, que vem trabalhando com o Felipe Albuquerque, tocou a bola pro Bruno Nazário. O Bruno Nazário reclama demais, né? Não foi falta não, segue o jogo. Felipe recuou meio que na fogueira. E pro Fábio Sanches, o Bruno Nazário tava reclamando, não viu a bola. Sorte nossa ficou pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 20 minutos e 40 passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, terceira rodada, Arena Condá, o placar tá assim, ó, placar FI, Essência FM, 0 Chape, 0 Ponte, Corsato. Terceira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Criciúma 1, Avaí 0, ontem, Vitória 2, Londrina 0, Guarani 1, Ituano 0, a bola rola pra Botafogo e CRB, primeiro tempo 20 minutos, tá 0-0, Sampaio Correia, segundo tempo, perde pro Mirassol em casa, pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Aqui vem Chape, campo de ataque, cruzamento na boca do gol, desvio, pega Kaique. O Edson foi cortar, espanou o taco, rapaz. Jogou pra trás, Kaique voou, fez a ponte e pegou. Quase o primeiro da Chape, hein, André? Você viu, né? E por muito pouco não saiu o primeiro gol do jogo. No cruzamento pelo lado esquerdo, o Edson acabou pegando errado na bola e quase que tira o goleiro no cruzamento aí do Cristiano. Quase tira o Kaique França, que teve que se esticar todo para fazer a defesa. Continua 0-0, Arena Condá. Informação para bebidas, Poti. E agora vai ter que parar o jogo hábito ali, porque tem um jogador da Ponte caído no campo de ataque, é o Pablo Diego. Sentindo ali a perna esquerda, a canela da perna esquerda, o jogo tô parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Forçado. O Bruno Vinícius, ele deu um carrinho aqui no campo de ataque, mas pegou a bola só, né? Aí acabou acertando na sequência o Pablo Diego, faz parte do jogo. O jogo tá parado, mas vai ser bola ao chão pro time da Chape. Fala, André, primeiro você. Aquilo que você disse, realmente acabou pegando na bola primeiro, mas acertou o jogador, o árbitro paralisou o jogo, vai lá, conversa com o jogador da Chapecoense, continua 0-0 Arena Condá. Vai, Corsato. O árbitro Léo Simão de Holanda, ele é cearense, tem 33 anos, é autônomo, e o Edivaldo Pigari aqui no YouTube, ele já apitou o Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. Segundo ele, no jogo Vila Nova e Novo Horizontino, esse árbitro deu 15 cartões, 13 amarelos e 2 vermelhos. Já deu 3, com metade da metade do jogo.
O primeiro tempo desse jogo eu assisti. Ih, o Matheus Jesus agora meteu a caneta no Pablo Siles. Rapaz, jogada bonita, bola pra Elvis, dominou, soltou. Toca a bola aqui pro Filipinho. Filipinho, não sei se ele é destro, se ele é canhoto, ele trabalha com as duas pernas. Canhoto. O Filipinho dominou, soltou a bola pro Felipe Amaral. É o Amaralzinho. Pro Elvis, tocou. Pro Pablo Diego, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Não tá mais comigo, tá com você. Jogada legal da Ponte. Quase a macaca lá, hein, André? E na linda jogada, triangulação, para sobrou do lado direito para Pablo Diego, que chutou forte de perna direita, a bola por sobre a meta do goleiro Ayrton, foi embora. Tiro de meta para Chapecoense, a presença do torcedor Ponte Pretano na Arena Condá. Torcida jovem, amor maior e também o pessoal da torcida jovem do bairro do São Bernardo presentes na Arena Condá. Tem gol. E tem mais um jogador da Ponte caído ali. Os caras estão um pouquinho acima do tom. É o Matheus Jesus que tá caído. É ele que tá caído ali no campo de ataque, mas segue o jogo. O árbitro não parou, não. Bola aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. Agora ele vai parar. Pablo Siles jogou essa bola lá na frente. Matheus Jesus tá com a mão no rosto. Tá parado o jogo. Carlos Corsato. Tem gol na Série B do Campeonato Brasileiro. 23 minutos do primeiro tempo. O Botafogo abre o placar em Ribeirão Preto. Francisco Wellington vai pra rede. Botafogo 1, CRB 0. Próximo adversário da Ponte, Frank Francisco, 24 minutos e 40 passados do primeiro tempo, segue 0-0. Qual é do jogo, Frank? Do jogo é o seguinte, Marcelo, a Ponte está muito bem posicionada, não dá oportunidade para a Chape, a não ser nessa bola que o Edson foi cortar e infelizmente pegou na canela dele, né? Acidente de trabalho. Agora tem um detalhe que a gente está vendo no jogo aqui e que eu sempre falo no futebol brasileiro que me estressa. Eu não sei para que a presença do VAR. Se o árbitro em campo tem dificuldade de ver com os olhos, eu não sei se ele precisar, a gente dá um óculos pra ele, gente. Os caras estão batendo bonito. O Matheus Jesus agora, numa jogada de marcação, tomou um tapão nas ventas, vamos colocar assim. E o cara não dá a falta. Ele só parou o jogo porque o jogador da Ponte estava no chão. E o time da Chape bate e ainda reclama com o juiz, que é cartão pro cara que levou o tapa. É brincadeira. Estilo Argel Fux, né, Frank? Acima da cintura, tudo é perna. Nesse lance aí eu acho que era pra cartão amarelo, né? O VAR não pode se intrometer, né? Mas o árbitro nem cartão não deu. Deixou realmente a mão ali o jogador da Chape. Mas o árbitro não deu e aí depois foi jogar a bola ao chão. O Pablo Siles não deixou ela cair, ele teve que voltar de novo, porque tinha que pingar no gramado. Pra ele colocar a bola em jogo, ele não deixou pingar, o árbitro voltou de novo, agora a bola já tá em jogo e é lateral, posse de bola, lado direito, campo ofensivo, favorece o time da Chape, o time verde da Chape de Santa Catarina, bola pro Felipe, soltou a bola aqui no campo ofensivo, Richard, pau nele, Filipinho, hein, levantou, é o Dudu que tá lá, o Dudu Vieira. Tá parado o jogo, falta, campo de ataque, favorece a Chape, André. É a falta do Filipinho em cima do Dudu Vieira, camisa número 70 da equipe da Chapecoense. Lance favorável ao Índio Condá. Continua 0-0, Arena Condá. Informação para Prone Alimentos. A experiência às vezes ajuda muito. Agora faltou experiência pro Filipinho, né? Ele foi com o pé alto e aí acabou fazendo a falta, né? Ele poderia só ter parado na frente do jogador ali, que ia ser difícil para ele dominar, que a bola veio na cobrança do lateral. Aí conseguiu uma falta, né? E o Dudu Vieira continua reclamando. Richard tá na bola. Bruno Nazário também. Barreira da Ponte com 2 jogadores. É o Nazário, perna esquerda. Jogou na boca do gol, levantou. Kaique França. Sai do gol, fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Ponte tinha posse de bola aqui no campo de ataque, teve que recuar o Arthur, tocou pro Fábio aqui no campo de defesa, solta a bola pela direita para Luiz Felipe, sai da ponta, vem pro meio, o Felipe Amaral tá pedindo, ele toca a bola na ponta para Matheus Jesus, recua, toca a bola para Edson, deixa pro Fábio, vai tocando bola no campo de defesa o time da Ponte, bola recuada pro goleiro Kaique, sai ali da grande área com a perna esquerda, ele toca do lado direito, bola pro Edson na cavadinha, joga a bola aqui no campo ofensivo, colocou no peito do Jé, pediu falta, Vitor Ramos, caiu no gramado, Vitor olha para ele, caiu pertinho do Argel, lateral, posse de bola pro time da Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Saiu jogando errado o time da Chapecoense, Matheus Jesus cortou da ponta pro meio, perna esquerda bateu no cantinho. Pega o goleiro, manda para escanteio. Espalma Ayrton. Bobeou a zaga da Chape.
Deu de presente pro Matheus Jesus, que bateu pro gol. O goleirão foi bem, escanteio pra Ponte, André. E numa linda jogada de Matheus Jesus, ele tomou a carteira ali do jogador da Chapecoense, se adiantou, viu o posicionamento do Ayrton, chutou forte, de perna esquerda. O goleiro com a ponta do dedo no canto baixo direito tirou para escanteio, lado esquerdo, escanteio Macaca. 10, Elvis na bola. Quem sabe o primeiro já era do jogo. Pra Ponte, vai pra bola Elvis, autorizado, chuveirou a meia altura na boca do gol. Pablo meteu a cabeça, tirou, voltou, sobrou, entrada da grande área. Felipe briga, chega a zaga, tira, a bola volta, sobra, chega, mete a cabeça na bola, Bruno Vinícius. Tira dali e agora deu pro Richard. Vai pra correria no carrinho, na boa. Filipinho, tô falando, a Ponte precisa de um volante, cara. A Ponte precisa de um jogador que só marque, que marque mais do que os que a gente tem. E o Filipinho, no momento, é o que há, hein, Francisco? No elenco, tem que ser titular, é Filipinho mais 10. Sim, Marcelo, e caracteristicamente, Filipinho não é um volante pegador, tá? Ele era um meio armador que foram recuando para chegar na posição de segundo volante hoje. Mas, até aqui, a partida dele é muito expressiva, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. O time da Chapecoense, como nós também, eles erram passes demais, hein? Como erra passe esse time da Chape aí. Posse de bola pra Ponte. Ih, deu na fogueira pro Filipinho. Rapaz, tinha dois jogadores ali, ele conseguiu se virar, tirou a bola, mas sobrou pro time da Chapecoense. Vem pra bola o 32, que é o Rodrigo. O Elvis tá na marcação, mas de longe. Ele recua, toca a bola pra Bruno Vinícius. Bruno Vinícius domina, solta a bola um pouco mais atrás pro capitão da equipe da Chape, que é o Vitor Ramos, aqui no campo de defesa. O Gé vai pra cima dele, ele vira o jogo, toca lá na direita. É pro Rodrigo, vem pro campo de ataque o zagueirão. Acredita, solta a bola pro Felipe Albuquerque. Ex-Ponte Preta dominou, parou, pensou, pé na direita, solta a bola. Atrás pro Rodrigo. Levantou a cabeça, vai jogar dentro da grande área pro Richard, sobe a zaga da Ponte. Mete a cabeça na bola, tira dali o Luiz Felipe. A bola voltou, sobrou na direita, campo de defesa para Matheus Jesus. Domina de trivela, solta a bola na frente pro Gé. Boa bola, foi pra bola e não foi, deixou pro Luiz Felipe. Jogou na frente pro Gé, saiu do gol, goleiro. Opa, pênalti. Pênalti. Penalidade máxima pra Ponte. No 1-2. No 1-2, o Argel diz que não. Todo o time da Chape diz que ele se jogou. É claro que tem o VAR, mas o pênalti tá marcado. E aí, André? O detalhe que no contra-ataque rápido, toque do Luiz Felipe para o Gé. O goleiro Ayrton saiu e acabou pegando o pé esquerdo do jogador da Ponte Preta, que foi ao solo dentro da área. Aí dentro da área é pênalti. Vamos aguardar o VAR, ele pegou o pé direito do Gé, não esquerdo, direito, e aí provavelmente, se o VAR analisar corretamente, é pênalti a favor da Macaca. Elvis já está com a bola. Esse lance, ele é fácil de visualizar se foi ou não pênalti, né? Eu tô com o André, entendo que foi pênalti também, porque o que o árbitro vai olhar? E o Gé toca na bola. O Gé toca na bola, o goleiro chega atrasado. O goleiro, ele corre o risco. Quando ele sai desse jeito, ele corre o risco, porque ele pode errar o tempo de bola, né? O Gé toca na bola e o goleiro toca no Gé. Eu fiz muito pênalti assim, viu, Marcelo? Pênalti. Estão ouvindo lá o VAR, né? Esse VAR, vou falar um negócio pra você, viu? O árbitro tava de frente pro lance, cara. E é o Elvis que vai pra bola, hein, André? Mas o VAR tá aí pra isso. É o Elvis. Camisa 10 se preparando para a cobrança. Mas, cara, uma vez você vê o lance, você vê que é pênalti. Não precisa demorar tanto assim pra decidir. Essa é a minha discussão com o VAR, eles demoram muito. Uma vez, você vê o lance uma vez, é pênalti. Agora, se você ficar vendo toda hora, você vai procurar piolho no cabelo, caspa no cabelo. Marcelo, e sem falar que essa jogada aqui, pra mim, o VAR não tem que entrar. Então, o juiz tá de louco, tá de frente não, mas com a jogada. Todo pênalti tem que ser conferido, né? Todo pênalti mas se é um juiz de pulso, ele já dá o pênalti e acabou, amigo. A verdade é essa. Elvis vai pra bola. Vamos, Elvis. Fez o gol que deu título pra Ponte na cobrança de pênalti contra o Novo Horizontino. Bateu no cantinho direito do goleiro. Vamos aguardar. Ayrton é o goleiro da Chape. Quem sabe o primeiro já era do jogo. Pra Ponte Preta. Sair na frente na Arena Condá. 32,50, quase 33. A idade de Cristo. Quase 33. Vai pra bola Elvis. Ele olha fixo pra bola. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Vai pra bola, perna direita, correu, bateu, pegou o goleiro, voltou, sobrou, batida pro gol! Pablo Diego! Gol! 1-0
é nosso! É da Ponte em Chapecó! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 33 minutos passados deste primeiro tempo, foi no canto direito. O Elvis, o goleiro, pegou, ela sobrou. Dentro da grande área, vinha Pablo Diego de frente para a bola. A perna esquerda mandou um balaço pro fundo da rede. O Elvis não fez, mas o Pablo Diego fez. Pablo Diego já era. Tá no fundo da rede. 1 pra Ponte, 0 pra Chapecoense. É, goleirão Ayrton, essa não deu pra você, amigão. Já era. Tá no fundo da rede. 1 pra Ponte, 0 pra Chape. O detalhe, a selfie do gol da Ponte aí. Que sufoco, hein, André? Que sufoco, mas a bola entrou e o VAR tá conferindo o lance de novo. E o detalhe que o Elvis telegrafou. Ele disse que aonde iria bater, bateu de perna direita no canto baixo direito, foi bem o Ayrton, fez a defesa parcial e na sobra o Pablo Diego entrou como um raio, de perna esquerda chutou. E pra variar, tudo pra ponta é difícil, a bola bateu ainda na perna direita do goleiro da equipe da Chape, foi morrer no canto baixo direito da meta de Ayrton. Aberto o placar na Arena Condá em Chapecó agora. Pablo Diego, camisa 11, Ponte 1, Chapecoense 0. E agora a Chapecoense veio pro campo de ataque, Nazários, falta. Felipe Amaral fez a falta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Roberto Santos está com a gente, o pessoal acompanhando. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Frank, mas o Elvis dá uma parada segurada de bater pênalti, viu, Elvis? Deixa para outro bater, cara. Deixa pro Matheus Jesus, pro Gé. Dá uma segurada um tempinho, depois você volta. Bate falta só, né, o Frank? Bate as faltas. O Marcelo e o próprio Elvis saiu muito bravo com ele mesmo. Tá balançando a cabeça até agora, um momento atrás aqui. Agora tava reparando. Ele tava se recriminando. Treinar um pouco mais. Tem fase que as coisas complicam. Falta pra eles, Felipe, vai pra bola, perna direita, direto pro gol, uma bomba! Sobrou dentro da grande área no rebote do goleiro, do Kaique. O Felipe já fez um gol de falta pela Ponte Preta. E ele bate bem de longe mesmo, um pombo sem asa. Bola sobrou pela direita, falta. Elvis estava na jogada com o Felipe. Tá parado o jogo, os dois jogadores estão caídos. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Rapaz, que pombo sem asa tá repetindo a TV aqui e deu ruim pro Elvis lá que tá caído no gramado, André. Ele tá sendo atendido pelo departamento médico da Ponte. Na verdade, deu ruim pro Elvis na disputa de bola ali com o Felipe Albuquerque. Lance paralisado, é falta favorecendo a Chapecoense e continua 1-0 a Macacabense em Chapecó. E como ele está sendo atendido fora das 4 linhas, o jogo vai seguir. Falta para Chape. Nazário para a bola, chuveirou na boca do gol. Mete a cabeça na bola, Arthur tira dali. Ela cai com o Gé, com o Pablo Diego, na verdade. Chegou a zaga, tirou, voltou. Pablo ganhou. Chega Felipe, mete o pé na bola, tira dali. Jogou na frente. Será que tá impedido o Ribamar? Não, é o Cristiano que tá lá. Dominou, vai para cima na marcação. Luiz Felipe chega, evita o escanteio. Versato. Cede lateral pro time da Chape, vai. Segundo gol da Ponte na competição, e pelas minhas marcações aqui, eu tô procurando, posso estar errado, porque é marcação da caneta, tá? O último gol do Pablo Diego com a camisa da Ponte foi Ponte Preta e Noroeste, 15ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, no dia 11/3/2023. E lá pra cá, um jejum do Pablo Diego. Vem Chape de novo, Bruno Vinícius tocou pro Felipe, chegou a zaga da Ponte, ele bateu pro gol, a bola voltou, sobrou, o árbitro marcou a falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Chape vem pro campo de Ridger ataque. Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Tem gol.
Vem pro campo de ataque, a Chape, bola pra dentro da grande área, sobe de cabeça antes do Richard, a zaga da Ponte com o Luiz Felipe. Mete a cabeça na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Chapecoense. Lateral pra Chape, o Carlos informa o gol já. Cristiano jogou dentro da grande área, sobe, a zaga da Ponte tira. Aí completa 2 vezes de cabeça, Pablo Diego e depois o Gé. A bola voltou, sobrou aqui na intermediária, círculo central do gramado. Pro Vitor Ramos, jogou dentro da grande área, caiu dentro da grande área pro Nazário, dominou, vai pra cima da marcação, cruzou na boca do gol, trava a zaga da Ponte. Chega, mete o pé na bola, o Edson tira dali, escanteio pra Chapecoense, vai rapidinho, Carlos. O Mirassol, Alisson, gol de Sampaio Correia. Alisson empata, agora Sampaio Correia 1, Mirassol 1, segundo tempo lá. Escanteio pra Chape, vai pra bola, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, Nazário, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, a bola se perde e vai embora. E o Arthur tava caído aqui, tinha uma treta com o Bruno Vinícius. Na verdade com o zagueiro, né, o Rodrigo, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta pro time da Ponte, o árbitro não marcou nada, só deu tiro de meta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 39 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo. Arena Condá em Chapecó, Série B, Campeonato Brasileiro, terceira rodada. A Ponte tá bonita, tá linda na frente. Gol de Pablo Diego, depois de pênalti do Elvis. O goleiro pegou, ele pegou o rebote, mandou pro fundo da rede. 1 pra Ponte, 0 pra Chape. Carlos. Empata o Mirassol, hein? Segundo gol do Mirassol, agora em Sampaio, contra o Sampaio Correia no Maranhão. Mirassol 2, Sampaio Correia 1, Série B, Campeonato Brasileiro. A bola rola também na Série A pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza 2, Fluminense 1, Coritiba 1, São Paulo 0, jogos no primeiro tempo. Olha a Ponte! Vem pro campo de ataque, roubou a bola, bola pro Gé, bateu pro gol pra pegar o goleiro. Vai, Felipe, solta a vinheta aí, Felipe. Essência, a frequência da vida. Essência. Você está na Essência. Marcelo Costa. Este sou eu, cada dia mais bonito. Passamos de 40, Frank Francisco 1-0 pra Ponte. E aí, Frank? Marcelo, o resultado até aqui premia a boa partida que a Ponte vinha fazendo até o momento do gol, marcando, não dando espaço, não permitindo a Chape criar. A Chape chegou numa jogada de cruzamento, em que o Edson deu uma esticada de perna para cortar, ela bate na canela, toma um efeito lá e o Kaique foi obrigado a fazer uma boa defesa. Pós o gol da Ponte, agora a Chapecoense está numa pressão, erguendo bola dentro da área, mas a Ponte está muito bem posicionada em campo. E agora nesse contra-ataque aí quase saiu o segundo. Tem que manter esse ritmo, essa pegada, e a partida hoje a Ponte está bem, Marcelo. Ponte tá bem, diz o comentarista. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Oxi, Filipinho tocou a bola pro Pablo Diego. Achei que foi falta, o árbitro não deu. E tava perto do lance, hein, André? Ah, foi falta, na cara dele, mandou seguir. O árbitro tá totalmente caseiro. Várias faltas da Chapecoense que não deu até agora. E quando é da Ponte, ele pega e dá falta sem haver a necessidade de se marcar a falta. Quer dizer, vai entender, né? E agora aqui no campo de ataque, e não foi ele que deu a falta, foi o Bandeira, o auxiliar número 2, o Antônio Adriano de Oliveira, mas a falta tá marcada em cima do Felipe Albuquerque, que tá jogando um bolão hoje, hein, André? Tá jogando um bolão o Albuquerque, e quem vem para a cobrança é o Bruno Nazário. O Bruno Nazário, camisa 88, continua 1-0, a Macaca vence em Chapecó. Perna esquerda, lado direito, ele respira lá, o Hortência levanta o braço direito, tá na bola também o Richard, deixa pro Richard, ô Bruno, deixa pro Richard, mas é ele que vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Matheus Jesus, mete o cabeção na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, lado direito favorece a equipe da Chapecoense. Nazário vai pra bola, não, deixou pro Felipe. Não quis bater rapidinho, não. Deixou pro Felipe, que dá toda a pinta que vai jogar dentro da grande área.
Não, ele refuga, pediu a movimentação dos companheiros, tocou pro Richard. Jogo de corpo, fez a finta, cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro. O Richard, ainda bem, nesse primeiro tempo, toda a bola que ele cruza, ele não olha pra dentro da grande área, ele cruza meio que sem ver pra onde vai, baixa, né? De cabeça baixa. Bom pra gente, bom pra Ponte, que ele não olha pra onde tá cruzando, ficou fácil pro Kaique. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tem gol. Nós somos Canais Futebol Interior também no FM 102,5, 98.5 na frequência da vida, na Essência FM. Bola na rede, placar ao vivo informa. Vamos lá, o Mirassol fez mais um, Gabriel novamente. Ele fez o segundo e o... Agora, Mirassol 3, Sampaio Correia 1, lembrando que o jogo é no Maranhão. Toca a bola a Chape aqui no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa... Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Que é nóis, rapaz, que é nóis. Vem Chape, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, desvio, sobe a zaga da Ponte, Edson. Agora quem cruzou foi o Rodrigo, rapaz, o zagueiro. Pra mim era escanteio, hein? Ele tá dando tiro de meta. Pra mim era escanteio. Ele tá dando tiro de meta, André. No cruzamento do Rodrigo, pra mim também me parece que o Edson toca na bola. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca, que vence em Chapecó. 1-0, informação para Ridier. E o árbitro vai lá falar com o Kaique. Bate rápido esse tiro de meta aí, que senão eu vou dar cartão pra você. Por enquanto, pelas nossas contas aqui, são 3 cartões só no jogo. Vamos aguardar aí pra ver se a gente perdeu algum, mas por enquanto só 3, né, André? Por enquanto só 3. Me parece ali no gol, me parece que o árbitro estava com o amarelo na mão, mas pelo que eu já chequei nas minhas fontes seguras, não houve nenhum amarelo no momento do gol da Ponte. Continua 3 cartões, 2 para jogadores da Chapecoense, 1 para a Ponte Preta. Informação para Jump Esportes. Deu bote, a Ponte pra cima do Bruno Nazário. Felipe Amaral tocou bola muito forte, que pecado de bola. Pela direita, mais o Matheus Jesus evita a saída de lateral, toca a bola pra Filipinho. Pra mim, o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo. Tocou pra Elvis, dominou, soltou na canhota pra Arthur, cruza na cabeça do Gé, Arthur. Cruzou na boca do gol, Luiz Felipe de cabeça, voltou, sobrou, caiu pro Pablo Diego, chega Dudu, tira. Na sequência, quase se complica o Richard. Mas deu sorte, quase que a bola bateu na mão dele, cara. Aí sobrou bola aqui no campo de ataque. Ribamar chega na boa, Fábio Sanches. Na boa, Fábio Sanches. Ganha pra Ponte, toca a bola no comando. Bola pro Gé, tocou, bola pro Elvis. Elvis chegou, dividiu por ali o jogador da Chape. Chega pra cima dele o Bruno Luiz Felipe, falta. Bruno Vinícius fez a falta, tá parado o jogo. Falta pra Ponte, campo de ataque, hein, André? Informação. Falta para Macaca, em cima do Luiz Felipe. Vem ali para a cobrança, o jogador da Ponte, o árbitro manda guardar. E no lance anterior, hein, o que o seu Richard fez, hein? O que ele vai dizer em casa? Ele fez que foi, mas acabou o fundo, Marcelo. Falta pra Ponte, mais 6 de acréscimo. 6 minutos de acréscimo. Mais 6. Vamos até 51. Vai, Carlos. São 4 cartões. 2 para jogadores da Ponte, 2 para jogadores da Chape. 3, Vitor Ramos e 25, Pablo Siles. Certo. Né? E da Ponte Preta, o 11, Pablo Diego e o Elvis, camisa 10. É ele que tá com a bola, tocou na ponta direita, bola pra Gé, domina 1, 2, 3 jogadores da Chape na marcação, soltou na frente pro Luiz Felipe, nem foi pra bola, tava impedido. Nem foi pra bola, então vamos anotar mais um cartão pro Elvis aqui. Ele, no momento do gol, que o árbitro estava segurando o cartão na mão, foi a hora que a imagem nos mostrou aqui, ele tinha dado o cartão pro Elvis, confirmando a informação de Carlos Corsato. Camisa 10, Elvis amarelado. Informação para Restaurante do Dadá. A bola veio aqui no campo de ataque da Chape. O Fábio Sanches meteu o pé na bola, deu um bico, ela caiu lá no goleiro da equipe da Chape, o Ayrton, que sai do gol para fazer a defesa. Já tem um intervalo FI, hein? Nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, Rumble, claro, com a sua participação. Franco Francisco vai falar muito, vai falar mais do que o âncora, com informações para você. E é claro, você que está no FM 102.5. Já vou falar. Eu sei. Tô ligado. 98.5 também. Essência FM, a frequência da vida. Posse de bola pro time da Ponte, bola enfiada na frente no comando pro Gé. 2 jogadores, 3 na marcação, chega a zaga, tira. Franqui, 47 minutos e meio passados primeiro tempo. Macaquinha vai vencendo 1-0, gol de Pablo Diego. Vencendo e convencendo. Boa partida, Marcelo. O time tá bem posicionado. Coisa simples, você corrige, né? Há bastante tempo, Marcelo, a gente vem falando, mesmo no tempo do Hélio,
porque a Ponte precisava de um volante que marcasse mais, e fora de casa, a Ponte precisava jogar esperando um pouquinho mais. E se você olhar a disposição tática da equipe hoje em campo, a Ponte taticamente está no 4-4-2. O Pablo Diego volta muito e sai para o contra-ataque. Perfeito, até aqui a partida da Ponte nessa primeira etapa, impecável. E tô contigo. Para mim, a expressão máxima do primeiro tempo do jogo aqui é o Filipinho. É isso. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, âncora e repórter, tudo bem? Não, a gente tá conversando, né? Um ajudando o outro, né? Afinal de contas, somos uma equipe, certo? Certo. Rumble, YouTube e Facebook. Futebol Interior. Ih, bola enfiada no comando é pro Ribamar. Ainda bem que ele demorou pra entender que a bola ia chegar dentro da grande área. O nosso goleiro Kaique saiu do gol, parecendo um tomate no tapete verde da Arena Condá e fez a defesa. André. Bela defesa de Kaique França, que já repousa, continua 1-0, a Macaca vence na Arena Condá. Vamos até a 51 minutos nessa segunda etapa. E o Roberto Santos fala aqui, de 6 minutos de acréscimo, também achei muito, viu, Roberto? Achei muito também, não achei que foi pra tudo isso não, mas, né, bola pra Ponte, Pablo Diego, que pecado de bola, tava passando o Arthur pelo lado esquerdo, ele não viu, trava a zaga da Chape, tira a bola, volta, sobra pra Ponte, Edson deu pro Felipe Amaral, solta a bola pela direita, tocou pro Luiz Felipe, deu a bola pro Gé, o Gé geralmente chega na frente do zagueiro, só que aí não conseguiu dar um tapa na bola, sobrou pro Pablo, Pablo tocou a bola na frente, Filipinho de novo pra fazer o corte, Filipinho pra fazer o corte, aí o Felipe Albuquerque pegou aqui no campo de defesa, solta a bola na frente, chegou, roubou o Arthur, mas a bola sobrou pro Dudu Vieira, jogador que já passou pelo futebol paulista, estava no Santo André no Campeonato Paulista, bola dominada, também já jogou pelo Figueirense, várias equipes do futebol brasileiro, solta a bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando com o Bruno Vinícius, finalzinho de primeiro tempo, a Macaca tá ganhando o jogo, Pablo Diego, o Elvis bateu o pênalti, o goleiro pegou ele, o rebote mandou pro fundo da rede, vem Felipe, jogou na boca do gol, segundo pau, passa por todo mundo, sobra no lado esquerdo pro Richard, dominou, tocou pro Pablo, o Siles cortou da ponta pro meio, perna direita, bateu pro gol, passa, vai embora! Passa, vai embora. Lembra o mineiro, Pablo Siles. Bateu pro gol, ela se perdeu, foi embora. Rapaz, se vai pro gol, um abraço, hein? Ele bateu no contrapé do goleiro da Ponte, André. E no meio de 3 jogadores marcando da Ponte Preta, o Felipe Amaral estava em cima dele, mas mesmo assim ele se livrou e chutou forte. Muita gente na frente do Kaique. A bola passou à direita da meta do goleiro da Ponte. Tiro de meta para a Macaca, finalzinho de primeiro tempo na Arena Condá, a Macaca vence 1-0. E confirma aí, viu, André? Fazendo cera para devolver a bola, o Kaique tomou cartão amarelo também agora, cara. Pediu esse aí, né? Amarelo para Kaique França, então, o quinto amarelo na partida, terceiro para jogadores da Ponte, Kaique França amarelado. O árbitro da partida, Léo Simão Holanda, cearense, gosta de dar cartão, hein? O cara já falou aqui que no jogo que ele fez o Vila Nova com o Novo Horizontino, foram 15, 13 amarelos, 2 vermelhos, 5 cartões no primeiro tempo, lateral pra Ponte, vamos terminar o primeiro tempo vencendo, Ponte, vamos Ponte, 1-0 pra Ponte, Pablo Diego, subiu, pediu falta, o árbitro não deu, bola sobrou com a Chape, eles vão ter ainda a chance nesse último momento, nesse último minuto de jogo, pra ir pro campo de ataque, bola do Richard, soltou pro Cristiano, lado esquerdo, vai pra cima na marcação, Luiz Felipe. Felipe chegou na bola, o árbitro entendeu assim, ele pediu falta, o árbitro não deu. Vai Matheus Jesus, dentro da grande área, tira daí, Matheus, apita o árbitro. Léo Simão Holanda, final de primeiro tempo na Arena Condá em Chapecó. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, gol de Pablo Diego. Pegando o rebote no pênalti. O Elvis bateu, o goleiro pegou, ele enfiou a perna esquerda, mandou pro fundo da rede. 1 pra Ponte, 0 para Chapecoense, começa o intervalo FI e ele vem chegando com a maquiagem já toda completa. Carlos Corsato assume o comando dos canais Futebol Interior. Agora nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Carlos Corsato. 8 minutos para as 18 horas em Campinas. A Ponte Preta vai jogando em Chapecó contra a Chape, vai vencendo o time da Chape por 1-0. Saída dos jogadores no gramado. Vamos ouvir o Pablo Diego, autor do gol da Macaca. A gente conseguiu ali baixar as linhas e controlar bem o time da Chape, mas vamos voltar para o segundo tempo e continuar fazendo uma boa partida para a gente sair com um resultado positivo. Tá aí, esta palavra do Pablo Diego, falando aí para a emissora que tem a detenção dos direitos de carona.
com a Rádio F Canais Futebol Interior e Essência FM, meu caro Carlos Corsato. Tá certo, tá aí o André Luiz falando com o Pablo Diego na saída do gramado do estádio em Chapecó. A Ponte Preta vai vencendo o time da Chapecoense por 1-0, gol do Pablo Diego. O Elvis bateu e na transmissão eu falei, né, Marcelo? O pênalti contra o Novo Horizontino, o Elvis bateu no cantinho direito. O goleiro foi pro canto esquerdo, a bola entrou. Desta vez ele bateu até forte no canto, mas o goleiro acertou o canto, né? E aí não deu pro Elvis. Mas a bola, graças a Deus, né? Para nós aqui, torcedor da Ponte, sobrou pro Pablo Diego, que mandou pro gol. Depois de um longo e tenebroso inverno, ele não fazia gols desde o dia 11 de março contra o Noroeste. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, foi pra rede. A Ponte fez 1-0 pra cima do time da Chapecoense. André, você descansa aí, tá bom, André? Daqui a pouco você volta pra todo o segundo tempo com o Marcelo, com o Frank e com toda a nossa audiência. Tá falado, André? Tá falado. Daqui a pouco tem mais de Chapecoense Ponte na Rádio F Canais Futebol Interior e na Essência FM. Beleza, esse é André Luiz, é o nosso repórter feliz. O André e o Marcelo descansam, né? O André, eu sei que ele segue regras. O Marcelo, eu vou tomar o microfone dele, porque senão ele fala no intervalo. Bola rolando para Sampaio Corrêa e Mirassol. Finalzinho de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro. Mirassol vai vencer na segunda na competição. Mirassol 3, Sampaio Corrêa 1, fora de casa, né? O Botafogo, intervalo de jogo. Esse jogo começou no mesmo horário aqui de Ponte e Chapecó. 1-0 pro time do Botafogo. Ô Frank, eu quero saber de você quem foi, antes do intervalo aqui, o craque do jogo. Nesse primeiro tempo, craque da Ponte. Ponte 1, Chapecoense 0. Franquê? Carlão, nós tivemos na Ponte 3 destaques. O Kaique, como sempre, muito seguro, fez defesas muito boas. Na frente, o Pablo Diego, a gente falou dele em má fase, né? Além de fazer o gol, hoje está fazendo uma boa partida, Carlão. E com uma função tática muito interessante hoje. Ele volta para a defesa. Mas o cara do jogo, Filipinho, camisa meia dúzia. Eu gostei muito do Pablo Diego hoje, gostei demais dele. Filipinho, pro nosso comentarista, rapidinho aqui, ó. O Neuri Menezes, o Elvis não pode mais bater pênalti. É o terceiro ou quarto perdido? É o quarto que ele perde, né? É que teve um desses que ele perdeu que ele fez o gol. O goleiro rebateu e ele mandou a bola pra rede, mas é o quarto que ele perde. O Akira Miyamoto tá com a gente. O William Lindão escreveu: vamos, nega véia. Carlos Lemos Matozinho, esse Elvis não pode mais bater pênaltis. Está mal. Pode colocar o Cássio urgente. Ô, louco. O Elvis não pode sair do time. Bater pênalti eu concordo, Matozinho. Mas sair do time, não. Renata Dalgalo. Osmar Dangaro. O Elvis está estranho desde a saída do Hélio. Concordo com a entrada do Cássio Gabriel faz tempo, tá dizendo o Osmar Dangaro. Meu Deus. Edilson Roberto. O cara não tá mais afim. Rapaz, será? Gente do céu. Carlos Lemos Matozinho. O Elvis já merece banco. Faz muito tempo. Cássio de titular. Edilson, tira o Elvis. Não tá afim de jogar. A nação aqui tá dizendo que o Elvis não tá afim de jogar, mas não tô vendo isso não, viu? Osmar Dangar, descansa um pouco, Elvis. Fica no vestiário após o intervalo. Deixa quem tá afim. O Cássio Gabriel. Vamos lá, deixa eu mandar aqui mais mensagens de outros ouvintes aqui. O Edivaldo Pigari tá dizendo que ele tá meio pesado. Sempre foi assim, viu, Edivaldo? Na Série A2 também. O José Maduro, o elevador começou a subir. Tá dizendo ele aqui, valeu. Fernando escreveu: vamos, Ponte. Muito obrigado, Fernando. Seja bem-vindo. Pessoal, dá um like aí na transmissão. Dá um like, isso ajuda a gente a mandar a nossa transmissão para mais gente, tá? Isso no YouTube. Muito obrigado a todo mundo que participou com a gente. Eu vou aqui no WhatsApp já. Enquanto a gente vai pro intervalo, no YouTube, no Facebook, no Rumble e também no FM em 102,5, 98,5 na Essência FM. Vou pedir para você, ouvinte, mandar mensagem agora aqui no Zap, que você vai concorrer a corte de barba e cabelo da Alfa Barber Club. Manda agora. Tem que mandar agora. Ó, a produção tá liberando aqui. Se mandar agora, antes do começo do segundo tempo, eu vou sortear um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Club. Então manda mensagem no WhatsApp: 989 35 26. 5 minutos de intervalo. Mais uma vez o WhatsApp, produção. No ponto. Aqui televisão é bacana, né? Tem ponto. Carlos, o nosso bolacha tá dizendo assim: ô Carlos, zap mais lento e repete a premiação. Ok, bolacha. 989 35 26. Teve um ouvinte aqui, Marcelo, no começo da live,
que falou, eu só vou ter que colocar essa. Esse é o tipo de mensagem que eu vou ler no superchat, viu, Felipe Marques? Mas essa vai de graça, meu. O cara colocou aqui, 3 patetas vestindo a camisa da Ponte. Depois do intervalo a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Carlos Costa. Sempre e pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo. Deixa eu ver aqui, ó, 11 minutos de intervalo. A Ponte Preta vai vencendo a Chapecoense pelo placar de 1-0. O gol foi marcado por Pablo Diego. O Elvis bateu no canto direito, o gol foi a 34 do primeiro tempo. O Elvis bateu no canto direito, o goleiro pegou o Ayrton e aí o Pablo Diego mandou a bola pro fundo na rede. O Ayrton, a bola bateu no Ayrton ainda, o Ayrton que fez o pênalti, né, em cima do Gé, mas a bola foi pra rede, 1-0 pra Ponte. Hoje a Ponte tá com uma precisão nos passes diferente dos outros dois jogos. A Ponte, eu falei no início da jornada, viu, Frank, que a Ponte é um dos 3 melhores times, né, em precisão de passe, mas hoje só 66% na precisão de passes, contra 83% do time da Chape. A Ponte chutou 4 bolas a Chape chutou 4 bolas pro gol do Kaique, a Ponte 7 no gol, 1 da Chape, que foi aquela falta do Felipe Albuquerque. Ele bate bem falta, inclusive Felipe Albuquerque fez até gol com a camisa da Ponte, jogando com a camisa da Ponte de falta. E a Ponte, dos 7, 4 foram em direção ao gol. Olha só, uma coisa que era muito difícil acontecer com o Hélio dos Anjos, 36% só de posse de bola contra 64% do adversário. Escanteios 3 para a Chapecoense. Tá errada essa marcação aqui, viu, pessoal, que vai estatística. Foram 2 da Ponte Preta, 2 escanteios para a Ponte, é o marco escanteio. Escanteio, Marco. Foram 3. Por isso que eu falo, viu, André? Às vezes a gente tem que fazer uma marcaçõezinha de vez em quando, tem que ficar meio atento. É verdade. Porque os caras erram também. A gente também erra, né? Então, eles podem errar também. Chapecoense teve 3 escanteios, a Ponte teve 2. Ô, Frank, fala do jogo no primeiro tempo aí, 1 pra Ponte, 0 pra Chapecoense. Já vou fazer sorteio aqui de corte de barba e cabelo, hein? Vou fazer antes de começar o segundo tempo. Vai, Frank. Marcelo, Carlão, até aqui, pra mim, uma partida... o resultado do jogo reflete o que foi a partida em campo. Torcedor pontepetano, a Ponte hoje, diferentemente das suas 2 primeiras partidas, a Ponte se encontrou, a Ponte se encaixou em campo. Era a minha preocupação. O Felipe Moreira teve uma semana para treinar e a gente já vê mudanças táticas na Ponte Preta. Ele não fez mudanças nominais, mas fez mudanças táticas. A Ponte hoje joga com um volante, que é o Filipinho, marcando. O Filipinho não perdeu uma bola, que está fazendo uma bela partida até aqui. E eu acho que o resultado, até o momento, Carlão, é justo. É continuar essa pegada, ter atenção, e a Chape vai ficar cruzando bola na área, hein? Legal. Esse Frank Francisco Mistral, Patriani, mais uma novidade na região da Norte Sul, em Campinas. Único prédio na região com ventilação cruzada, apartamentos com 2 varandas, uma social integrada à sala de estar e uma gourmet com churrasqueira carvão integrada à cozinha. Você não pode perder. 127 metros quadrados, 3 suítes, mais 2 vagas determinadas, sendo uma para carro elétrico. Mistral Patriani, mais uma novidade na região da Norte Sul, em Campinas, no Poranga 98, paralela a Norte Sul. Mistral Patriani. Rapidinho aqui falar das ofertas do IGA Atacado. São 3 lojas: Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha só, hein, pra você ligado com a gente: açúcar refinado Alto Alegre, 3,39, feijão carioca broto legal, 10,39, farinha de trigo Coamo, 3,79. IGA Atacado, 3 lojas: Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Vai começar o segundo tempo, a bola é sua. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa.
Apita o árbitro, bola rolando, o segundo tempo começa, a posse de bola da Chape, tem de novo emoção na ponta da chuteira, vamos juntos! Marcelo Costa. Esse cabra sou eu, vamos juntos aqui na Essência FM 102.5, 98.5. Vamos lá, André, comecinho de jogo, 30 segundos desse segundo tempo. Vai. Vamos lá, duas alterações na Peraí, você fala já. Olha, o Elvis pegou essa bola, tocou na frente pro Gé. Ah, Gé, fez a falta, Gé. Empurrou o Cristiano, Gé. Aí não, Gé. Vai, ô André. E já acabou fazendo a falta. Lance favorável a Chapecoense, comecinho de segunda etapa. A Macaca continua vencendo por 1-0. Alterações na Chape. Foi embora o 77, o Richard, para a entrada do 94, que é o Felipe Ferreira. E foi embora o 25, que é o Pablo Siles, para a entrada do 7, que é o Giovanni Pavani. Informação para a construtora Patriani. Muito bem, só o Argel mexeu, então ele tira o Richard e tira o Pablo Siles, que já tinha cartão, e coloca Pavani e Felipe Ferreira. Aqui vem Chape, campo de ataque, bola para dentro da grande área, sobe Arthur, mete a cabeça da bola, tira, cai na intermediária, subiu por ali o Elvis, com o Bruno Vinícius melhor para o jogador da equipe da Chape. Bola aqui no campo de defesa, domina Rodrigo, zaga central, círculo central do gramado, passa a metade do gramado, o Elvis olha, observa, ele solta a bola aqui do lado direito, bola para ele, para o Felipe Ferreira, número 94 no costado. Corçar. Trabalhou, soltou a bola um pouco mais atrás, vai Carlos. Quando você tiver um tempinho depois, fazer o sorteio aqui dos cortes de cabelo, mas pode chamar quando der. Tá, eu falei, né, Frank, que você ia cansar de falar no intervalo. Eu te avisei, né? Eu falei que não. Ih, a Ponte perdeu a bola. Filipinho, primeiro passe que eu acho que ele erra. Deu de presente pro time da Chape, chega. A zagueira Ponte tira com o Felipe. Explode contra a marcação. Vai, Carlos. Então, pra gente não perder o fio da meada, já divulga o nome dos ganhadores aí, que senão eu vou pegar um corte pra mim. Vou lá, hein? Carlos Eduardo Lemos Matozinho faturou aqui o primeiro. Vamos sortear 2. A produção liberou 2 aqui. O Bolacha liberou 2. Né? 2 tá cortes. Com tudo, Bolacha, hein? Bolacha já chegou mandando, velho. Já chegou mandando. E o Antônio César Ferreira, do Parque Eldorado Campinas. A nossa produção vai entrar em contato na terça-feira com vocês, tá bom? Antônio César e Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Vem Chape, campo de ataque pela direita com ele. Felipe Ferreira tentou a finta, chega na marcação a zaga da Ponte. Sobra com o Arthur, tira daí Arthur, tira daí Arthur, tira daí Arthur. Perna esquerda tirou, a bola voltou, sobrou na intermediária, campo de ataque ainda. Só que aqui perto da linha central do gramado. Bola com o jogador que é o zagueiro, o Rodrigo. Solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o Bruno. Devolveu, tocou a bola pro goleiro, começa aqui com o Ayrton. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pressão da Chape, lado esquerdo, chega, a zaga da Ponte tira, a bola volta, sobra, lateral pro time da Chape, Cristiano tocou pro Bruno Nazário, perna direita, cruzou na boca do gol, bate na zaga da Ponte, bateu no Luiz Felipe, foi embora, é lateral, posse de bola pro time da Chape, lado esquerdo, pertinho ali da bandeirinha de escanteio, vai pra bola, o jogador que é o Nazário, solta a bola, tocou na frente pro número 7, que é o Pavani, bola, boa bola, ele, Cristiano Pavani dominou, vai pra cima da marcação ali, o Felipe Amaral, ele ganhou, invadiu a grande área, tocou a bola, dentro da grande área pro Bruno Nazário, perna esquerda, bateu pro gol, bateu no rosto do jogador da Ponte, sobrou pro Cristiano, meteu o pé na bola, Luiz Felipe tirou, a bola voltou, sobrou pra Ponte, Matheus Jesus domina, levanta a cabeça, pode ser um bom contragolpe, soltou bola na frente, era pro Pablo Diego, chega no meio do caminho o Felipe, Albuquerque tira, de cabeça tocou pro Felipe Ferreira dominou, solta a bola, trabalha aqui pelo lado direito para Dudu Vieira dominou, soltou a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando, bola pro time da Chape, vem de novo no campo de defesa pro Rodrigo Carlos falou, a Chape teve muita posse de bola no primeiro tempo, bola com o Rodrigo, levantou, campo de ataque, bola pro Pavani de cabeça dentro da grande área, Edson, mete o pé direito da bola, tira, técnico da Ponte não mexeu no time, o Felipe Moreira, hein, mesmo time do primeiro tempo, Kaique, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches, o Arthur, Kaique já tem cartão, tomou no primeiro tempo, Amaral, Filipinho, Matheus Jesus e Elvis que também tem cartão, Pablo Diego tem cartão e Gé que não tomou cartão, esse é o time da Ponte. Acabou. Vai. O Sampaio Corrêa perdeu em casa, hein? 3-1 para a equipe do Mirassol. O Mirassol é o quinto colocado, 6 pontos. Sampaio Corrêa, no momento, 15º colocado, 1 ponto ganho. Com a vitória, a Ponte Preta está subindo para a 12ª posição, 3. A Chape é a 8ª também, 3 pontos ganhos. Agora uma falta para cima do Pablo Diego. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Time da Chape com alterações ficou Ayrton, Felipe, Vitor Ramos, Rodrigo, Cristiano,
O Pavani no lugar do Pablo Siles, Dudu Vieira, Bruno Vinícius, Bruno Nazário, Felipe Ferreira e Ribamar. Aqui vem o time da Chapecoense. Felipe Ferreira dominou, soltou na esquerda pra Nazário, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol. É pro Felipe, com ele Arthur, toma frente o zagueiro da Ponte. Lateral, tira dali, mete o pé na bola, caiu pro Elvis, falta. Mas o árbitro vai dar vantagem. Gé dominou, deu o chapéu, mas que vantagem é essa? Não tivemos vantagem nenhuma, mas aí na sequência chega, recupera o time da Ponte, bola com o Luiz Felipe, solta a bola pela direita para Matheus Jesus, vai no trote, pensa, toca a bola para Elvis, dominou, tá livre de marcação, o Pablo Diego se movimentou, ele ameaçou tocar para ele, desistiu, tocou a bola pela direita pro Luiz Felipe, cruzou na boca do gol pro Gé, sobe a zaga, tira dali, meteu a cabeça na bola, o Rodrigo tira, vai cair pro time da Chapecoense, vai Carlos, informação. No Ceará o jogo tá quente, hein, o Fortaleza faz o 4º gol, Hércules marcou, já havia feito mais 3 com o Thiago Galhardo e Moisés 2 vezes, e o Fluminense só tem 2. Alan Carvalho e John Kennedy, 4 pro Fortaleza, 2 pro Fluminense, 35 do segundo tempo por lá. E o São Paulo empatou com o Curitiba, 1 pro São Paulo, 1 pro Curitiba. E aqui vem Chape, e drible da Vaca lá do esquerdo, vem cruzamento na boca do gol, toque do Nazário pra fora do gol. E teve desvio, jogadaça do Cristiano. Chegou o Edson com o Nazário, a bola se perde e vai embora. O árbitro tá dando o escanteio pra Chape, André. O detalhe aqui no cruzamento que veio pelo setor esquerdo, Nazário tocou na bola, a bola bateu na perna do Edson, que veio também ali dividindo com ele e foi embora. Escanteio lado esquerdo, Nazário na bola. Autorizado, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, passou por todo mundo, sobrou pro Cristiano, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Gente, tem que marcar, gente. Tem que ficar atento. Tem que marcar. Avisa lá, viu, André? Ai, no escanteio bem cobrado, a bola acabou sobrando livre para o meia dúzia, o Cristiano. Ele chutou forte, sorte que errou o alvo. A bola passou à esquerda de Kaique França e foi embora. Tiro de meta para a Macaca, que vence na Arena Condá por 1-0. Tô achando a participação do ouvinte aqui pelo Facebook hoje muito fraca. Muito fraca. Se a gente chegar a 100... ao mesmo tempo aqui, o meu cachê hoje vai ser dobrado, gente. Vamos ajudar o Marcelo. Pro povo, como eu faço aqui no YouTube, né? Lendo a mensagem toda hora. Já tá combinado com o Arthur Eugênio e o Elcio Paiola. Vai dobrar meu cachê. O Bolacha tá dizendo aqui que não tá sabendo disso, não. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Vivi Vicente, o Edivaldo Pigari. Tem também o Gustavo Nicolau, escreveu: Macaca vai ganhar o jogo para fazer mais... tem que parar de fazer mais faltas no próximo jogo. O Chiquinho Lavacar, que é vereador na cidade de Jarinu. Tá ouvindo a gente aqui. Jarinu, tá bela cidade. Diz que acredita na Ponte Preta. Acredita na Ponte Preta. Vamos, Macaca querida, diz ele aqui. O Carlos até ontem achava que Jarinu era em Recife, era em Pernambuco. Olha a Chape, Nazário, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga. Em Recife é bom, hein? Marcelo. Fui zoar, acabei virando meme. Oi. Deixa eu mandar um abraço pra ele, para o nosso querido Eduardo Luiz, o Bolacha. E eu que nunca tive a honra de trabalhar com ele, espero um dia poder ter essa honra de trabalhar ao lado de Eduardo Luiz, o nosso querido Bolacha. Papai. Que fazem, vai Bolacha, se você trabalhar com o André Luiz, vai ser a melhor fase da sua vida, da sua carreira. Vem Chape, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, tira, voltou de novo, sobrou pro time da Chapecoense, Felipe jogou dentro da grande área, Ribamar dominou, escapuliu dele, tira dali, Luiz, gente, que sufoco, hein? Tira dali, Luiz Felipe, e o Ribamar é o seguinte, velho, ele fica lá, parece que não tá, mas uma hora ele aparece e mete pra rede, então vamos ter calma. Cristiano dominou, soltou essa bola, pro Pavani, perna direita, cruzou na boca do gol com a canhota, desvio, pegou o goleiro. Só dá Chapecoense, hein, André? De novo, Kaique trabalhando. E de novo a Chapecoense fazendo uma blitz pra cima da zaga da Ponte, o cruzamento do Pavani, a bola resvalou no jogador potipantano no Edson, sobrou para o Kaique França, a Macaca continua vencendo em Chapecó por 1-0. Você que tá no Facebook aí, para aumentar a nossa visualização, pode mandar joinha, pode mandar coração, não precisa comentar, mas manda joinha, manda coração, algum comentário chorando, aumenta aí, se chegarmos a 100 consecutivos, momentâneos, ao mesmo tempo, assistindo a transmissão, assistindo a live no Facebook. Você não dá moral pro povo. Futebol Interior, vou falar de você. Meu cachê vai dobrar hoje aqui nos canais Futebol Interior. O Roberto Santos deixou mensagem lá 200 anos atrás e você não leu. Aí toda hora eu falo do Roberto. Aí ele mandou aqui: arrumaram o time com a saída do Richard. E o retranqueiro colocou a Ponte toda pra trás. Aliás, está mais próximo do gol Chapecoense, porque com o Richard ia ficar difícil, né?
Não foi bem no jogo o Richard, não, né? Normal. Tava na Portuguesa no Campeonato Paulista. Mas alguém se lembra de Marco Aurélio Moreira? Jogou pouco, hein? Posse de bola pro time da Ponte, pro time da Chape. Cristiano dominou, tocou pro Bruno Vinícius. Vira o jogo. Da esquerda pra direita pro Felipe. Esse tá jogando bem. É o Albuquerque, cruzou na boca do gol. Subiu a zaga. Eu tenho saudades do Felipe Albuquerque na Ponte, cara. Jogava bem na Ponte Preta. Jogou bem na Ponte. Apesar de não ter sido titular, mas... pra mim foi bem na Ponte o Felipe. E olha que ele pegou um time fraquinho, hein? Posse de bola pra ele. Que sequei o menino. É que o Apodi tava na Ponte quando ele tava, né? Ele revezava com o Apodi. Fazia uma dobrada, o Apodi e ele e o Apodi. Aí por Apodi ficava difícil, né? Mas hoje ele é melhor do que qualquer lateral que a Ponte tem aí. Ô Marcelo, como reclama o senhor Gel Fux, hein? Eu até tô achando que ele mudou um pouco, que ele reclamava mais. Eu vi ele pedindo calma aí algumas vezes pros jogadores. As coisas mudam no futebol, né? Eu só tô irritado com a questão da arbitragem. Não tô gostando. O juiz, pra mim, tá destoando. E a nossa lateral direita lá precisa receber reforço, hein? Pela direita. Chape achou o caminho. Eles vêm. Vem Felipe. Cruzou na boca do gol. Foi falta, hein? Não, o juiz não deu, rapaz. Tira dali o Felipe Amaral. Achei que tinha sido falta. Ele não deu, não. A bola voltou, sobrou pra Chape. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Aqui vem de novo a Chape, pela esquerda, bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, ninguém pega. Dudu Vieira, mas é um tal de cortar a bola pra lá, bola pra cá, passando dentro da grande área. Uma hora eles vão acabar acertando isso aí, hein, André? Ai, como vão. E o detalhe é que no cruzamento do Cristiano passou por toda a extensão da área da Ponte, não conseguiu chegar na bola do Dudu Vieira. Lateral favorecendo a equipe da Macaca. Continua 1-0, a Ponte vence em Chapecó. Você está na Essência FM 102.5, 98.5, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. E agora ele deu uma falta pra cima do Pavani. Vai, Carlos, rapidinho que é falta pra eles. O Fernando tá perguntando aqui, tem alguém perguntando onde tá o Apodi? Tá jogando no Goiás. E aí o ouvinte rapidinho fez um golaço contra o Corinthians. Isso, o ouvinte aqui já respondeu rapidinho aqui o Fernando, a Graziele Aparecida dos Santos, só que é no Goiás, viu, Graziele? Obrigado pela participação. Nazário, pra bola, perna esquerda, na cavadinha, jogou, procura o Vitor Ramos, sobe, Luiz Felipe tira dali. A bola se perde, vai embora, ele queria falta, o árbitro não deu. Então é escanteio pra eles. Mais um no jogo aí, ô André. Mais um pelo lado esquerdo, último toque do Luiz Felipe, número 14 da Macaca. É lado esquerdo, a Chape aperta. Vem aí, bola que vai chover na área de Kaique França. YouTube, Facebook, Rumble, Futebol Interior. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte Preta com Fábio Sanches. Subiu, meteu a cabeça na bola. Ela cai no rebote pro Felipe Albuquerque. Recuou, tocou a bola pro Dudu Vieira. Pra cima dele vai o Gé. Calma, Gé. Calma, Gé. Jogou, deu sorte, rapaz. Pro Felipe, cruzou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Tava impedido, né, cara? Eu daqui vi, velho. Agora o árbitro vai parar ou não? Segue o jogo. Mas tava impedido. Não deu impedimento. Mas ele ia dar. Se sai o gol, ia estar impedido. Posse de bola pro Arthur, vira o jogo, toca na direita pra Matheus Jesus. Dominou, trabalhou, tocou pro Felipe Amaral. Levanta a cabeça, vira o jogo, toca a bola. Boa bola. Bola boa pro Pablo. Dominou pelo lado esquerdo, dominou, solta a bola pra Filipinho. Perna esquerda, toca a bola pro Felipe Amaral. Pro Filipinho. Ih, rapaz, errou o passe. Deu a bola pro Nazário, quis fazer graça. Ainda bem a Ponte chega, tira. Filipinho, primeiro tempo você foi o melhor da Ponte, mas vamos continuar jogando, meu querido. Vamos perder a atenção, não. Fique ligado. Posse de bola pro time da Ponte. Bola pra Elvis, tentou de cabeça. Ali ligar o comando. Bola pro Gé. Caiu no peito do jogador da equipe da Chapecoense. E atenção, torcedor. Hora de girar para você. O tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 14 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, terceira rodada. Arena Condá e Chapecó, Santa Catarina. O placar tá assim, ó. Pablo Diego foi pra rede no primeiro tempo. 1 pra Macaca, 0 pra Ponte. 0 pra Chapecoense. Vai, Corsato, vai, Corsato. Botafogo 1, CRB 0, segundo tempo. Série B, Campeonato Brasileiro. Mais cedo, Sampaio Corrêa perdeu em casa pro Mirassol pelo placar de 3-1. Deixa eu abraçar aqui o José
Roberto Milanello escreveu: parabéns pelo futebol na Essência FM. Aqui em Leme, o som da rádio vai longe. Obrigado, Zé, pela sua participação. Marcos Vinícius Monteiro de Almeida também tá com a gente. E o Kaique Mourão tá pedindo para mandar um alô para ele. Ele diz que joga futsal em Marabá. Valeu, Kaique! Essência, a frequência da vida. Essência. Tamo junto, Marcelo Corsa. Esse bonitão sou eu com você aqui na Essência 102.5, 98.5. Bola pra ponte, Gé ajeitou, tocou pro Filipinho. Cruzou na boca do gol, passa pelo Matheus Jesus. Vai sobrar do outro lado Luiz Felipe com ele, Cristiano. É bom esse lateral, sequei também, hein? Sequei também, ele saiu com bola e tudo. Continua. Sequei, tô secando todo mundo hoje, rapaz. Ele fez que foi, mas acabou o fundo. Lateral pra ponte, Luiz Felipe tocou a bola pro Matheus Jesus. Na cavadinha, boa bola pro Matheus Jesus. Invadiu a grande área, dominou, tocou pro Elvis, passa por ele. E o Gé fica pé da vida, porque se o Elvis não vai na bola no carrinho, ela ia sobrar a caráter pro jogador da ponte mandar pro gol, André. E que gol que o Elvis perdeu. Quase a macaca faz o segundo gol na Arena Condá, quando nesse momento a alteração da Chapecoense, tá indo embora o camisa 70, Dudu Vieira, para a entrada do 10, a Alisson vem para o jogo, mais uma alteração, a terceira processada pelo Argel, e na ponte tá saindo o camisa 10, Elvis, para a entrada do 18 que é o Samuel, no lugar do Elvis. Primeira alteração processada pelo Felipe Moreira na ponte, agora mais uma, tá indo embora o camisa número 7, não. O 11 da macaca, que é o Pablo Diego, para a entrada do 7, Dudu. Duas alterações processadas pelo Felipe Moreira na macaca. Informação para Iga Atacado. Bugou o Felipe Moreira, só se os caras cansaram, hein, ó. Comentarista é o Frank, a bola é tua, Frank. É cansaço, Marcelo. O Elvis já estava sentindo aquela pancada no final da primeira etapa, né? Ele bateu com a costela. E o Pablo Diego correu demais, amigo. Correu e apanhou muito. Agora vamos torcer pro Dudu manter o ritmo e o Samuel se encaixar nessa meiuca aí. A ponte tem que tomar muito cuidado, Marcelo, com o lado direito. A Chape tá forçando tudo em cima do Luiz Felipe. E o Matheus Jesus, ele não tá conseguindo retornar também para ajudar na marcação. Ele também já tá cansado. Então tem que ter muita atenção daquele lado direito. Ali tá perigoso para nós. Tá perigoso, diz o nosso comentarista Frank Francisco. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E aqui vem o time da Chapecoense, perde o jogo, a ponte vence. Pablo Diego, que já foi embora, fez o gol no primeiro tempo. Bola pelo lado esquerdo, trabalha por ali o jogador que entrou agora, que é o Alisson, trabalha com o Cristiano, devolveu, tocou pro Alisson, sai da ponta, vem pro meio. Pro Felipe, jogou, era pro Nazário, mete o pé na bola, tira dali a zaga da ponte. Matheus Jesus não subiu, subiu antes o Pavani, tirou dali de cabeça, o árbitro não deu a falta, menor pra ponte, sobrou, voltou com o Gé, ganha no corpo, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, ninguém para o Gé. O homem é um trator, rapaz. Soltou essa bola pelo lado esquerdo, vem Ratamoto. É o Dudu, pelo lado esquerdo, pra lá, pra cá, tocou pro Gé, dominou, bate Gé, bateu pro gol, pra fora. É que ela caiu na perna direita dele, né? A boa é a esquerda, até ele ajeitar, ficou desequilibrado, bateu cruzado, torto, fora, foi embora, André. E no contra-ataque rápido, a boa jogada de ataque da macaca. O Dudu Ratamoto acabou servindo. O Jack chutou forte de perna esquerda, porém a bola passou à esquerda da meta do goleiro Ayrton. Tiro de meta para a Chape e continua 1-0. A macaca vence na Arena Condá. Informação para Store Colchões. YouTube, Facebook, Rumble, Futebol Interior. Você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão, dá um like, se inscreva no nosso canal. Você que tá no Facebook também, curte lá. A gente gosta muito da sua participação no Rumble também. Vamos que vamos. Rapaziada, com a gente aqui o Edmilson Souza. Esse Felipe Moreira recuou o time inteiro. Daqui a pouco o gol da Chapecoense no segundo tempo. Não, Dudu dominou, tocou a entrada da grande área. Chega, a zaga tira dali, voltou, sobrou. Era o Samuel Andrade que tava lá no campo de ataque. A zaga tirou, Dudu se presta um pouquinho mais de atenção, ia ficar na boa o jogador da ponte, mas agora tome velocidade, vem Chape, Nazário pela direita, tocou pro Felipe Ferreira, cruzou na boca do gol, bate no costado do Fábio Sanches, ela volta, sobra pro Nazário, ele é habilidoso pra cima do Filipinho, falta. Vai tomar cartão.
Segurou o jogador da Chapecoense, tá parado o jogo. Falta pra eles, André. Mais um amarelo no jogo. Dessa vez para jogadores da Ponte. Felipinho, camisa número meia dúzia, amarelado. Informação para Shimozono, Mega Sorte Loteria. O Ale Sheik tá com a gente lá no Mississippi. Estados Unidos tá mandando um vai ponte aqui. Um abraço no Facebook, viu? Futebol Interior. O Aparecido Alves da Silva tá assistindo também. E o Dandá Silva. Hoje o Zé desencanta. Falta pra Chape, se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Bruno Nazário pega bem na bola. Falta pelo lado direito. 20 minutos passados. Segundo tempo, Felipe Moreira, barra bolacha. Já meteram o dedo na mesa de som dos canais Futebol Interior. Já você fala, Carlos, pode ser? Pode. Porque é falta pra Chape, 2 da barreira. Será que vai direto? Será que vai direto pro gol? Passa, vai embora. Sem perigo. Vai, Carlos. É pro Frank essa, mas... E o Dudu, vou falar agora, mas as duas vezes que o Dudu pegou na bola, ele foi bem aqui. Mas, cara, acontecia com o Hélio e tá acontecendo com o Felipe Moreira também. Que dificuldade esses caras têm pra colocar o Eliel pra jogar, né? Poxa, era jogo pro Eliel, pô. Ô, Carlos, mas... dificuldade. Eu acho que, eu não vou criticar não, é a mesma característica de jogador. O Eliel pode entrar sim, mas acho que no lugar do Gé, daqui a pouco. Agora tem um jogador que tá me preocupando, mostrando um cansaço excessivo. O Filipinho, tá bem desgastado, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Aqui vem ponte pela esquerda, Dudu Ratamoto. Papai amado, hein? Foi fazer o cruzamento, errou, torto, linha de fundo, tiro de meta pra Chape. Vai, André! Mas você falou no Mississippi, mandando um abraço aí para os amigos lá nos Estados Unidos, curtindo a Rádio FI, também a Essência FM. Hi, friends from Mississippi, a Big Ruggers. Meu Deus, não, cara, parei, velho. Ô, André, quem acabou. É o 55 da Chape, hein, meu querido? Então, tá vendo? O 55 da Chape, é o Casonati, Gustavo Casonati é o 55. Ele entrou no lugar do Vamos ver 22. Aqui que ele entrou no lugar do número 22, conforme você bem disse, é a terceira alteração processada pelo Argel Fux na Chapecoense. É que ele tava Quarta. formulando a frase em inglês e aí ele perdeu a substituição. Faz isso não, André, pelo amor de Deus. Você tira nós do sério. Vai, rapidinho. Série A, Campeonato Brasileiro, fim de jogo. Fortaleza venceu o Fluminense pelo placar de 4-2. O São Paulo empatou com o Curitiba fora de casa por 1-1. Daqui a pouco, 18h30, tem Palmeiras e Corinthians, Santos, América Mineiro, Bragantino e Cruzeiro. E às 9 da noite, o encontro dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, aqui nos canais Futebol Interior. É isso, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Chape vem pro campo de ataque, bola pela direita com o Felipe Albuquerque. Tem um monte de Felipe no jogo agora. Soltou bola na frente, era do Felipe Ferreira pra ele. Os Filipes trabalhando, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte chegou pela esquerda aqui com o Dudu Ratamoto, foi absorvido pela marcação do 55, Casonati. Você chamou, fala, Carlos. Esse gol da Ponte Preta, esse gol aí do Pablo Diego, fez a Ponte quebrar um tabu aí. Há 6 jogos a Ponte não balançava as redes da Chapecoense. O último jogo que a Ponte fez gol foi em 2017, lá na vitória pela Série A do Brasileiro, ainda no Majestoso, por 3-2. E lá pra cá haviam sido 6 jogos, nenhum gol da Ponte Preta. E outro detalhe, o primeiro gol em jogos pela Série B, a Ponte não havia marcado contra a Chape na Série B. E vem Ponte, bola alongada na frente pro Gé, não sei se tá impedido, bateu pro gol, já era! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Ó, vou falar, o Felipe parou lá, se confirmar o gol a gente faz de novo, mas pra mim tava impedido, ele recebeu um pouco à frente. O auxiliar número 2, o Antônio Adriano de Oliveira, ele levantou o instrumento, o impedimento tá marcado, a bola foi pra rede, mas é claro, né, André, tem VAR. Tem o VAR,
Tem o VAR, me parece que no momento do lance ele estava um pouquinho à frente. O Jé fez um golaço, mas vamos ver aí o que o VAR vai decidir. Pra mim estava impedido. Cara, e eu vou falar pra você, se o VAR pegar o ângulo que a TV mostrou a repetição do lance aqui, é muito difícil, porque ela não tá de frente pro lance. É coisa de centímetros. Ela tá bem à frente, fica a posição errada, mas o gol foi anulado. O gol foi anulado, ele estava impedido, sim. Até ele percebeu. E é o segundo gol que ele faz do campeonato e o segundo que é anulado. Contra o Vitória, parecido com esse gol, ele fez também, mas o gol foi anulado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Dandá, quase ele desencantou, mas o gol foi anulado, viu, Dandá? Gol foi anulado, Dandá, minha querida. Obrigado pela audiência. Ponte vem pro campo de ataque, Filipinho, pau nele, falta. Foi o 55, hein? O Casonati fez a falta no Filipinho, campo de ataque. Bola parada pra Ponte Preta aí, André. A falta cometida pelo Gustavo Casonati, e realmente o Jé tava um ombro à frente do último homem da Chapecoense. Impedimento bem marcado pelo árbitro da partida e também com acesso ao recurso do VAR. Continua 1-0 a Macacabense na Arena Condá. Rapaz, falta pra Ponte, Matheus Jesus, vai pra bola, chuveirão na boca do gol, Victor Ramos. Todo tatuado, parece um gibi, mete a cabeça na bola, tira dali, a bola voltou, sobrou pro Felipe Amaral, solta a bola um pouco mais atrás pro Luiz Felipe, mais atrás ainda, pro goleiro da Ponte, tira daí, Kaique, meu filho, perna esquerda, jogou a bola aqui no campo de ataque, ninguém da Ponte, melhor pro Victor Ramos, vai pra marcação ali o Samuel, tomou uma caneta do Cristiano, a bola fica com o time da Chape, vai, informação, Futebol Interior. No jogo das 18h30 já tem gol, hein, o Bragantino toma o primeiro, o Cruzeiro, a Raposa faz... Bragantino 0, Raposa 1, Palmeiras e Corinthians, Santos e América 0-0. Aqui vem Chape, Cristiano cruzou na boca do gol, Fábio Sanches mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral pro time da Chape, que tem pressa, ele próprio bateu, mas bateu muito à frente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Muito bem, jogo parado, lateral pro time da Chapecoense, vai André. Tá indo embora o camisa número 14, Luiz Felipe, para a entrada do 2, Mailton. Confirmando 2, Mailton tá no jogo, 14, Luiz Felipe tá indo embora. Terceira alteração processada pelo técnico Felipe Moreira na equipe da Ponte. Informação para Ovo Satoshi. Bom, se no primeiro tempo ele deu 6 minutos de acréscimo, tô até com medo de esse jogo não terminar hoje, porque agora o Luiz Felipe caiu lá, vai ser retirado de maca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Foi Santo. Vai. YouTube, a Graziele Aparecida dos Santos. Ela tá dizendo aqui qual é a dificuldade de colocar o Eliel. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Roberto Santos, o Dudu é fraquíssimo. O Edivaldo Albuquerque, cansadíssimo, estão forçando muito o jogo pelo lado dele. O DJ Pet, que estava impedido. Por um cabelo, um fio de cabelo. Mas na verdade tava o ombro, né, na frente, porque o pé não tava não. Mas tava impedido. O Neto Moraes tá perguntando se teve gol anulado, se alguém pode informar ele, teve gol anulado, sim, do Gé. Agora há pouco, viu, meu querido? Aqui no Facebook, vamos, gente, vamos fazer meu cachê dobrar aqui no Facebook, manda mensagem pra gente. Facebook Futebol Interior, pode mandar no YouTube também. Futebol Interior, no Rumble, Futebol Interior. Fique à vontade, use e abuse. Você que nos ouve no canal de áudio, olha, a gente tá arrebentando também no canal de áudio. E no YouTube, Marcelo, dá like. Dá like. Marcelo, canal de áudio, você pode acompanhar a gente lá no Placar ao Vivo, por exemplo, né? Várias as maneiras, também pelos aplicativos espalhados por aí, Radiosnet, TuneIn, enfim, tem um monte. Aplicativo do Futebol Interior e da Essência FM também. Sim, Essência FM. E você que nos ouve na frequência da vida 102.5, 98.5, ó, obrigado de coração, viu? Sempre um prazer estar falando com você.
Vamos na paz, vamos na fé e eu acredito na vitória da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Neto Moraes está interessado porque ele precisa que saia mais um gol para ganhar uma grana. Posse de bola, lado direito pro time da Ponte, vai trabalhando a bola com o Mailton, entrou fresquinho no jogo, Chape, pra lá, pra cá, cortou o primeiro, cortou o segundo, não corta o terceiro, chega, trava a zaga, Vitor Ramos, saiu jogando, tocou a bola pro 55, Casonati, dominou, chega na marcação, vai no pé de ferro, o time da Ponte foi na bola, hein, Dudu dominou, vai bater pro gol, ajeitou, tocou pro Gé, bate pro gol, gente, que dificuldade pra bater, voltou, sobrou pro Felipe, pro Dudu, bateu pro gol, agora ele bateu, aí travou a zaga, voltou, sobrou, caiu com o Ribamar, círculo central do gramado, campo de defesa, joga essa bola, toca pra Casonati, ele domina, vai pra cima dele, a marcação ali é do Samuel Andrade, vira o jogo, toca pra Vitor Ramos, deu pra Cristiano dominou, tocou a bola pro Vitor Ramos, passamos de 31 minutos e 3 segundos, bola na frente, chega a zaga da Ponte, tira. André, Marcelo e André, o pessoal tá reclamando aqui da substituição do Mailton pelo Luiz Felipe, mas, André, claramente o Luiz Felipe saiu machucado, Saiu né? com cãibra. Saiu. Não aguentava ele saiu mais. Tanto que ele saiu machucado que ele não aguentou nem sair do gramado. Teve que pedir a maca móvel para ele ser substituído, Carlos. O Osmar Dangá tá reclamando da substituição, a Grazielli também, mas ele saiu machucado, saiu com cãibras. Esse Danley não é aquele da Ponte não, viu, gente? Não, esse é centroavante. Vai, ô André. Foi embora o Ribamar com a 9 para a entrada do Danley, camisa número 9, na equipe da Chapecoense. É a quarta alteração processada pelo técnico Argel Fux no Índio Condá. Informação para Café Canecão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Tiago Moreira, Ponte Chopp com vocês. Boa, Tiago, aqui no Facebook Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Mas a Ponte ia substituir, o árbitro não deixou, rapaz. A Ponte tá com um a menos em campo, hein? Saiu um jogador ali. O Felipe Amaral, camisa 8. E o Cassinho não entrou, não. Tá aqui fora ainda. Ainda não. Cássio Gabriel aguardando para entrar. Tira essa bola daí, Ponte. Deu pra Ponte, sobrou. Bola com o Samuel. Solta na direita pro Mailton. Foi pra ponta. Chegou. Marcação. Chega. Rouba a posse de bola o time da Chapecoense. Se não parar o jogo, não vai ficar com um a menos, hein? Posse de bola aí sim. Manda essa bola pra lateral. Tira dali o Samuel Andrade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Tem muita informação, hein, André? Vai. Tem. A Chapecoense fez sua quinta alteração e agora cartão amarelo para Samuel, camisa número 18 da Macaca Amarelado, mais um do jogo. Informação para Bebidas Poti. Vem, Chape, cruzamento na boca do gol, Arthur! Antes do Kaique, mete a cabeça na bola, tira dali. Quem entrou na Chape? O Danley, 99, né? O Danley, 99, foi embora o 9, Ribamar. Beleza. E o jogador de apoio continua caído no gramado. Ele voltou pro gramado, o Felipe Amaral, mas vai ser substituído. Cãibra também. Me parece Cãibra. Jogador da Ponte Preta. E os caras da Chape reclamam da paralisação toda hora, né? Faz parte. Quando a gente tá perdendo, os adversários fazem também. Faz parte do jogo, por isso que tem os acréscimos aí, né? A Maca tá no gramado. Vai, ô Frank! E aí, a Ponte tá segurando o jogo, hein, Frank? A Ponte tá se segurando de uma maneira bastante heróica, Marcelo. Mas faz uma boa partida. É que agora é questão de condicionamento físico, Marcelo. As substituições. Vamos lá. Escanteio pra Chape. Bola pra dentro da grande área. Vem o toque de cabeça! Pra fora do gol! Bruno Nazário! Golpeou de cabeça, ela passou. Ufa, ainda bem, hein, André? E no escanteio muito bem cobrado, Bruno Nazário subiu no terceiro andar, no meio da zaga da Ponte, testou forte. A bola foi embora.
Tiro de meta para Kaique França, continua 1-0 para Macaca. Alteração na Ponte, foi embora o camisa número 8, machucado Felipe Amaral, para a entrada do 21 Cássio Gabriel. 21 Cássio Gabriel tá no jogo. 8 Felipe Amaral foi embora. Informação para Ridier. Agora o Kaique França bateu um tiro de meta safado aí, hein? Ô, Kaique. Aí não, hein, meu querido. Deu de graça a bola para Chapecoense. Olha o que você arranjou aí, ó. Uma falta no bico esquerdo da grande área. Carrinho do jogador da Ponte, número 3, o Edson. Os caras estão pedindo cartão pro Edson. Já tem cartão, Edson? Não, não tem. Eu acho que merecia cartão amarelo. Vai, André. Não tem cartão, Edson. Camisa número 3 da Ponte. O lance é frontal à meta do goleiro Kaique França. Jogadores da Chapecoense reclamam muito com a arbitragem, pedindo cartão para o Edson, que acabou aí calçando camisa número 88 da Chapecoense, que é o Bruno Nazário. Pelo lado esquerdo, a Chapecoense tem chance de chegar ao empate na Arena Condá. O Edmilson tá dizendo, como esse time da Ponte toma cartão? Cara, era assim desde o Campeonato Paulista, viu? Com o Hélio dos Anjos, é característica. E ele tá tirando o cartão do bolso ali. Vamos ver pra quem que ele vai dar esse cartão. Foi mal o Edson na jogada agora, né? O cartão deve ser pro Edson, mas vamos aguardar. Mas tá demorando, tem delay. Ele tá marcando. Eu acho que é pro Fábio Sanches, ele hein, deu André? pro Fábio Sanches por reclamação. Para Fábio Sanches, por reclamação, mais um amarelo no jogo. O zagueiro Fábio Sanches, camisa número 27, amarelado. Informação para Prone Alimentos. Jogada ensaiada, Nazário pro gol! Bate na zaga, vai embora! Bate na zaga, vai embora, escanteio. Só dá Chape, hein, André? Só dá Chapecoense de novo, dessa vez. O Bruno Nazário chutou a bola, bateu na zaga, foi embora, escanteio, olha a Chape. Escanteio pela esquerda, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, acompanha, Gé, que essa bola sai, Gé, sai o lateral. Vai, Carlos. A Ponte vai ficar com 4 alterações só, né? Eu não gosto disso, cara. Quando o treinador não usa as 5 alterações que tem que usar. E todo mundo saindo com cãibra, né? Então. Já tem nego com a meia riada lá no campo. E aqui pode anotar, se ele deu 6 minutos no primeiro tempo, aqui ele vai dar pelo menos 10, né? E aí o treinador morre com uma... acaba, né? Termina, né? Morre no futebol, a linguagem, né? Mas termina com um jogador sem poder trocar. Tem que fazer uma alteração sempre no intervalo e depois deixar para mexer o restante com a bola rolando. Infelizmente. E bobeou a Ponte, bola pra Chapecoense, vai pintar um empate, bateu pro gol! Kaique! Kaique! A Ponte bobeou! O jogador da Chape pegou essa bola, cortou pra perna esquerda, mandou um balaço pro gol. Kaique foi pra bola e pegou. Kaique pegou o escanteio pra Chape, bola pra dentro da grande área. Kaique dá um murro na bola e no jogador da Ponte. Aí o Dudu Ratamoto dominou e pode ser legal. Ele contra um jogador. Vamos, Dudu! 3 contra 1. O Gé passou, recebeu, invadiu a grande área, bateu pro gol. Na trave! Na trave! O Gé jogou essa bola na trave. Quase o segundo da Ponte. Agora mandou bem o Ratamoto, hein, André? Ei, no contra-ataque quase mortal da Macaca. O Ratamoto puxou o contra-ataque. Tinha 2 jogadores. Serviu a Gé do lado direito, que entrou na grande área e chutou forte, uma paulada. A bola explodiu no travessão do goleiro Ayrton. Bateu na linha e saiu. Por muito pouco a Macaca não amplia o placar na Arena Condá. Quase a Macaquinha lá, vem Filipinho aqui pelo lado esquerdo, domina pra cima da marcação do seu xará, o Felipe, pra lá, pra cá, ameaça aí pela linha de fundo, conseguiu, vai fazer o cruzamento, refugou 2, a Chapecoense na marcação, fica com ela, dominou aos trancos e barrancos, ele vai marcar a falta. Falta em cima do Filipinho, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Tem gol. Vai. O América abre o placar na Vila Belmiro contra o Santos, hein? 16 minutos do primeiro tempo. Série A Campeonato Brasileiro. Santos 0, América Mineiro 1. Ale foi pra rede lá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo também na Essência FM 102.5, a frequência da vida, 102.5, 98.5, obrigado. Como é bom voltar a narrar futebol no rádio, na região metropolitana de Campinas, na cidade de Campinas, obrigado pela audiência. Vem o time da Chapecoense, vai pressionando a Ponte, a bola volta, sobra no campo de defesa pra Ponte, Dudu dominou, tocou a bola pro Gé, pau nele, falta. Pau nele, falta, ia sobrar pro Dudu aqui do outro lado, né? O apito nervoso já tinha apitado, bola na rede, placar ao vivo informa. Gol do Palmeiras, Murilo vai pra rede, 16 minutos do primeiro tempo no clássico, Palmeiras 1, Corinthians 0, Série A, Campeonato Brasileiro. É isso. Bom, e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos e meio, passado o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, terceira rodada, Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina. Placar por enquanto é nosso, é da Macaca. Ponte tem 1, Pablo, Diego no primeiro tempo. 0 para Chape. Corsato. Série B, Campeonato Brasileiro, Botafogo vence o CRB pelo placar de 1-0. O CRB teve um jogador expulso há pouco. O Atlético Goianiense vai vencendo. Primeiro tempo de jogo, 32 minutos. 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Tombense. O jogo é fora de casa, é em Tombos contra a Tombense. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, mais cedo Sampaio Correia 1, Mirassol 3, 9 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro, a bola rola. Os canais Futebol Interior, o encontro dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Foi falta em cima do Ratamoto agora aqui, hein? O árbitro não viu, deu lateral pra eles, André. Em cima dele, o árbitro estava a poucos metros de distância, não marcou nada, apenas lateral para a Chapecoense, que tem pressa porque perde. 1-0 na Arena Condá. A Macaca vai vencendo em Chapecó. Só segurar mais alguns minutinhos, Ponte. A primeira vitória na Série B vem. A primeira vitória na Série B vem contra a Chape. Fora de casa. A Ponte domina a posse de bola aqui no campo ofensivo. Bola para Gé. Dominou, parou, pensou, olhou. Passa pela direita Samuel Andrade. Passe errado. Eu teria tirado o Gé e colocado o Eliel para não morrer com essa quinta alteração aí, né? Não, tirar o Gé não, pô. A Chapecoense vem em campo de ataque. Ih, rapaz, se segura aí, Ponte. Bola enfiada, campo de ataque pela esquerda pro Felipe Ferreira. Vai pra cima da marcação do Edson. Pra lá, pra cá, jogou pra quem vem de trás. Vem trabalhando o time da Chape. Bola ali com o Alisson. Tentou fazer a finta melhor pro time da Ponte. 3 na marcação. Boa, Ponte. Boa, Samuel Andrade ganhou pro time da Ponte Preta. Bola pela direita pra o jogador que é o Mailton. Mailton dominou pra Ponte, tocou pro Jé, fez o pivô. Boa jogada, tocou pro Matheus Jesus. Dudu passou. Pode bater, Matheus bateu pro gol. Recuou pro goleiro. Recuou pro goleiro. O Ailton sai do gol pra fazer a defesa. Na sequência ele saiu jogando, tocou a bola pro Filipinho. Na bola, Filipinho. Foi na bola. Agora tá de sacanagem o árbitro, né? Ah, ia ser uma jogada legal. Ele marcou falta do Filipinho lá, André. Você viu, né, André? Foi na bola. Foi na bola. O árbitro acabou dando a favor da Chapecoense, que desce 1-0. A Macaca vence em Chapecó. Informação para Café Canecão. Fernando Anunciação, vamos Ponte, hoje 3 pontos, vida que segue, pra cima. Como é difícil as coisas pra Ponte, tá dizendo o Edmilson Souza. Rapaz, 122, vamos completar 123 anos. Sempre tudo muito difícil pra Macaca. 43, se no primeiro tempo foi 6 de acréscimo, segundo eu vou apostar em 10, hein? Eu aposto em 8. A Chape vem, a Ponte dá o bote, ganha Cassinho pro time da Ponte, tocou a bola pro Felipe. Filipinho dominou, trabalhou, tocou a bola pro Matheus. Jesus dominou, tocou a bola pro Cássio. Cássio Gabriel domina, passa livre, leve e solto pela direita, toca pro Mailton. Cássio Gabriel dominou, vai bater pro gol, puxou pra esquerda, bate Cássio, tocou pro Gé, perna direita, bateu pro gol, desvio, vai embora. Desvio, vai embora. Escanteio pra Ponte Preta, André. E no chute do Jet em endereço certo. A bola bateu no Pavani e foi embora pela linha de fundo. Escanteio favorecendo a Macaca, que vence por 1-0 na Arena Condá. O meu comentarista aqui tá desesperado pedindo pênalti, o meu comentarista. Mas já foi analisado, não foi pênalti não. A bola bateu na mão. Mas pegou na mão, cara. Mas ele tava com a mão colada no corpo, assim, ó. Faz aí, Carlos, faz aí, Carlos. Bola na mão. Mão colada no corpo, assim, ó. Ele e não virou. Mão na bola. Isso. Escanteio pra Ponte. Cássio Gabriel pra bola. Chuveirão na boca do gol. Mete o pé na bola, tira dali. Tem gol. O 55, Casonati. Lateral pra Ponte. Antes do lateral, vai, Corsato. Steven Mendonça empata pro Peixe. 19 do primeiro tempo. 1 pro Santos, 1 pro América. O gol do América foi marcado pelo Alê. Muito bem. Speed Mendonça.
Lateral pra Ponte, vamos Ponte, vamos Ponte. Bola na frente enfiada, é pro Gé, dominou, chega, bate na bola o Cristiano, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pra Ponte, estamos chegando muito perto da primeira vitória no campeonato, Marcelão, Frank. se a Ponte manter a consciência firme aí, prender a bola aí, crava os 3 pra nós aí hoje. Vem Ponte, campo de ataque, bola pela direita, cruzamento na boca do gol. Não desviou não, o árbitro entendeu que não, então tá dando tiro de meta. Mais 9. Quase que eu acertei, hein? Mais 9. Fez um misto entre eu e o André. Média. Média. 10 com 9, 10 com 8, 18, média 9. 9. Falei que ia ser uns 10? 9 minutos de acréscimo. Tem jogo ainda, hein, viu, gente? Tem jogo ainda. Haja coração. E não é aquele coração que a gente coloca na churrasqueira, que você compra no supermercado. É coração do torcedor mesmo. Aquele é de frango. Como diria Galvão Bueno. Haja coração. Posse de bola pro time da Chape, vem pro campo de ataque. O Felipe tá morto também, o Albuquerque, hein? A Ponte tinha que aproveitar. A bola sobrou pra Ponte, Ratamoto, pau nele! E vai tomar cartão número 7 da Chape. Mais um amarelo para o camisa número 7 da Chapecoense. O jogador Giovanni, que é o Giovanni Pavani, amarelado. Informação para Plano Alimentos. Eu vi muita gente. É isso que eu ia falar. Cara, você tirou o meu pensamento. Você deu voz ao meu pensamento, Carlos Corsato. Entrou bem. Por isso que vocês são gêmeos. Vai saber. Olha a Ponte. Filipinho, linda jogada, invadiu a grande área, bateu pro gol. Bate na zaga, vai embora. Tá jogando muito Tá jogando muita bola esse Filipinho. Se o Frank Francisco der nota menos que 7 pro Filipinho, eu paro, cara. Eu paro. Se ganhar hoje o Filipinho, leva 9, hein? Você não quer que o Marcelo pare, não. Tem gente que quer que eu pare. Não quero não. Os haters querem que eu pare. Aliás, Mas eu não paro. Se o Arthur Eugênio não deixar eu narrar jogo mais aqui no futebol interior, eu vou narrar lá na minha rádio. O Arthur Eugênio... M1 em parceria com o Bolacha. Vai ser meu sócio agora. Só... Vem Ponte, bola pra dentro da grande área, eu toque de cabeça pra fora do... se o Dudu Ratamoto faz o gol, eu largo o microfone e o Carlos termina de narrar o jogo, viu, André? Todo prazer. Quase. No cruzamento pelo setor esquerdo, o Dudu meteu a cabeça na bola, ela passou à esquerda da meta do Ayrton. Finalzinho de jogo em Chapecó, na Arena Condá. A Macaca vence 1-0 em cima da Chapecoense. E a Chape vem pro campo de ataque, a Ponte tá vencendo. 47, bola pra dentro da grande área e vai sobrar pro atacante da Chape. Sai do gol, Kaique. Rapaz, deu um frio na espinha agora, André. André, se essa bola chega pro atacante da Chape, hein, André? E se o Kaique França não sai, estava por ali o 99 para guardar o Danley. Mas Kaique França fez a defesa e já repôs. Continua 1-0 para a Macaca. Informação para restaurante do Dadá. O Thiago lá da Ponte Shop tá dizendo que o torcedor da Ponte tem que ter mais paciência. Quero ver esses 2 jogos em casa, se os corneteiros estarão presentes. Vai Ponte! Mas a torcida da Ponte é assim mesmo, cara. Isso aí não vai passar nunca. Eu acho que se sair... Eu até pouco tempo atrás aí, na antiga administração, eu tava achando que a gente tava muito pouco corneta. E deu no que deu, fomos rebaixados na Série A1 do Campeonato Paulista. Falta pro time da Chape e mais um cartão amarelo do jogo. Falta para achar mais um amarelo no jogo dessa vez. Quem foi o amarelado foi o Cássio Gabriel. Ele mesmo. Cássio Gabriel amarelado. Mais uma informação para Jump Esportes. 21, número do Cássio Gabriel. É falta pra Chape. 48. Nazário. Vai pra bola, na cavadinha. Jogou na boca do gol. Afasta a zaga. Atira, voltou, sobrou dentro da grande área. Pavani dominou. Felipe bateu pro gol. Fora. Rapaz. O Felipe tem um petardo na perna direita. Essa bola foi lá em Criciúma, André. E a bola acabou sobrando para o Felipe Albuquerque. Ele pegou forte na bola de perna direita, à esquerda, por sobre o gol do goleiro Kaique França. Tiro de meta para a Macaca. Finalzinho de jogo na Arena Condá. A Macaca vence a primeira na Série B 2023 por 1-0. Corsato. É isso. Toda vez que eu estou numa má fase, o Arthur Eugênio me tira da sarjeta. Vai, Carlos. São 8 cartões amarelos pro time da Ponte, 3 para a Chape. Só 3? Pelo que eu marquei aqui, sim. Depois o André pode confirmar aqui. Ih, olha a Chape, vai empatar o jogo. Bola pra dentro da grande área, bateu, voltou, sobrou dentro da grande área. Alisson bateu pro gol, trava a zaga da Ponte.
Tira dali a zaga da Ponte. Vamos matar o jogo no contragolpe, meu povo? Vamos. Gé dominou, tocou a bola pro Mailton, devolveu, tocou pro Gé. Vamos, Ponte. Vamos, Gé. Velocidade, Gé. O Vitor Ramos tá correndo atrás dele. A bola sobrou, voltou pra Matheus Jesus. Tocou aqui na esquerda pro Ratamoto. Vai pra cima do Felipe. O Felipe tá pregado, o Ratamoto. Vai pra cima dele. Eu confio em você, Dudu, mas ele recuou. Vai, Carlos. Bom, se você quiser pode parar, mas pode me interromper. Vai agora, vai você, depois eu continuo. Dudu, Ratamoto dominou pra cima na marcação da ponta pro meio. Bate pro gol, Dudu. Bate pro gol, Dudu. Foi empurrado. O árbitro não deu a falta. Ah, esse árbitro tá de sacanagem, rapaz. Foi falta. Foi empurrado por trás. E aí a Chape vem. O jogo virou lá e cai, hein, rapaz. Virou lá e cai. E agora ele vai marcar a falta aí, ó. Marcou a falta. Vai, Carlos, fala o que você tem que falar. Rapidinho aqui, Vivi Vicente, Osmar Dangar. Tá dizendo aqui, tinha um técnico da categoria de base que já tinha falado desse Filipinho há 2 anos atrás. Tá dizendo que é o Ivo Sec. O Filipinho foi trazido para a Ponte pelo Marco Aurélio Jacozinho. Roberto Santos, 9 minutos, que isso? Edivaldo Pigari, o Edilson Roberto, 9 minutos de acréscimo. Esse juiz tá louco. Osmar Dangar, 9 minutos, francamente. Falta pra eles, vamos segurar aí, Ponte. Nazário, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, vai pintar um empate, a batida já era. Gol da Chapecoense. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Cobrança de falta, dentro da grande área. Ninguém marcou o Rodrigo 32. E ele jogou essa bola pro fundo da rede. Rodrigo, posição legal. Bola pro fundo da rede. A Ponte estava vencendo o jogo, mas tomou um empate. André Luiz, detalhe. Selfie do empate deles. O detalhe é que no cruzamento, a falta cobrada, a zaga da Ponte parou, ficou olhando, dormiu de boina. A bola sobrou no segundo pau para o Rodrigo, que na saída do Kaique França apenas cumprimentou um tapa de perna direita de boa noite, deixando tudo igual na Arena Condá. Agora, Rodrigo, camisa 32. Chapecoense 1, Ponte também 1. O gol tá sendo revisado, mas gol legal, o cara sai de trás, castigo pra Ponte Preta. Tivemos algumas chances, mas não fizemos e ainda tem jogo. É aquilo, quem não faz toma. O futebol é isso, minha gente. A Chape tem mais posse de bola, mas a Ponte teve as melhores chances e agora vai tomar sufoco nesses 2, 3 minutos finais aí que restam. Fazer o quê, né? A primeira vitória estava muito perto. Francisco 52, mais 2 minutos de acréscimo ainda. Tomamos o empate, Frank. Ô, Marcelo, o grande problema é a arbitragem não ser correta. A jogada foi falta no ataque, ele não deu a consequência do lance, virou o quê? Falta para Chape. E para Chape a mesma jogada foi falta. E aí, infelizmente, os caras empataram. Mas para mim, a Ponte faz uma partida muito boa. Mas eu reputo como esse gol falha da arbitragem. Se ele dá a falta anterior para a Ponte, era outra história. É isso, tomamos um empate. Ponte Preta tem posse de bola, campo de ataque pela direita, bola com o Cassinho, perdeu. Lateral pro time da Chapecoense. Vitor Ramos tem pressa, vai bater o lateral. A Chape perdeu o jogo, empatou. Esse empate, por enquanto, com gosto de derrota pra Ponte. Até que antes do jogo era um bom resultado. Mas a Ponte vencia até 2 minutos atrás, meu povo. 1-1, Rodrigo empatou a 50, a Ponte fez no primeiro tempo e ainda a Chape vem de novo, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, Fábio Sanches mete a cabeça na bola, tira dali, chegou na bola, Matheus Jesus perdeu, chegou recuperação, time da Chapecoense 53, o último giro do ponteiro, o árbitro deu jogo até 54, a Chape tem posse de bola, perdeu, recupera a Ponte, bola com o Matheus Jesus, calma o jogo, Matheus Jesus, tocou a bola pro Dudu, quem sabe, pra fazer o gol da vitória, vamos Dudu, vamos pra cima, pra lá, pra cá, passou o primeiro, passou o segundo. E não foi nada. Se jogou o Dudu. Lateral, bola não. A bola não saiu. Então é posse de bola pro time da Chape. Vem pra bola ali o número 10, o Alisson vai pra cima da marcação. O Matheus Jesus. Falta. E o árbitro tá tirando o cartão do bolso ali. Vai expulsar alguém, hein? Parece o Nenê Santana, né? Nenê Santana expulso. Nenê Santana expulso. A comissão técnica da Ponte também tem que ter mais paciência, mais calma, né? O resultado era nosso, tomamos um empate, o castigo. Nenê Santana, auxiliar, expulso, né, André? Então confirma aí. Ele foi expulso pelo árbitro, o senhor Léo Simão Holanda. E ele que deu mais acréscimos ainda. Vamos ver mais quantos minutos o senhor Holanda vai dar no jogo. Daqui acho que vai querer esse jogo até meia-noite. O cara vai levantar a placa lá e o cara que gera os caracteres tira
a imagem da placa. Mais um. Mais um, vamos lá, 54 e 24, ele prometeu o jogo até 54, colocou mais um até 55. Nazário, pra bola, chuveirou, na boca do gol, sobe a zaga da Ponte Preta pra tirar dali, vai dar rebote pro time da Chapecoense, sufoco em Chapecó, a Ponte vencia, tomou um empate no finalzinho, Chapecoense vem pro campo de ataque, a bola voltou, sobrou pra Ponte Preta, Mailton, mete o pé na bola, tira dali, dá tempo ainda do último lance, bola com o jogador que é o Cassinho, correu o Gé, ele vira o jogo, toca pro Dudu, invadiu a grande área, cruzou na boca do gol, pro Gé, passou por ele, passa por todo mundo, sobra do outro lado, tentou, Cassinho no carrinho, chega a zaga da Chape, pra tirar o perigo dali, sai jogando, toca pro Cristiano, não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro, Léo Simão, Holanda, ponto final no jogo. Um castigo, a Ponte jogou bem, mas foi castigada no final do jogo. Gol de Rodrigo. Tem BO ali, hein? Tem BO do Matheus Jesus com o Gé. Os dois. E vão tomar cartão, vão ser expulsos os dois, quer ver? Quer ver? Eles vão ser expulsos, vão lá. Vermelho Gé pro Gé. expulso e Matheus Jesus expulso. Mas são umas antas, né? Vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, cara. Os dois vão ser expulsos. Brincadeira. São dois profissionais, olha o que eles conseguiram fazer. Ainda o time toma o gol de empate no finalzinho do jogo e eles conseguiram ser expulsos após o apito final do árbitro Léo Simão Holanda. Olha, eu se fosse a diretoria da Ponte, não sei a opinião de vocês, mas multaria os dois. Os dois. O Matheus Jesus e o Gé. Cara, é pra acabar. O time vencia o jogo por 1-0. Tomamos o gol de empate a 50 minutos do segundo tempo. Além daquele sufoco, jogava bem, era melhor. Acaba o jogo, Matheus Jesus e Gé, os dois resolvem brigar no campo. Né? E na cara do árbitro. E o árbitro vai dar cartão vermelho para os dois. Quer dizer, prejudicaram a Ponte Preta na sequência do campeonato. Matheus Jesus e Gé. A Ponte perde os 3 pontos, fica com um ponto só, né? Fica com um ponto só. Cara, o Gé já faz tempo que ele tá sem... que subiu um pouco o sucesso do Gé na cabeça, né? E o Matheus Jesus é um cara experiente, cara. Poderia ter segurado um pouquinho, né? Agora eu não sei se foi essa treta aí ou se foi alguma coisa que aconteceu depois que o árbitro apitou o fim de jogo do Gé com o zagueiro da Chape que tá caído lá. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Ninguém merece. Os dois. Expulsou cara, os dois. São duas antas, né? São duas antas. A Ponte tem um jogo importante contra o Botafogo. Aí os caras vão brigar. Cara, quer se pegar? Quer um bater no outro? Vai no vestiário. Vai no vestiário, ó. A diretoria da Ponte passa a mão na cabeça desses caras. Isso não pode acontecer. O André falou aí da punição, tem que punir esses caras no bolso. Tem que punir esses caras no bolso. Eles simples... a Ponte hoje, você falou aí, a Ponte perdeu os 3 pontos, né? 1 ponto, ganhou 1 ponto. O jogo, 1 ponto fora de casa contra a Chape, tá bom. Claro, dependendo, o resultado era de vitória, né? Mas agora a gente tem que pensar, o jogo tinha acabado, tem que pensar no jogo contra o Botafogo. A Ponte perdeu 2 titulares absolutos porque foram fazer criancice dentro do campo. A diretoria da Ponte tem que parar de passar a mão na cabeça desses caras. Vamos ouvir o Fábio Sanches. As circunstâncias que estava o jogo, a gente ganhando, a gente bem defensivamente, conseguindo os contra-ataques, que era o que a gente treinou durante a semana, a gente conseguiu colocar em prática aqui, numa desatenção nossa. No finalzinho do jogo ali a gente acabou vacilando, coisas que não pode acontecer. O campeonato é longo, a gente sabe disso, mas não dá pra desperdiçar esses pontos. Daqui a pouco, a hora que a gente abriu o olho, já foi um turno inteiro. Fábio, o que aconteceu naquela confusão aqui no gramado? Cara, coisa do futebol, os 2 jogadores nossos discutindo. Normal, tem essas discussões pra corrigir, pra acertar. Um chamar a atenção do outro, e o juiz veio e expulsou os 2 nossos. Então é complicado, não precisava, eu falei pra ele, não precisava. Eles estavam apenas discutindo, e agora complica a gente pro próximo jogo. Tá aí, essa palavra de Fábio Sanches passando pelo microfone de carona da Rádio FI, também Essência FM, meu caro Carlos Corsato, Marcelo Corsato. Sou eu ainda, ó, rapidinho aqui eu vou passar pro fim de jogo, mas não é normal não, Fábio Sanches. Você é capitão do time, cara, isso não é normal não. Se os caras querem brigar, vão brigar lá dentro do vestiário. Não é normal, não. Tá tudo errado, cara.
Tá tudo errado. E, ó, eu vou falar um negócio pra você. A diretoria da Ponte não vai ter moral de descontar no salário, porque já tá devendo pra esses caras também. É verdade. Principalmente pro Matheus Jesus. Então não tem como descontar. Vai descontar o que você tá devendo? Como é que vai chamar na chincha? Marcelo, não é bem assim. A Ponte Preta não deve salários dessa maneira que você colocou aí, tá? Essa foi uma palavra do Marcelo, mas não foi é uma palavra minha. Não é a informação correta. Tá, se não é informação, pode não ser salário, mas direito de imagem tá devendo coisa aí. Tá? Por isso que não vai cobrar. Agora é o seguinte, Fábio Sanches, meu querido, capitão do time, isso que aconteceu aí não é normal, cara. Você não pode considerar isso normal. Se você considera normal, então todo mundo vai achar normal no elenco. Então aí no jogo contra o Botafogo, os caras se matam, um brigando com o outro aí dentro do campo, né? Vamos ouvir os caras da Chapecoense? Vamos ouvir aí o autor do gol, Rodrigo. E concluir com gol. A importância desse gol no fim do jogo, um jogo que foi difícil para a Chape, Rodrigo, um adversário difícil, e a Chapecoense estava perdendo o jogo, a torcida já estava vaiando o time, mas no fim o time não se entregou e conseguiu esse gol importante. Cara, com certeza, é um ponto muito importante para a sequência da temporada. Em relação à torcida, eles abraçam a gente, independente estavam com a razão deles, a gente estava empurrando, estavam forçando, só que os caras estavam muito atrás, não estavam conseguindo criar para poder fazer o gol, mas pude ser feliz ali no belo passe do Nazário. Muito obrigado. Tá aí essa palavra do Rodrigo, passando aí de carona para a Rádio FI, canais Futebol Interior, também Essência FM, o autor do gol da Chapecoense, Marcelo Corsato. Bom, o comentarista é o Frank, vai falar já no fim de jogo, mas resumo da ópera, meu povo. Você que tá ouvindo a gente no FM, na Essência, você que tá nos canais Futebol Interior, a Ponte deixa escapar pelos dedos 2 pontos no jogo de hoje, tá? Por desatenção e ainda complica os próximos jogos. Terça-feira, Botafogo. Estamos sem um dos 2 principais jogadores do elenco, né? Que eu coloco 5, vai. Mas esses 2 aí estão no meio. Gé e Matheus Jesus. Eles fizeram a besteira, a bobagem de discutir, de brigar no gramado e foram expulsos. 7 da noite, mais 8 minutos. Vem aí o fim de jogo. Vai brilhar e vai comandar toda a nossa transmissão. Carlos Corsato, vem aí. Começa agora. Fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fim de jogo no ar dos canais Futebol Interior, também no YouTube, Facebook, no canal de áudio e também na Frequência da Vida em 102.5, 98.5 na Essência FM. No rádio, a gente vai até às 7h30 da noite, nas redes sociais até às 8 horas da noite, então vamos correr aqui, né, porque tem que trazer as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tá no ar, mais uma edição do nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para Patriani, Mistral Patriani, mais uma novidade na região da Norte-Sul em Campinas, hein? Mistral Patriani, único prédio da região com ventilação cruzada. Os apartamentos terão 2 varandas, uma social integrada, sala de estar e uma gourmet com churrasqueira a carvão integrada, 127 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas determinadas, sendo uma para carro elétrico. Quer conhecer o decorado? É muito fácil, é só ir até a Patriani, até ao decorado no local, hein? Que a Patriani montou na rua Nuporanga, número 98, paralela à Norte Sul. Você pode conhecer também o trabalho da Patriani nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, @construtora Patriani, tá bom? Não perca, Mistal Patriani, Nuporanga 98, paralela Norte Sul. Você vai conhecer e fazer uma visita lá ao apartamento decorado na Nuporanga 98, paralela à Norte Sul. 19h10, também o fim de jogo para Iga Atacado. Ah, você tá a fim de fazer as suas compras? Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de fé, vá até o Iga Atacado. Iga Atacado, 3 lojas, uma em Campinas, na Pedro Estancato, do lado ali do Aeroporto Campo dos Amarais. Tem também loja em Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura, número 622, em Santa Bárbara do Oeste, que hoje
acolheu o derby entre Rio Branco e União Barbarense, 0-0 o jogo pela segunda divisão de profissionais do Campeonato Paulista, Bezinha, e tem também loja em Sorocaba, na Juvenal de Campos 550. Vou pensar aqui 3 ofertas para você neste final de semana. Arroz Camil, 5 quilos tipo 1, R$ 22,98. Só isso, hein, gente? Tá bom demais o preço. Queijo parmesão ralado Quimino, 40 gramas, só R$ 3,90. Só isso. Vinagre de álcool Fortaleza tradicional ou colorido, 750 ml, R$ 1,29. Iga Atacado. WhatsApp das lojas de Campinas e Santa Bárbara o mesmo, tá? 99922-9932. Se inscreva lá pelo WhatsApp e receba as ofertas. 99922-9932. 7h12. Ô Frank Francisco. Bom, vimos de tudo, né? Jogo com muitos cartões. A Ponte Preta teve 3 expulsos, né? 2 jogadores depois que terminou o jogo e o auxiliar o Nenê. Vencia o jogo até 50 minutos, perdeu a oportunidade de vencer, trouxe para casa 1 ponto. E aí, Frank Francisco, antes do intervalo aqui do fim de jogo dos canais Futebol Interior, 1 para Ponte, 1 para Chapecoense. Marcelo, Carlos, que pena a Ponte deixar escapar esses 3 pontos. A partida, o resultado justo aqui seria a vitória da Ponte. A Ponte colocou bola na trave, teve gol anulado, teve um volume de jogo muito interessante nessa segunda etapa, principalmente do meio do segundo tempo para a parte final. Jogadores que a gente sabia e via nitidamente que estavam cansados, tipo o Felipinho, começaram a dar sprint, a Ponte chegando para fazer o gol. Até aqui meu comentário para a Ponte hoje seria sensacional, Carlos. Mas infelizmente, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou ser muito claro nela. Nota 0 para Matheus Jesus, nota 0 para o Gé. Eu acho que a gente não precisa nem perder muito tempo para falar sobre isso. A atitude simplesmente... Deixa para lá o termo que usar. Certo. Bom, Série A, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez o segundo gol, hein? Estamos com 44 minutos do primeiro tempo por lá. O Rafael Veiga, 36, fez o segundo gol do Verdão. Palmeiras 2, Corinthians 0. Corinthians sem treinador, né? Tá com o treinador interino, Danilo. Aquele mesmo ex-jogador que foi campeão mundial com a camisa do Corinthians. Não, o Danilo foi campeão mundial com o São Paulo, né? Mas jogou no Corinthians também, jogou bem no Corinthians. Acho que no time do campeão mundial o Danilo não estava. Não lembro. Mas é ele que tá acertando com agora. A bola da vez é Roger Machado, hein? Tá, Palmeiras 2, Corinthians 0, Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai perdendo em casa pro Cruzeiro 1-0. O Bragantino teve um jogador expulso. Mais cedo o Fortaleza enfiou 4 no Fluminense, do Fernando Diniz, que deve, né, ter uma pressão grande para que ele seja o treinador da seleção brasileira com a negativa lá do Carlos Ancelotti. O Palmeiras vence por 2-0, já informei. O Santos virou para cima do América. Eduardo marcou o gol para o Santos. Eduardo Bauerman, né, zagueiro. Speed Mendonça empatou para o Santos. O Alê fez o primeiro gol para o América. O Santos vai vencendo pelo placar de 2-1. Mais cedo, Curitiba e São Paulo empataram 1-1. Os jogos deste sábado às 9 da noite tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Esse jogo às 9 horas da noite com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Antes do intervalo, Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Chapecoense 1-1. Marcelo Corsato transmitiu com o Frank e o André Luiz na Essência e também nos canais Futebol Interior. O Botafogo de Ribeirão Preto venceu mais uma na competição, 100% de aproveitamento. Próximo adversário da Ponte, venceu 2-0 o time do CRB. A Chape vinha de vitória também, 3-0. E a Ponte hoje quase, né? Não saiu com a vitória por um detalhezinho do futebol. Ontem, o Guarani venceu o Ituano 1-0, o Criciúma venceu o Avaí 1-0, Vitória venceu Londrina 2-0. Hoje, mais cedo, Sampaio Correia 1, Mirassol 3. Amanhã, Novo Horizontino Sport Recife, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. ABC e Ceará também, com cobertura dos canais Futebol Interior. Jogo do Novo Horizontino Sport às 15h30, estreia do esporte na competição. O ABC joga contra o Ceará às 18 horas. Também amanhã tem Vila Nova e
Juventude. Bom, no rádio a gente vai até às 7h30, agora às 7h16, intervalo aqui no fim do jogo, daqui a pouco a gente volta com as notas do jogo. Ponte 1, Chapecoense 1, e o ouvinte pode votar no Melhor em Campo da Macaca aqui no YouTube, tá? No YouTube, no Facebook e também no WhatsApp, o 989893526. Essência FM 102,5, 98,5, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 193423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103, Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo da sua vida. Aproveite, viu? Aproveite, porque o tempo passa. Ah, e como passa? Bom, 7 da noite, mais 22 minutos, mais 8 minutos no rádio em FM 102,5. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que está com a gente ainda em 102,5. Daqui a pouco a gente vai fechar aqui no rádio, mas vamos seguir aqui nas redes sociais, nos canais Futebol Interior. Vamos abrir aqui as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Enquanto a gente vai com as notas, eu quero que o ouvinte continue mandando aqui no Facebook, o Marcelo vai anotar, no YouTube e no WhatsApp eu tô marcando aqui o melhor em campo, o voto do povo. Vai mandando mensagem pra gente aqui, tá? Daqui a pouco eu vou pegar o voto da bancada também, ainda no FM. Vamos lá, Kaique França, que nota você dá pra ele, Frank? Meia dúzia. Meia dúzia pro Kaique. Luiz Felipe? 7. Mailton? Ah, não, os reservas a gente coloca depois. Edson? 6,5. 6,5. Fábio Sanches? 7. Arthur? 6,5. Felipinho? 7,5. Felipe Amaral? 7. Matheus Jesus? 0. Elvis? 6. Pablo Diego? 7. Gé? 0. Entraram Mailton na vaga do Luiz Felipe. 4. Cássio Gabriel na vaga do Felipe Amaral. 5. Samuel na vaga do Elvis. Entrou mal pra caçamba. 5 também, não gostei. Dudu na vaga do Pablo Diego. 7. Grata surpresa hoje, hein? Felipe Moreira. Felipe, eu vou dar nota 6 hoje. Não, Carlos, peraí, deixa eu me corrigir, porque eu vou ser que na hora da macaca farei também. Nota 7,5 pro Felipe hoje. Alguns detalhezinhos só. Felipe Moreira? Felipe Moreira, 7,5 pro técnico da Ponte Preta. É isso. E o árbitro Léo Simão de Holanda gosta de um cartão, chora por um cartão. 11 amarelos, 3 vermelhos no jogo. Carlão, não gostei da arbitragem. Pra mim, tendencioso e mal intencionado. Tá? Inverteu muitas faltas, pra nós não tinha. E a expulsão também, vou ser sincero, hein? Se ele desse amarelo pros dois, estava tudo certo. Vermelho, não tinha necessidade, quis aparecer. Nota 3. E achei que no gol da Chapecoense, é claro, né? Vamos chorar na cama que é lugar quente, né? Mas foi falta pra Ponte lá, o Frank falou na hora do lance, Sim. Foi falta em cima do Dudu e o cara não deu, né? Mas tudo bem. Vida que segue. É isso, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior 724. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Gente, hoje eu vou inverter aqui só pra pegar as notas dos companheiros, tá? As notas não, o melhor em campo dos companheiros e depois eu vou pegar o melhor em campo do povo aqui, tá? Aí no povo a gente fica no YouTube e também no Facebook. Mas vou pedir pro Felipe e pro Bolacha abrirem pra gente aí o melhor em campo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. O craque da Ponte, a Ponte não perdeu, empatou com a Chape, vencia até 50 do primeiro tempo. Vamos lá, Frank, ó, gente, eu vou pedir a ajuda de vocês, eu tenho 4 minutos pra fazer o quadro, tá? Vamos lá, quem foi o melhor em campo pra você, ô Frank? Filipinho. Filipinho. E pra você, Marcelo? Filipinho. E pra você, André? Filipinho. 3 votos pro Filipinho, portanto, Felipe, o Felipinho, o melhor em campo. O meu voto hoje iria pro Pablo Diego, e foi pro Pablo Diego, tá? Pablo Diego, gostei do jogo dele hoje, mas com 3 votos, portanto, aqui do nosso povo, o Felipinho foi eleito o craque do jogo.
O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, então, vamos lá. Aqui, ó, o povo mandando mensagem pra gente. No Facebook não tem nenhum, tá? O Wilson Correia, é que você perdeu lá as mensagens, mas Pode tinha ser, sim. pode ser. O Wilson Correia, Ponte teve a oportunidade de fazer 2 ou 3, deixou os caras empatar. Algo de errado não está certo, diz a Vivi. Roberto Santos, Filipinho, melhor em campo. Um voto pra ele. Poxa, a frase que mais ouvi no segundo tempo foi: lá vem Chape, time recuou demais e perdeu as chances que surgiram para matar o jogo. Tô lendo as mensagens aqui, vendo se o povo vota, né? O Marcelo Borges ficou feliz demais com o empate da Chape. Valeu, Marcelão. Aí, ó, nem pra mim nem pra você, né, Marcelo? O Wilson Correia, a Ponte tá em uma fase que temos que aturar essas indisciplinas no elenco. Não tem que aturar não, Wilson. Tem que punir esses caras no rigor da punição, no bolso. Se tivesse feito isso a primeira vez lá com o Pablo Diego e com o Gé no jogo com o Comercial, nada disso, mas nada disso teria acontecido. Akira Miyamoto, o time melhorou, mas perdemos 2 pontos. E o bolo da cereja estragada foi essa falta de controle emocional, expulsão no fim do jogo. Em suma, transparência da gestão, pois não está normal. Matheus Jesus tem informações, não queria jogar contra o Vitória. Salários atrasados, já foi resolvido isso, Roberto. A gente já foi falado, inclusive o Eberlin já até deu informação, falou que pagou, né, o que devia para ele na sexta-feira. E aí ele viajou tranquilo, tá bom, o Roberto? A gente tem que parar de ficar fazendo fumaça, cara. Pô, tem que parar de ficar fazendo só fumaça, entendeu? Não é legal isso, viu? Não é legal. A gente tem que parar de ficar fazendo fumaça. Ele recebeu na sexta-feira, antes do jogo contra o Vitória. Palavras do Marco Antônio Eberlin. E o jogador não veio em nenhum momento desmentir. Então, vamos falar que o presidente é mentiroso, né? Temos que ir com a versão do presidente. Danilo Silva, sem comentários. Gustavo Elenco. Gustavo Carvalho, elenco rachado. Felipe Moreira não tem voz ativa. Hélio dos Anjos está fazendo falta. Diz aqui o Wilson Corrêa. O Hélio já foi, né? Ele que abandonou o barco. Temos que colocar isso aqui. Silvana Pereira, esses dois estão de brincadeira. Bom, é isso. Ô, André, 30 segundos para o destaque final no rádio, só da Ponte Preta, por favor. Destaque final da Ponte, que após este empate em 1-1 na Arena Condá, esta tarde e noite diante da Chapecoense, a Macaca volta a campo na próxima terça-feira, 19 horas, estádio Moisés Zucarelli, o reencontro com a sua torcida diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com os jogadores Matheus Jesus e Gé expulsos esta tarde e noite na partida diante da Chapecoense, e ainda Felipe Amaral deverá ser avaliado pelo departamento médico para ver se tem condições de jogo para atuar diante do Pantera de Ribeirão Preto, Carlos Corsato. Valeu, um abraço pra você, André. Ó, a gente vai ficar no YouTube, tá? Você que tá no FM aí, se quiser acompanhar a transmissão, continua com a gente, vai no YouTube Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior também. André, um abraço, daqui a pouco você volta no YouTube. Frank Francisco, seu destaque final, Ponte Preta empatou com a Chape 1-1, 30 segundos, tá? Uma pena, resultado justo seria a vitória da Ponte. Mas dos males o menor, um empate. E é preciso se trabalhar com seriedade. Na hora da Macaca vamos falar mais sobre esse assunto, mas a atitude do Matheus Jesus e do Gé, lamentável. Carlão, obrigado, boa noite aí aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Valeu, Franque. Hora da Macaca, segunda-feira, 8 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Corsato, foi um prazer, um abraço. Vamos te pedir aqui dos irmãos e das irmãs da FM 102.5, 98.5. Vamos continuar no YouTube e no Facebook. Corsato. É isso, um empate com gosto de derrota para Ponte Preta, mas a Série B continua e terça-feira tem mais. Valeu todo mundo que ficou com a gente na Essência FM, a frequência da vida. Valeu, já era. A coordenação do Gil Kleber na Essência FM, técnica do Lucas Pessoa, a direção do pastor Josimar Fonseca. Essência FM 102.5, 98.5. Rádio Essência FM, a frequência da vida, igreja, uma rádio da Igreja Família da Fé. 7h30, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o seu carinho, a sua audiência no FM 102,5, segunda-feira, 7 da manhã, Café com Bola com Claudinei Corsi, bem cedinho, às 7 horas e ao meio-dia, o Meio Campo FI, na frequência da vida em 102.5, 98.5. Paz e bem para todo mundo da Essência FM. E até segunda, às 7 da manhã no Café com Bola. Tchau, gente. Essência, a frequência da vida. Essência.
Muito bem, 7 da noite, mais 31 minutos. Seguimos aqui no YouTube, a gente não para. Vamos até 8 horas da noite aqui no YouTube para bater aquele papo com você no Facebook, também dos canais Futebol Interior. Pegou o microfone? Eu tirei do jogo do Corinthians, agora coloquei no jogo da Tombense contra o Atlético de Goiás, né? Tá 1-0. Tombense tem Bruno Silva, tem o lateral esquerdo que jogou no Cruzeiro, no Fluminense, lá o da Sininha, o Egídio, né? Curitiba. E o time do Atlético Goianiense tem um bom time também. Olha, essa Série B, ela tá bem equilibrada, mas tem bons times, hein? A Ponte Preta vai ter que correr muito aí pra se recuperar mais rápido possível nesse campeonato aí, porque se deixar pro segundo turno vai ser muito difícil, viu, Carlos? Aqui no YouTube, o Filipinho foi eleito o melhor em campo, né? E no YouTube, rapaz, eu não vi um voto pra nenhum outro jogador. Só pro Filipinho. Ah, o Filipinho jogou muito hoje, hein? Ó, a Ponte Preta empatou, é claro que o torcedor critica muito, eu já falei aqui, vou repetir. Eu acho que a Ponte Preta não deve ser escola de treinador. Nunca. Se for, tem que ser no Sub-20, Sub-23, né? Mas o Felipe Moreira hoje, ele foi muito bem. Eu só achei que ele bugou nas duas primeiras alterações. O Frank pode até me ajudar aí, né? Quando ele tira o Elvis e tira o Pablo Diego. Eu acho que o Elvis teria que sair. Você perguntou pro Frank, mas já vou dar na minha. Já vou dar a minha opinião aqui. E o Elvis, ele sai, eu não falei isso na hora, mas ele sai reclamando. Ele não queria ter saído. Então, assim, só se tem um senãozinho hoje na atuação do Felipe Moreira, são nessas duas primeiras alterações. Do resto, o Felipe Moreira, pra mim, mandou bem demais, até muito melhor, muitas vezes, do que o Hélio dos Anjos. Ele armou o time hoje sem inventar, não colocou lateral de zagueiro, não colocou lateral de volante, não colocou volante de lateral. Ele armou o time hoje sem inventar. Então é isso que tem que fazer. E eu espero que ele faça isso contra o Botafogo e que ele coloque o Eliel pra jogar. Mas, Marcelo, eu não sei se você percebeu, teve um determinado momento, até a câmera pegou em cheio, o Elvis estava andando em campo, ele estava bufando, ele não aguentava mais. O Elvis não jogou nada. Hoje não jogou nada. Ele deve ter saído bravo com ele mesmo. Primeiro perdeu o pênalti, né? A sorte que o Pablo Diego foi lá e fez o gol. Se eu sou o Elvis, eu paro de bater pênalti. Eu só bato falta. Então, Frank, eu entendo que o Elvis tem que sair bravo com ele mesmo. O único senão aí do Felipe Moreira hoje, pra mim, foi não ter colocado o Eliel novamente em campo ou não dado chance pro Eliel. Mas, no mais, cara, pra mim, perfeito. Até a do Dudu, né, o Frank, que a gente poderia questionar. O Dudu foi bem hoje. Entrou bem no jogo. Entrou bem. Ô Marcelo, Carlos, eu vejo da seguinte maneira. Eu não vou criticar o Felipe na saída do Elvis. Eu tô com você, concordo aí plenamente. E tenho certeza que ele saiu bravo com ele mesmo. Hoje ele perdeu o pênalti. Hoje ele tomou uma pancada na costela no fim da primeira etapa que já tirou muito da mobilidade dele. Ele sabe que não fez um bom jogo hoje, né? A segunda alteração, quem que entrou? Me recordem aí, por favor. Entrou o Dudu, o Samuel Andrade, o Mailton entraram e também o Cássio Gabriel. Mas a segunda alteração foi o Samuel Andrade. Samuel, né? Foi o Samuel e o... Entrou os dois juntos, Samuel Andrade com o Dudu. Aí depois ele coloca o Mailton numa terceira e depois ele coloca o Cássio Gabriel numa quarta. Eu vou deixar numa quarta alteração, terceira paralisação. Eu vou deixar uma opinião minha aqui, isso aqui é muito meu, muito pessoal. Eu não gosto do futebol do Mailton. Eu acho que o Mailton não está pronto ainda para entrar para jogar. 30 minutos ainda vai lá. Mas hoje, no jogo de hoje, eu teria colocado o Everton, que também estava no banco. O Mailton, todas as vezes que entrou até hoje, não me agradou. E nós tivemos muito problema com a Chape, insistindo pelo lado direito. Ele perdeu uma bola, vocês vão se lembrar, num bate-rebate do lado direito, que quase tomamos gol. Se o Kaique não faz um defesaço, a gente ia tomar do gol ali. Só que, veja só, ele arrumou o lado direito quando ele colocou o Dudu. Porque ele colocou o Dudu do lado esquerdo, tanto que o gol dos caras sai de um cruzamento lá do outro lado. Mas eu tô falando do Mailton. Não, sim, mas eu tô... E do lado do Mailton. Mas assim, o lado direito, por isso que aí a gente tá englobando aqui, falando do treinador também, né? Nessa do Dudu ele foi bem, porque ele coloca o Dudu pra jogar do lado esquerdo e acaba com aquele problema que estava acontecendo aqui no lado direito do ataque dos caras. Felipe Albuquerque, que já estava morto. Isso. Eu achei que o Dudu poderia ter ido mais pra cima do Felipe, porque o Felipe não aguentava mais nada, toda hora ele parava.
parava, esticava a perna, né? E assim, mas é claro, o Felipe, lateral direito da Chape, assim, foi inteligente até o Felipe Moreira. Tô dizendo, hoje, esse empate, pra mim, gosto de derrota, eu não ponho na conta do Felipe Moreira, não. Eu ponho na conta da desatenção, porque a Ponte tem hora que buga mesmo no jogo, isso a gente já vê há algum tempo, né? Mas hoje, pra mim, o melhor jogo da Ponte Preta, eu acho que até muito melhor do que muitos jogos na Série A2. O segundo tempo contra o Criciúma não foi ruim, né, Fran? Não. Não, o segundo tempo foi bom. Acho que as duas partidas primeiras da Ponte que a gente perdeu, eu já falei isso, a Ponte não foi mal. Também achei que não jogou mal. Se a gente olhar, a Ponte não jogou mal, a Ponte criou e não fez. Contra o Vitória. Você falar que não jogou mal um jogo que... Eu tô entendendo, tá? Eu tô entendendo, só vamos colocar aqui. Mas o primeiro tempo da Ponte com o Vitória foi terrível, hein? Não, foi sim. Foi horrível. Mas a segunda mesmo etapa... assim teve chance. Mesmo assim perdeu gols. O Gé fez um gol, teve o gol anulado. Contra o Criciúma, a Ponte também não foi mal. Né? Eu vou dizer assim, a Ponte merecia perder contra o Criciúma? Não. Até acho que não. Até acho que não. Merecia ganhar? Também acho que não. Agora, o jogo de hoje, a Ponte estava controlando o jogo estava controlado, cara. A vitória era da Ponte. Mas a gente passa o pano em tudo isso. O pior, a cereja do bolo, foi o Matheus Jesus e o Gé no final. Né? Aí é pra acabar. Tão de sacanagem. Ô, Frank, agora, será que você puniria os caras no bolso ou não? Ô Carlos, eu acho que a única maneira do ser humano entender as coisas, e principalmente quando nós estamos falando de profissionalismo, vamos lá, você está numa empresa, você comete uma falha e a primeira vez vão conversar com você. Eu nunca vi isso, porque normalmente você já vai ser punido, né? Mas vamos lá, aí você vai cometer uma segunda vez, vai ficar só no bate-papo? Não vai. A única maneira das pessoas entenderem é no bolso. Você quer que o motorista dirija bem? Você quer que o cara não faça asneira no trânsito? O que existe? Multa, amigo. É no bolso. O cara pagou uma, pagou duas, pagou a primeira, o cara foi inteligente, ele não tem a segunda. Essa é a verdade. Assim, eu entendo o que vocês estão falando, mas, por exemplo, aí vai o capitão do time no final do jogo, fala que o árbitro errou em expulsar os dois. Marcelo, mas quer dizer, ele é o próprio capitão do time entende. Não, mas ele deveria ter falado, isso não pode acontecer. Ele teria que ter falado isso. Talvez ele fale no vestiário. Mas se o capitão do time entende que os caras não erraram, quem que vai multar quem aí? Não, mas assim, publicamente ele jamais ia assumir e expor os companheiros. Não, tinha que falar. Tinha que falar. Isso não pode acontecer. Mas vamos invertir aqui, porque o problema não tá no Fábio Sanches, né? O problema tá no destempero dos caras, né? É isso que eu tô falando. Os caras são maior de idade, são crescidinhos e são bem grandes os caras, hein? Maior de idade, vai brigar dentro do campo. Foi aquilo que eu falei aqui, briga no vestiário, sai no tapa lá no vestiário. São duas carretas ambulantes. O Gé é um menino bom, eu não conheço o Gé, nunca conversei com ele, mas eu não entendi. Ele tá achando que ele é o Haaland, eu não entendi quem foi que começou o negócio. Nem eu, porque o Gé tava no campo de ataque, né? O Gé tava no campo de ataque, o Matheus Jesus mais no meio campo, depois quando voltou a câmera, saiu, pegou o lado, já pegou, aí na hora que a câmera voltou, os dois já estavam quase se beijando ali, um metendo o dedo na cara do outro, empurrando. O Gé deu uma cabeçada no Matheus Jesus. Por isso que ele foi expulso. Alguém foi cobrar de alguém no lance do gol. Foi isso que eu entendi. Né? Um foi cobrar do outro do lance do gol. Vamos combinar que aqui você caça as bruxas, mas quem tinha que estar marcando lá era o Gé, cara. Quando o zagueiro vem, quem tá na área é o Gé. O Gé não tava nem perto do cara. Tem um ouvinte falando aqui que quem falhou no lance, deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui. Houve na hora que a bola foi alçada na área, do lado direito, você pode ver que tem um vácuo. Só tá o jogador da Chapecoense, não tem ninguém marcando. Ele sai. Quem deveria estar ali marcando tava no meio da área. Na verdade é assim, o Gé é atacante. O Roberto Santos tá falando aqui, ó. O Arthur bobeou no lance do gol. Arthur o cara tava sozinho, vamos combinar, né? Só que é zagueiro, eu tô com o Marcelo nessa. Geralmente os zagueiros marcam atacante, cara. Eu entendo Quem marca o zagueiro que vem pra cabeçada é o centroavante. Então, eu tô entendendo que foi essa a reclamação do Matheus Jesus pro Gé. E o Matheus Jesus também na bola alta, quando a bola é aérea defensiva, ele também tem responsabilidade de marcação. Então pode ter sido aí a treta, entendeu? Porque vamos combinar, você vai colocar a culpa só no Matheus Jesus, só no Gé, todo o time vacilou. Se o cara não faz o gol, o outro ia fazer. É verdade. Entrou 3, 4 livres. Não, a culpa que eu tô... Agora, a culpa no lance do gol, não vamos... O lance do gol, ok. O que a gente tá colocando aqui... Mas a briga pode ter sido por isso. Tá, mas, cara, esses caras não podem fazer isso. A Ponte vai jogar contra o Botafogo. O Botafogo tem 100% de aproveitamento. A Ponte não tá levando sorte com o Botafogo nos últimos jogos. Perde em casa, perde fora.
Tá difícil. Aí os caras vão brigar, pô. Marcelo, ô Carlos, mas eu sempre penso o seguinte, nada está perdido. A gente vem pedindo pro Eliel jogar. Ó, a oportunidade tá aí. Agora não tem desculpa. O Gé não vai poder jogar. Mas será que ele joga? Dá 9, deixa o menino entrar, deixa o menino entrar, fazer o gol e tomar conta da posição. E dá um tempinho pro Gé descansar. Mas o Gé jogou bem hoje, cara. Eu sei não, Carlos, mas ele tá muito... Ele já tá pilhado. Pode cobrar ele? Pode cobrar e multar. Ele tá Só pilhado. não pode... Não, mas eu falo os colegas em campo, não pode cobrar. É porque toda hora ele reclama. O nego não toca a bola, ele reclama. Faz uma outra jogada, ele reclama. Aí alguém vai reclamar com ele, ele não quer reclamar. É a mesma coisa. Por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de brincar com os torcedores adversários, né? Aí eu vou, zoo, quando o time do cara perde. Meu time perde, os caras vêm me zoar, eu vou e apelo, pô. Pô, se não aguenta a brincadeira, não vai pro play, cara. Então é o seguinte, e outra, pra jogar contra já tem muita gente. É um time de futebol. Eu tinha um ex-patrão que fala essa frase, né? Talento individual e talento individual ganha jogo. Trabalho em equipe e ganha campeonato. Então, o Gé, ele tem o talento individual, uma hora ou outra ele pode ganhar um jogo pra Ponte, é claro que ele pode. O Matheus Jesus, uma hora ou outra, como fez na Série A2, pode ganhar o jogo pra Ponte? Pode, mas eles precisam um do outro, né? O trabalho em equipe ganha campeonato. Sabe? Então vamos com calma, gente. Porque pra jogar contra já tem o adversário, já tem muita gente, sabe? Já tem gente dentro do clube jogando contra. A gente sabe que sempre teve. Ponte Preta sempre foi assim. Tem gente que se diz Ponte Pretano, mas torce contra. Né? Torce contra. Empata o Tombense. Egídio. Com ele, Piscininha, amor. Egídio empata para Tombense contra o Atlético Goianiense em Muriaé. Agora 1 pro Tombense, 1 pro Atlético Goianiense. Vai, o André. Olha, deu para perceber nitidamente ali na hora que o Gé dá a cabeçada e eles estão quase se beijando ali, né? Falando na gíria futebolística, que um estava cobrando o outro. E muito provavelmente foi isso. O Gé estava cobrando, o Matheus Jesus está lá cobrindo no segundo pau, e o Matheus Jesus cobrindo o Gé. Não, falou, não, é você que tinha que ter. Não era eu, era você. Pra mim a treta é nisso. A treta é no lance do gol. Pra mim essa é a treta. Mas claro que eles não poderiam ter feito isso dentro do campo, né? Tem um ouvinte falando aqui, aliás, o pessoal pega algumas coisas que talvez a gente, na hora do jogo, a gente não consiga entender, né? O Wilson Corrêa tá falando aqui, o Matheus Jesus no jogo não passava a bola pro Gé. Era nítido. Dava pra ver que tinha alguma desavença. Ele fala, Matheus Jesus e Gé reflete o ambiente na Ponte. O Roberto Santos, também acho que estavam se desentendendo durante o jogo. Tá vendo? Eu confesso que durante o jogo eu não vi, viu, meninos? Eu não vi. Mas Wilson e Roberto, obrigado aí pelo feedback, tá? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tem gente que tem que emagrecer, /regime. Tomar um purgante. Não vou terminar, não. Elvis muito mal, faz tempo. Eliel faz gol, tem que jogar. Arthur bobeou no lance do gol, diz aqui o Roberto Santos. Edilson Roberto. Elvis muito mal e desinteressado. Acorda, gente. Dudu perde a bola no ataque e a Chape vai lá e empata. Ô, Edilson, foi falta. Ô, Edilson, quando a gente tem que criticar... Não, vamos lá, deixa eu completar aqui. Esse acorda a gente, eu tenho certeza que ele tá, falando pra mim, né? Falei que, né, o Elvis não tá desinteressado, jogou mal, né? Mas no lance do Dudu, Edilson, olha com tranquilidade lá no lance, foi falta em cima dele, cara. Eu não acho que eles estão desinteressados. Foi falta em cima, não, pelo contrário. Isso que aconteceu aqui no meio, estão se pegando no campo. Tá todo mundo interessado. E o Elvis sempre jogou assim. Esse negócio aí da falta, eu respeito vocês. Mas o Dudu se joga, cara. Mas outra, foi falta ali, cara. Não importa se ele se joga ou não. O juiz tá lá pra marcar, falar se é falta ou não. Carlos, calma. Peraí. Se saiu o gol, não saiu? Saiu depois, né? Também, saiu depois, Porque se o gol sai na sequência, poderia ter sido anulado. Não. Mas aí o escanteio já é outra jogada. Então tá bom. É. Mas pra mim o Dudu se joga. Ele não eu achei que foi falta. E a gente não pode esquecer que quem sofre o pênalti é o Gé, tá? Quem sofre o pênalti é o Gé. Então é assim, eu não vejo o time... o Gé foi bem no jogo. Eu não vejo o time... que teve um internauta que falou desinteressado, o time desinteressado. Eu não acho que o time tá desinteressado. Aliás, eu acho que o time tá muito pilhado. Eu acho que o time tá interessado demais. Eles querem sair da situação.
Mas tem que ter paciência. A gente falava isso no Campeonato Paulista, cara. Naquele problema que aconteceu contra o Comercial, que eles quase colocaram a classificação para a próxima fase no lixo. Da Ponte, quase porque jogaram. Se a Ponte toma 3, 4 gols naquele jogo lá Não com 2 a menos, reverter. não ia reverter nunca mais, né? Então, o futebol, você tem que ter calma, tem que ter paciência. Agora, eles estão querendo, só que de um jeito errado. Calma, gente, calma. Agora, aí eu vou olhar e falar, quem que vai poder colocar panos quentes aí? Quem que vai poder cobrar? Eu não vejo... o presidente. Porque eu não vejo no treinador a condição para fazer isso. Eu também, assim, eu insisto em dizer, por exemplo, eu vejo, são duas coisas, tá? Não adianta você querer que, por exemplo, que um carro 1000, né, ele suba a Serra de Santos carregado com 5 pessoas na 5ª marcha. Não vai conseguir fazer esse desempenho. Eu já fiz isso com o meu ninho. Não consegue, você não consegue, não. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, vocês querem mudar o jeito do Felipe Moreira? Cada treinador é treinador, cada técnico é um técnico. Por exemplo, o Argel, ele tem o jeito dele. Fez o gol e foi no alambrado. O Gilson Kleina tem um outro jeito dele. Pessoal, cada um é cada um. Não vou dizer aqui que o Felipe Moreira... o jeito do Felipe Moreira não ganha elenco. Por que não? O Dorival Júnior com o jeito tranquilo dele. Dorival Júnior com o jeito tranquilo dele. Ganhou aquela boleirada do Flamengo lá. Né? Por que não pode ganhar? Mas aí eu não tô colocando nem na conta do Felipe Moreira. Eu só vejo assim, cara, se o presidente da Ponte não cobrar... Ele vai cobrar. Se ele não reencarnar quando ele era diretor de futebol há 15, 20 anos... Ele vai fazer isso, Marcelo. O negócio caminha pra degringolar. Tem que punir esses caras. Tem que punir. Eu tô dizendo, tem que punir no bolso. E aí, a punição vai pra quem? Gente, aquela punição do bem. Tem que punir, comprar a cesta básica, fazer os caras entregarem a cesta básica. Põe no carro da Ponte Preta, faz uma live na TV da Ponte Preta, fala, tá aqui, o Gé e o Matheus Jesus, os dois juntinhos. Pega uma instituição. Juntinhos, pega uma instituição e leva lá. Tem que fazer. E essa história aí, a gente não vai saber se isso é verdade ou não, né? Mas o nosso internauta ajudou a gente aí, falou, né, sobre isso. Essa história de um passar a bola pro outro parece... coisinha de quinta série, né? Isso aí foi o que o internauta colocou. Na hora do jogo eu não vi. Na hora do jogo eu não vi. Eu não percebi também. Porque você não precisa ser amigo de ninguém no seu trabalho, né, André? A gente trabalha aqui, eu não preciso ser amigo seu, do Carlos, do Frank, mas na hora que eu tô aqui no ar, do Felipe, eu tenho que fazer o trabalho em equipe. Depois, fora do ar, eu não vou levar você pra minha casa se eu não for seu amigo, pra churrasquear comigo, é claro que eu levo com o maior prazer. Por isso que se fala profissional. Isso. Por isso que é profissional. Isso aí, pra mim, se realmente aconteceu no jogo, é coisa de quinta série. Eu tinha certeza que você vai levar, André. Levo. Tem que levar que eu darei o maior prejuízo no churrasco do mundo pra você, Marcelo Gordão. Tem um ouvinte falando aqui da nossa do jogo, né? Falando, vocês estão falando que o Gé foi bem, né? Mas o comentarista deu 0, então. As notas do jogo aqui é do comentarista, tá? Ele foi bem, eu dou 0 pra ele também. E o Frank, eu não tenho procuração pra defender ele, nem perguntei pra ele fora do ar aqui, mas eu já sei a resposta do Frank. Por que a nota 0 pro Gé e pro Matheus Jesus? Frank, vamos lá. Porque simplesmente enfiaram na viola a partida da Ponte. Simples assim. A próxima partida, hein? Não é nem essa, tá, galera? A próxima. A nota foi pelo que eles fizeram no final do jogo. Quer ver? Faz de conta, faz de conta que acabou o jogo, os dois saíram abraçados. Que nota você daria pro Matheus Jesus? 7. Que nota você daria pro Gé? 7. Então, gente, vamos entender. Ou você que tá acompanhando a gente aí nas redes sociais, dá uma nota maior do que 0 pra Matheus Jesus e Gé? Não tem como. Eu já vou avisar aqui que a minha nota não vai ser 0. A minha nota não vai ser 0 pros caras. Mas eu vou fazer uma média. Não, a minha nota não. A minha nota vai lá no blog. E depois na segunda-feira... Sua opinião. Dê a sua nota, a minha não. 0 pros dois. Não vem falar que a minha nota tá errada, porque não tá. 0 pros dois. Na hora da macaca eu vou explicar. Arthur, no blog você apaga a nota que ele colocar no blog. Na hora da macaca eu vou explicar. 0. Na hora da macaca eu vou explicar e no blog também tem um espacinho lá, eu também vou colocar porquê daquela nota, tá? Arthur, mas a nota do Frank foi pelo que os caras fizeram no fim do jogo. Gente, né, eu usei aqui, né, como o ouvinte chamou
eu, Frank e Marcelo, porque o André, na hora que o ouvinte mandou, não estava na tela. Então, não sei se o André ouviu, a gente falando, teve um ouvinte, né? E ainda não tem o superchat aqui. Quando tiver essas mensagens, eu vou cobrar para ler, tá? Mas aí essa aqui eu li de graça. Mas não falei o nome do cara, né? Mas aí quando tiver o superchat, eu vou até dar publicidade pra pessoa. Mas nesse caso aqui não vou falar o nome do ouvinte. Vamos liberar esse superchat, mas o cara falou que eram 3 patetas com a camisa da Ponte, né? Então pateta hoje não é ofensa, não leva como ofensa. Na verdade, e anta também não acho que é ofensa, é um Também animalzinho não. até engraçado. Mas 2 antas, né? Cuidado que o negócio dos animais tá de olho. Não, mas 2 antas, né? O Mateus Jesus e o Gé, né? 2 antas, né? 2 antas. Olha, eu acompanho vocês, hein? Eu não dou nota, o repórter nunca dá nota, mas hoje eu vou dar o meu pitaco. Acompanho o correlator, acompanho o Marcelo e também o Frank. Nota do jogo, os dois foram maravilhosamente bem. Aliás, o Jack há muito tempo que eu não via jogar desse jeito, muito menos o Pablo Diego. Na minha opinião, também seria nota 7. Agora, pela atitude no final do jogo, totalmente amadora, antiprofissional, nota 0 para os dois. Coisa de quinta série, viu? Rapidinho aqui, o ouvinte falou 3 patetas, né? São 4 que estão com a camisa da Ponte Preta na tela. Eu escapei, qual nego. deles não é o pateta? Então, é porque o André tava É porque fora. eu sou a anta. É porque o André tava fora da tela quando o ouvinte mandou a mensagem. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu parceiro, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Eduardo Ferreira. Olha como é que é a vida, Marcelo. Hoje ele tá ouvindo a 102.5, né? A gente precisa trocar uma ideia, viu? O Carlos não quer passar seu celular, viu? Não vou passar, não. Não vou passar, não, porque trocar uma normalmente... ideia, eu tô pé da vida. Mas tu vai falar no ar? Não, tô brincando, pô. Com o Eduardo eu nunca vou estar pé da vida. Tá. Você lembra daquela música do Dominó? Você Porque pode cantar um trechinho pra gente? Esses dias eu tive que defendê-lo, né? Um cara veio falar, não fale mal de amigos meus, né? Aí o cara saiu bravo comigo, cara. Vai falar mal de amigo meu, mas não vai mesmo. Principalmente... Pode falar mal de você. Pode. Falar que você é bonito. Pode. Mas falar mal de amigo e parceiro meu, não. Um abraço, Eduardo. Um beijo no seu coração. 8 horas a gente tem que terminar. Marcelo, por falar em cantar, Não, eu agora gosto a gente de cantar. tá no YouTube. Mas tem que agora hora que quem você manda... quer ir, pô? Agora tem Gil Kleber aqui, agora é eu. Mas e o Bolacha? Tá ali, ó. Ô, Marcelo. Vai ter que pagar caixa. Agora é o pra ele. Bolacha que manda agora? A mesa de som, Bolacha. Ô, Que Marcelo. fase que eu tô, viu, velho? Que fase que eu tô. Marcelo, viu, cara? por falar em cantar, eu gosto de cantar, mas o amado mestre não deixa eu cantar. Não é melhor não. Melhor não mexer Tem a com música do isso. Dominó, Pé da Vida? Tô pé da vida. Eu tô pé da vida com a Ponte hoje, cara. Pé de Porque, ponte. olha, 3 pontos eu já tava computando. Tanto que a TV, quando colocou a classificação, colocou a Ponte lá com 3 pontos, cara. Né? Foi um empate. Se você perguntasse pra mim... que os caras da TV erram também. Se você perguntasse antes do jogo pra mim, Carlos, o empate pra Ponte Preta hoje é bom resultado? Fecha e não vai ter o jogo? Ó, eu falava, fecha aqui um ponto. Aqui só eu e o Frank que falamos que a Ponte não ia perder. Você não vê que essa Isso. história aqui. Não, ó. eu tô falando. Só eu e o Frank, ó. Não, deixa eu Frank, falar. a gente acertou até 50 no segundo tempo, hein? Tá. Até 50, né? Mas Tem que baseado em que eu não agradecer o sei, árbitro, mas né? vocês Ué, mas acertaram. não interessa. Mas se você pergunta pra mim, Carlos, Marcelo, eu mando aqui. Não vai ter o jogo se você fechar num empate. Eu falava, fecha o jogo, vamos todo mundo embora pra casa. Vamos pra casa. Mas só que aí, durante o jogo, você viu, o empate ficou ruim. Ficou ruim. Ficou bom o empate pra Chape. Lógico, pelo que a Ponte jogou, merecia mais do que a vitória. Antes do jogo, se você faz essa pergunta pra torcida da Chape, a torcida da Chape ia detestar. né? Não, faz o final do jogo, o empate foi bom, a Chape foi ótimo. Foi ótimo. Por quê? O empate pra nós com sabor de derrota. Pra Chape, o empate sabor de vitória. Quer dizer, a gente jogou 2 pontos no lixo. Bom, são 19h54. Vamos então agora pra ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos com o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsa. Ficha técnica do jogo pra você. Aliás, rapaziada, vocês vão me ajudar aí nos cartões amarelos, porque você falou um monte de cartão aí, eu tenho só metade dos cartões que você falou aí. Vamos lá, Campeonato Brasileiro Série B, 3ª rodada, Arena Condá, Chapecó, Chapecoense, Ponte Preta, Ponte jogou e empatou
com Kaique, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Filipinho, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé. Felipe Moreira, o técnico, ele fez 4 alterações no time, morreu com uma no banco de reservas, né? Dudu, Samuel Andrade, Mailton e Cássio Gabriel entraram no decorrer da partida no segundo tempo. A Chape do Argel Fux, que quando a Chape empatou foi lá no Alambrado, comemorou com o torcedor, né? Ayrton, Felipe, Vitor Ramos, Rodrigo e Cristiano, Pablo Siles, o uruguaio, Dudu Vieira, Bruno V, que depois a gente descobriu que era Bruno Vinícius, Bruno Nazário, Richard, bolão, hein? E Ribamar. Entraram Pavani, Felipe Ferreira, Alisson, Casonati. Eu tô trabalhando com a minha esposa, né, para ter mais um filho, e se eu tiver um filho vai chamar Elvis Casonati. E Danley, hein? Danley entrou também, que não é aquele que jogou na Ponte, é um atacante. Time do técnico Argel Fux na Arena Condá, em Chapecó, sábado, terceira rodada da Série B. O árbitro da partida, Léo Simão Holanda, auxiliar Renan Aguiar da Costa, o 2, o Antônio Adriano de Oliveira, o 1 trabalhou mais que o 2 no jogo, viu? Quarto árbitro, Gustavo Ervino Bauerman, e o árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira. Gols do jogo, Pablo Diego, 33 minutos do primeiro tempo, Elvis bate o pênalti, o Ayrton, goleiro, busca, dá rebote, aí o Pablo Diego entra, enche o pé, manda a bola pro fundo da rede, 1-0 Macaca. Aí no segundo tempo, o Carlos fala sempre isso nas transmissões, no apagar das luzes, né, no fechar das cortinas, o árbitro deu 9, depois 10 minutos de acréscimo, o Rodrigo, numa cobrança de falta, o Bruno Nazário cobrou, só tinha jogador da Chapecoense na pequena área. Se o Rodrigo não faz, outro ia fazer. Ninguém marcou, bugou a zaga da Ponte, empate. Ponte Preta toma um empate, não consegue a primeira vitória no campeonato da Série B. 1 ponto em 9 disputados. Cartões amarelos. Bom, Chapecoense. Vamos lá, confirme, produção. Vitor Ramos tomou, Pablo Siles tomou e Pavani tomou. Foram 3 cartões? Exato, pra Chape sim. Agora pra Ponte. Vai. Kaique tomou. Sim. Fábio Sanches. O 27, o 6. 27, Fábio Sanches. Tá, então 2. O 6 eu não tinha anotado. Filipinho. Mais um, fala aí. 10. O 10, Elvis, eu anotei. Vai, outro. O 11, Pablo Diego. Anotei. O 18, Samuel. Não tinha anotado. E o Cássio Gabriel, 21. Tá vendo? Um monte de cartão. Sem contar os vermelhos, né? Teve pro Nenê Santana, auxiliar técnico. Isso. E depois, quando o juiz já tinha apitado o final do jogo, aí resolveram relembrar a quinta série. Matheus Jesus e Gé. Aí o árbitro deu uma de diretora de escola e toma. Expulsou os 2. Vermelho pra você. Tá expulso. Meu, parecendo os meus velhos tempos. De quinta série. Teve uma escola que eu tive até que sair no meio do ano. Vocês estão suspensos para a próxima aula. Vocês vão ficar em casa na próxima aula, né? E aí, portanto, prejudicam a Ponte Preta no jogo contra o Botafogo, que é mais um desses times que a Ponte enfrentou no começo do campeonato, que está 100%, né? A Ponte vai completar o 4º jogo terça-feira. Desses 4 jogos, 3 equipes estão 100% no campeonato. Criciúma, Vitória e agora o Botafogo de Ribeirão Preto. Portanto, placar final na Arena Condá nesse sábado, 29 de abril de 2023. 1 para Chapecoense, 1 para Ponte Preta. Essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 19h59, agradecendo a todo mundo que participou, você que deixou mensagem pra gente aqui no YouTube, você que deixou mensagem pra gente também aqui no Facebook, muito obrigado, viu? Todo mundo que participou, todo mundo que deixou aqui a sua mensagem pra gente. Deixa eu agradecer aqui a audiência desse povo, olha, sem vocês não seria nada legal, viu? Muito obrigado todo mundo aqui. Ó, a Ponte Preta não mandou nada aqui, viu? Tô ligado aqui nas redes sociais. Não tem nenhuma palavra, né? Do Felipe Moreira. A Ponte Preta que fez isso contra o Vitória, né? A Ponte mandou um áudio do Felipe de 1 minuto e... Do Felipe não, do Hélio ainda, que era o treinador, de 1 minuto, quase 2 minutos, Eu né? acho que até vai mandar, viu? Mas vai demorar um pouco, hein? E no jogo de Campinas, claro, a gente estava lá, colocamos o nosso repórter, né, para fazer pergunta, inclusive, pro Felipe Moreira, né? Mas por enquanto a Ponte Preta não mandou nada, não tem Carlos, nada aqui, viu? Oi. Deixa eu só mandar um abraço aqui, né? Eu acho que ele tá zoando, né?
Mas ele é assim, sabe uma no cravo, outra na ferradura? Ele dá lá aquelas cornetadas, depois ele elogia. Então deixa eu mandar um abraço pro Alcides aqui, que tá com a gente. Alcides, Superchat? não, é mais um que eu acho que vai colaborar com a gente. Viu, Alcides, ó, nós vamos lançar nas próximas jornadas o Superchat. Mas o Superchat é o seguinte, você vai pagar pra você falar o que você quiser. Se quiser, desde que não seja palavrão, né? Não, então, ele falou aqui, tudo bem. Cara, eu entendo. E aí eu vou até brinco. falar o nome, mas aí você vai ter que pagar, né? Porque mensagem assim tem que pagar, né? Eu até brinco e acho, cara, que... Mensagem grátis, só aquelas que fala bem. Estamos caminhando, não só no futebol, como também na vida, né? Para as coisas ficarem mais chatas ainda, né? E no futebol vai ser proibido daqui a pouco o coleguinha zoar o coleguinha. O coleguinha que é torcedor do time preto... zoar o torcedor do time verde, ou do time vermelho zoar o torcedor do time amarelo, sabe? Vai ser proibido, né? Você brincar, e vai ficar chato, tá ficando chato o futebol, né? Mas, rapaz, é Aldolis Arena, obrigado, viu? O Felipe Silva tá com a gente aqui também, no Facebook, o Ronaldo de Lima Neto também tá com a gente, Gilmar Rossetti, obrigado a todo mundo que participou no Facebook Futebol Interior. Legal, tá então. O Marcelo, bom, vamos fechar aqui as participações, vamos liberar a equipe, chamando o destaque final do nosso repórter. Lembrando que o Tombense empatou e tá fustigando o Atlético Goianiense, um pro Tombense, um pro Atlético Goianiense. Dois treinadores que passaram por Campinas. O Marcelo Chamusca é o treinador do Tombense, inclusive a Ponte teve que fazer uma negociação com ele aí, porque o transfer ban veio por ele, né? Também não pelo Eduardo Batista e pelo Natan. Né? Foram 3, 2 técnicos e o Natan, mas a Ponte conseguiu resolver. O Marcelo Chamusca foi técnico da Ponte do Guarani e o Mozart é o técnico do Atlético Goianiense, foi técnico do Guarani, né, ainda nesta temporada. Tá 1-1, finalzinho de jogo lá, 44 do segundo tempo. Série A, Campeonato Brasileiro, o pessoal tá perguntando quanto que tá o Palmeiras. Tá vencendo o Corinthians 2-0. Vá. Tá vencendo o Corinthians 2-0. O Santos tomou um gol de empate do América, Santos 2, América 2. O Cruzeiro bate o Bragantino 2-0. Daqui a pouco, 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná aqui nos canais Futebol Interior, hein? Com o Moura Júnior dando recado aqui nos canais Futebol Interior. Série B do Campeonato Brasileiro, rapidinho aqui antes do destaque final do André Luiz. Criciúma 1, Avaí 0. Vitória 2, Londrina 0. Criciúma, vitória, 100% de aproveitamento na competição. Botafogo venceu mais há pouco o CRB 2-0, 100% de aproveitamento. Guarani 1-0 no Ituano ontem, 100% de aproveitamento. Mirassol, segunda vitória seguida, venceu... Não, o Mirassol tinha perdido, né? O primeiro jogo, o segundo jogo pro Avaí. E se recuperou na competição, foi a 6 pontos, venceu o Sampaio pelo placar de 3-1. O jogo foi no Maranhão. Chapecoense e Ponte 1-1, a Tombense e Atlético Goianiense em Muraié, tá 1-1 esse jogo. Amanhã, 3h30, tem Novo Horizontino Sport, estreia do esporte na competição com a Amizade FM, 3h30 da tarde aqui nos canais Futebol Interior, abertura às 3, e depois com a 87 FM de Natal, ABC e Ceará, 18 horas. 18h15 tem Vila Nova e Juventude, lembrando que essa é a terceira rodada e no meio de semana tem rodada cheia, hein? Da Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu falo depois dos destaques finais, tá? Você falou do ABC rapidinho, né? O ABC quase eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Sim. E sabe quem jogou muita bola no jogo? Sei, falamos no meio-campo FI na sexta. Matheus Anjos, cara. Fez o gol. Eu tava acompanhando a transmissão aqui pelos canais de Futebol Interior. Com a Guaíba, o Luiz Magno. Rapaz, o pessoal elogiando. E na Ponte não jogava nada. Anjos. Mas ele foi substituído com 15 minutos do segundo tempo. Esse o problema dele é físico, né? Físico. Porque ele tem bola. Bom jogador ele tem bola. Bom jogador mas não aguenta. É isso. Destaque final do repórter André Luiz. Destaque final da Ponte Preta, que após este empate nesta tarde e noite na Arena Condá, na cidade de Chapecó, diante da Chapecoense, a Macaca volta a campo na próxima terça-feira, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Moisés Lucarelli, às 19 horas, se reencontrando aí com o seu torcedor, já na Série B do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com os jogadores Matheus, Jesus e Jé, que foram expulsos na partida de hoje diante
da Chapecoense. E aí o Felipe Amaral, que será melhor avaliado pelo departamento médico, se aí terá condições de ir a campo e enfrentar o Pantera da Mogiana, o Pantera de Ribeirão Preto, meu caro Carlos Corsatti, já com o destaque final da Chapecoense. Vai. A Chape que após o empate esta noite diante da Ponte com sabor de vitória, volta a campo na próxima terça-feira, 21h30, no estádio Antônio Ascioli, na cidade de Goiânia, diante do Atlético Goianiense. Para esta partida, o técnico Argel Fux não tinha nenhum jogador pendurado e poderá aí contar, dependendo da avaliação do seu departamento médico, com os jogadores que ainda estão de fora da equipe, que são o Douglas Barel, o Maurício, o Rony e também o Tiepo, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André. Grande abraço pra você. Terça-feira, a bola rola pra Ponte Preta e Botafogo. Abertura da jornada às 18 horas. E você está escalado, repórter da Macaca, aqui nos canais Futebol Interior. Fechou, André? Fechou. Estaremos nessa ao lado aí sua, ao lado do Frank Francisco. Não sei se o Marcelo poderá contar, acredito que sim. E hoje eu fui muito bem assessorado com os trabalhos técnicos dele, Felipe Marques, o nosso Shazam, o nosso MacGyver, que faz chover nos botões da Rádio FI, canais Futebol Interior. E forte abraço também ao companheiro Bolacha, que eu conheço há tantos anos, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Forte abraço ao Frank Francisco, ao Marcelo, a você, Carlão, a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior. E até a próxima, até terça-feira com Macaca e Pantera. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, o Frank Francisco. Bom, seu destaque final, Ponte Preta, né? Conseguiu trazer um ponto lá de Chapecó. Vamos olhar esse copo meio cheio aí. Fez um bom jogo e agora não dá nem tempo para respirar, porque hoje é noite de sábado, a Ponte joga na terça-feira. Quer dizer, vai se representar amanhã, fazer um trabalho mais ou menos meia boca na segunda, e o Felipe Moreira vai ter trabalho aí, porque tem 2 desfalques certos já para esse jogo, Matheus Jesus e Gé, para arrumar esse time para jogar contra o bom time do Botafogo, que tem 100% de aproveitamento, né, Franqui? Carlos, a gente vai falar melhor na hora da Macaca, né? Mas assim, só para pincelar a parte final aqui. Eu achei que não precisava desenhar, mas vamos desenhar então, né? A nota de Pablo do Gé e do nosso amigo Matheus Jesus é 0 pela atitude e o que fizeram ao final do jogo. Porque veja bem, o problema, gente, esse jogo já acabou. Esse jogo acabou, ficou no 1-1. Mas e o próximo jogo da Ponte Preta? O Carlos acabou de falar. O Carlão, hoje é sábado, certo? Isso. Domingo o time não vai treinar. Vai ter segunda-feira e terça-feira tá em campo. E você não vai ter simplesmente Matheus Jesus e Gé. Por quê? Se machucaram? Não. Deixaram de usar isso aqui, gente. E aqui dentro tem o crânio, né? A massa encefálica. Eles deixaram de usar a inteligência e acharam que eram primatas. Resolveram voltar pro tempo das cavernas. E resolveram sair na porrada. Tá de brincadeira. Aí não dá pra gente concordar e aceitar. E não é a primeira. Do Gé já não é nem a primeira. Então, assim, tem que ser multado no bolso pra começar. Mas, gente, boa noite. O Gordo falou muito, mas que sensação de derrota, hein? Ô, empatinho chato. Valeu, galera. Beijo no coração. Fui. Beijo do Gordo. Valeu, Frank. Um abraço pra você, viu? Segunda-feira tem Hora da Macaca, 8 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Já vai se inscrevendo no canal lá pra não perder nenhum detalhezinho. Bom, é isso. 8 da noite, mais 9 minutos. Agora eu quero o destaque final dele. Solta a vinheta aí, Bolacha. Solta a vinheta. Ah, aqui, não ó. Precisa. Não, claro que precisa. Pera aí. Solta a Bolacha. Marcelo Corsato. Pô, essa vinheta é boa, hein? Vai, Corsato, seu destaque final. É isso, agradecendo todo mundo que ficou junto com a gente, ao Bolacha, ao Felipe da mesa de som, a você, Carlos, toda a nossa equipe, quem acompanhou a gente no FM, agora nas redes sociais. Não conseguimos trazer a vitória da Ponte Preta, mas foi, ó, tantinho assim só, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu. É isso, valeu, Corsato, um abraço pra você, viu? Tchau. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da Esportes Malaguenha, Grande Moura Júnior. Bom, daqui a pouco na sequência
tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná com a Esportes Malaguenha no Facebook Futebol Interior e também no nosso canal de áudio, hein? Na Rádio Futebol Interior. Bom trabalho lá pro grande Moura Júnior. É isso, 8 da noite, mais 10 minutos, 8 e 10. Bom, para fechar aqui, rapidamente fechando a Série B do Campeonato Brasileiro, porque terminou lá o jogo Atlético Goianiense e Tombense, em Muriaé. Um pro Tombense, um pro Atlético Goianiense. Bom, os jogos de hoje, encerrados, né? Encerrados os jogos. A terceira rodada começou com Criciúma 1, Avaí 0. Vitória 2, Londrina 0, Guarani 1, Ituano 0. Jogos de ontem. Hoje, Sampaio Correia 1, Mirassol 3, Botafogo 2, Botafogo de Ribeirão, CRB 0, Chapecoense Ponte 1-1. Tombense e Atlético Goianiense também 1-1. Amanhã, cobertura total aqui dos canais de Futebol Interior. Tem Novo Horizontino Esporte às 3h30, ABC e Ceará às 18 horas. Os dois jogos com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. E às 18h15, Vila Nova e Juventude. Falei aqui dessa terceira rodada, agora a quarta rodada. Gente, rodada cheia, né, no meio de semana. Já tem jogo na segunda. 4 da tarde, Londrina e Criciúma, aqui nos canais de Futebol Interior com o pessoal lá da Tabelando de Criciúma, tá? Às 4 da tarde. Aí, às 18 horas, a gente abre a jornada esportiva para Ponte Preta e Botafogo. O jogo às 19h, Ponte e Botafogo. Comigo, com o Frank e com o André Luiz. O Marcelo, para variar. Isso é na terça, na segunda, Londrina e Criciúma, tá certo. Aí o Marcelo na terça, pra variar, meteu um atestado. Marcelo é o maior chinelinho que eu conheço, trabalha mas não, tem mais, tem um chinelinho maior que o Marcelo, que é o Pedro Orioli. Pedro Orioli, trabalha 1 e folga 200. Ponte Preta e Botafogo, 7 da noite na terça. Na terça também às 7, CRB e Sampaio Correia. Também na terça, mas aí às 9h30, Atlético Goianiense e Chapecoense, em Goiás. Aí na quarta-feira, Ituano e ABC, às 7 da noite. Mirassol e Novo Horizontino às 7. Juventude e Guarani às 7 da noite também, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Esse jogo na Essência FM, tá? E nos canais Futebol Interior. Às 9h15... tem Avaí e Vila Nova, também na quarta-feira. Rodada completa, a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Corinthians fez um gol, hein? Contra o Palmeiras. Aleluia! Estamos com 82 minutos de jogo por lá. O gol do Corinthians foi marcado a 76 no total, ou seja, 31 minutos do segundo tempo, contra do Piquerez. Palmeiras 2, Murilo e Rafael Veiga, Corinthians 1. Estamos agora com 38 minutos do segundo tempo. 38 do segundo tempo. Série A1, Campeonato Brasileiro, Fortaleza 4, Fluminense 2, Coritiba 1, São Paulo 1. Esses jogos encerrados. Em andamento, Palmeiras 2, Corinthians 1, Santos 3. Santos fez o terceiro, hein? América Mineiro 2, Marcos Leonardo. Fazia um tempão que ele não marcava gol, é bom jogador. Foi pra rede, Santos 3, América 2. O Bragantino perde pro Cruzeiro por 2-0 em casa. Daqui a pouco, às 9, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, tem Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Amanhã, 4 da tarde, o clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. Às 18h30, Cuiabá e Grêmio. Também às 18h30, Internacional e Goiás. E na segunda-feira, fechando a rodada, Vasco da Gama e Bahia. A quarta rodada será só no próximo final de semana. Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho na Série B do Campeonato Paulista, Bzinha do Paulistão, com alguns jogos, né? Mas estão todos lá no site Futebol Interior, tá bom? Todos lá no site Futebol. Corinthians vai empatar, hein? Bateu pro gol Paulinho, né? Que bateu pro gol pra fora. Rapaz, perdeu o Paulinho. Perdeu, quase o Corinthians empata. Bom, no clássico em Santa Bárbara, União Barbarense e Rio Branco empataram 0-0. Não bastasse, né? O pessoal lá de Santa Bárbara fazer um trabalho, né, ridículo lá no comando do esporte, lá do futebol barbarense, né? Deixando o time do União ficar na quarta divisão do Campeonato Paulista e ficar um tempo sem jogar também. Os caras não conseguem organizar lá o jogo, né? Tenho aqui informações de que mais de 500 torcedores simplesmente foram embora do estádio Antônio Lins Guimarães sem entrar, porque quando estavam ainda na fila para comprar ingresso, com o jogo com bola rolando, né? Gente, tem que tratar melhor o torcedor, né? Precisa tratar melhor o torcedor, mas é um jogo de duas camisas fortes. União Barbarense e Rio Branco empataram 0-0 pela segunda rodada já. O Amparo, que quase
desistiu da competição, mas não desistiu. Empatou com o Colorado Caieiras 2-2. Barcelona 1, Eco 0. Tupi 3, Santa Cruzense 0. Inter de Bebedouro 0, Taquaritinga 1. Atlético de Mogi, União de Mogi, clássico também lá, 0-0. Mantiqueira e Guarulhos 0-0. Mauaense 1, Mauá. Mauaense e Mauá, 1-0 pro Mauaense. América 1, Francana também 1. Paulista perdeu pro SK Brasil 1-0 em casa. Ou melhor, em vários, né? Porque o Paulista não tá jogando no Jaime Sintra. Nacional da Capital 1, Jabaquara 0. Jabuca do Elson Mariano perdeu. Flamengo e Joseense empataram por 0-0. O Capivariano subiu, hein? O Capivariano subiu. E venceu 1-0 o time do São Bernardo. Havia vencido o primeiro jogo 3-0. Vai fazer a final aqui, esperando o adversário entre São José e Grêmio Prudente. Tá 0-0, 6 do segundo tempo. No primeiro jogo foi 0-0. O Capivariano subiu, vai disputar a Série A2 em 2024. Bom, é isso, gente. Hora de fechar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, agradecendo a todo mundo que participou, agradecendo também aqui aos nossos patrocinadores, a Mistral Norte Sul Patriani, mais lançamento da construtora Patriani, Iga Atacado, maior variedade e os menores preços, 3 lojas, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma ali no Maria Antônia, divisa com Paulínia, próxima ali do Goodbom Supermercados, e a outra no Parque Bandeirante. Chimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Delivery 3256-7626. 3256-7626. Café Canecão, o seu melhor momento café. No seu melhor momento, um cafezinho vai bem, hein? Café Canecão. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ridier. Comunicação integrada. Jump Esportes. Restaurante do Dadá. Bom, é isso. Equipe técnica aqui dos canais Futebol Interior. Hoje com o Felipe Marques e o Eduardo Rodrigues. Vocês ficam chamando o cara de bolacha? Eduardo Rodrigues, viu? O menino tem nome, tá? É mais uma contratação aí dos canais Futebol Interior, hein? Rapaz do céu. Rapaz, grande Bolacha, obrigado Bolacha, um abraço, Felipe, valeu, viu? Felipe é o nosso craque, né? O nosso camisa 10, e aí para substituir o Felipe tivemos que contratar outro que jogou até Champions League. Um abraço para os dois aí, muito obrigado. A direção de comercial é do grande, meu parceiro, Claudinei Corsi, que segunda-feira, 7 da manhã, apresenta o Café com Bola aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. Ao meio-dia, o Meio Campo FI comigo, com o Ney e com todo o nosso timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. A direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Valeu, gente, todo mundo que ficou conosco aqui agora no YouTube, nos canais Futebol Interior. No comecinho ficamos lá com a querida Essência FM. Mais uma vez aqui um abraço pro Batata, que tá metendo palma aqui no Dudu, mas o Dudu jogou bem hoje, Batata. O Dudu jogou bem hoje, Batata. Um abraço pra você e parabéns antecipados. Já mandamos parabéns hoje, então no dia 2 não vamos mandar os parabéns. Vamos mandar de novo. Então tá. Parabéns, saúde, felicidade. Se for na onda do Marcelo, o Batata já tem 350 anos. Ele é Matusalém, né? É Matusalém. Se duvidar, viu, né, Dom Pedro gritar independência ou morte. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. O Marcelo tá dizendo que quem gritou independência e morte foi Cabral. Deus do céu. Sabe muito de história, hein? Sabe muito. Foi Dom Pedro, Marcelo. As margens do Ipiranga. Dom Pedro I. Gente, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Muito obrigado, viu? Vem aí Atlético Mineiro e Atlético do Paraná, no Facebook Futebol Interior e também nos canais de áudio que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica ali à direita na capelinha do Estádio Moisés Lucarelli, nos ilumine e abençoe durante toda a semana. Aproveite cada segundo, porque a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo de sua vida. Um abraço, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Tchau.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.